seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Essência. Hora certa. Agora em Campinas, 4 da tarde, mais 2 minutos. Claudinei Corsi. Quatro da tarde, 2 minutos em Campinas. Olá, muito boa tarde para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, a frequência da vida. A partir de agora, mais uma grande jornada esportiva para você. Hoje, com as emoções da Série B, 20ª rodada, abertura do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B, às 5 da tarde, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Vão correr atrás da bola Avaí e Guarani. Essência. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência aqui nos canais Futebol Interior, através do YouTube, do Facebook, do Rumble, do nosso canal de áudio no nosso site, também através do nosso app para Android, através do Radiosnet e também de todos os streams que você tem aí, o Futebol Interior, já salvo no seu celular e curtindo a nossa jornada esportiva, e também através da Essência FM para Campinas e região em 102,5 e 98,5 para todo o Circuito das Águas e o sul de Minas. Avaí e Guarani, 20ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro de Futebol. Você ligado aqui com a gente, vai ter a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, reportagens de Albert Cavalcante, na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. A coordenação de esportes aqui nos canais Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Pelos lados da Essência FM, a coordenação geral é do Gil Kleber, a técnica é do Lucas Boa Pessoa e a direção geral é do pastor Josimar Fonseca. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM, eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande tarde de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior e da Rádio Essência FM. Essência, a frequência da vida. E por aqui nós falamos sempre em nome de Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Acesse o site construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços, com lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Com a gente também Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você no Jardim Nova Europa, no Campos Elíseos e também no Jardim Garcia. Com a gente, Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery. 3256-7626. Hoje é sábado e sabadão é dia de pizza. 3256-7626, Pizzeria Papagaios. Com a gente também o Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Prone Alimentos você encontra nos supermercados Good Bom, também no Pão de Açúcar
e na Rede Oba de Hortifruti. Com a gente, Ridger Comunicação Integrada, do meu amigo Danilo Palma. E Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou, se preferir, peça as delícias do Restaurante do Dadá pelo delivery 3744-2121. 4 da tarde, mais 6 minutos. Às 5 da tarde, a bola rola na ressacada. Início do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Avaí e Guarani. A partir de agora eu vou girar os primeiros e principais destaques desta nossa jornada esportiva. Começando com o destaque do Bugre. E o primeiro do Bugre, bravo Bugre Guerreiro, chegando na voz dele. Albert Cavalcante. Garotinho de Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Seja muito bem-vindo, o primeiro do Bugre. Boa tarde, Albert. Opa, legal. Boa tarde, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, o nosso DJ Felipe Marques e a você, amiga internauta, conectado nos canais Futebol Interior, você que está na Rádio Essência FM 102,5 e também na 98,5. Claudinei Corsi e amigos, o Guarani está definido e escalado. E já que Humberto Louser definiu, escalou o time do Bugre no pique do rádio nesta abertura de jornada, manda pro ar o time do Guarani, Albert. É, o Guarani que está invicto há 4 rodadas e tem o melhor aproveitamento entre os principais participantes da Série B, hein? Desde a pausa da data FIFA, vem definido e escalado assim, naquela famosa escalação que o Claudinei Corsi, que a assessoria de imprensa do Guarani mandou, mas aqui rapidamente já colocamos de 1 a 11 em ordem. Douglas Borges, Diogo Matheus, Lucão e Alan Santos. Alan Santos e Valber disputavam a posição durante a semana para saber quem seria, né, quem estaria na dupla de zaga, estaria junto, né, com o Lucão, e o Alan Santos foi escolhido. Mike, o camisa número 6, lateral esquerdo. Os homens no meio campo do Bugrão. Matheus Barbosa, o camisa número 5, ele volta, hein? Ele volta depois de suspensão, ele volta no lugar do Matheus Bueno. Lucas Araújo e Isaac. Isaac é mantido ali como cérebro pensante. Lá na frente, Bruno José, João Vitor e Derek Claudinei Corsi. Legal, Albert, um repeteco aí no pique do rádio pro torcedor do Guarani, Albert. Douglas Borges, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Matheus Barbosa, Lucas Araújo, Isaac, Bruno José, João Vitor e Derek Claudinei Corsi. Legal, e pelos lados da equipe do Avaí, que busca fugir das últimas colocações, qual é o destaque, hein, Albert? O Avaí emplacou 2 vitórias em sequência e respirou na luta contra o Adegola. O Leão segue no Z4, mas deixou a lanterna e pode sair da zona do rebaixamento em caso de vitória. A torcida organiza a recepção na chegada dos jogadores ao estádio e a expectativa é de recorde de público na Série B, Claudinei Corsi. Muito bem, aí os destaques iniciais de Guarani, também Avaí e Guarani. O jogo começa às 5 da tarde e você ligado aqui na Essência FM e também nos canais Futebol Interior não vai perder um só lance. E a equipe dos canais Futebol Interior e da Essência FM tem opinião. A opinião esta tarde é dele. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, seja muito bem-vindo. A sua expectativa para Avaí e Guarani. Boa tarde, Wagner. Muito boa tarde, meu caro Claudinei Corsi, amigos da bancada verde aqui dos canais Futebol Interior, ao Felipe Marques. Olha, eu acho que é um jogo igual. Estava comentando até antes da abertura da jornada, da transmissão, com o Lucas aqui do lado. Lucas Família, sobre que os dois times se equivalem. O diferencial pode ser a presença de um público, como o Albert Cavalcante acabou de dizer, uma invasão de torcedores do Avaí em função da boa campanha, né? Chegou lá o treinador lá, o Barroca, algumas contratações, né? Já está lá o nosso Potker lá já há algum tempo, mas chegou também agora o que era do Guarani lá, o Poveda, né? O Poveda. Mas talvez não esteja nem no banco hoje, que ainda não vê a escalação do Avaí. Mas, de qualquer maneira, são... Tá no banco. Tá no banco. Então, já são atrações para o público chegar e lotar, ressacar. Jogar lá sempre é muito difícil. Agora, time por time, os times se equivalem. Que o Guarani repita as boas atuações
Dentro de casa nem se diz, né? Agora está quase 100% dentro de casa. Se continuar com essa proporção, fatalmente vai ficar entre os 4 até o final do campeonato. Beliscando um pontinho fora, eu não descarto um empate hoje, não. Não acho um mau resultado, não. Mas que o Guarani não fique só na dele, né? Só no sistema reativo. Que participe do jogo também, que saia para a partida. O time está bem escalado diante das dificuldades, mas é o que tem no momento e o Humberto Lousa está se mostrando muito coerente nas escalações e também na convocação por banco. Vejo condições do Guarani voltar com pelo menos um ponto para Campinas desse jogo contra o Avaí. Legal, Wagner Ferreira, comentarista, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM, vai comentar a partida aqui, que começa daqui a pouquinho às 5 da tarde. Ele está escalado para trazer as emoções de Avaí e Guarani aqui na Essência FM e também nos canais Futebol Interior. Ele é... Lucas de Souza. Olá, Lucas. Muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. A sua expectativa para Avaí e Guarani. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Claudinei Corse, a bancada verde e branca, Albert Cavalcante, Wagner Ferreira, nosso Felipe Samurai Marques, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. E claro, você ligado e conectado nos canais Futebol Interior, no YouTube, Facebook, no Rumble e também na Rádio Essência FM. Tô com o presidente, viu, Claudinei Corse? O Guarani tem totais condições de vencer o Avaí, que vem numa situação emergente dentro do campeonato, com algumas contratações interessantes, como o caso do Potker e também do Poveda. O Eduardo Barroca, que é um bom treinador, um treinador aí da nova geração, tentando recuperar esse time do Avaí, que fez um campeonato no primeiro turno realmente muito ruim, mas o time do Guarani é mais time e tem condições de repetir até mesmo o placar que fez no primeiro turno. Todos se lembram, 4-1 no Brinco de Ouro. Essa é a minha expectativa para o jogo de hoje. Legal, Lucas de Souza vai transmitir o jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. E você sabe, né? Você pode e deve participar com a gente aqui, nos ajudar a fazer a nossa jornada esportiva. Tem mensagens através do YouTube, através da nossa live também no Facebook. Mande a sua mensagem, estaremos registrando aqui. Tem também o nosso WhatsApp para você que está aí no rádio, no FM. Pode mandar o seu WhatsApp, 98989 3526, 98989 3526 é o WhatsApp aqui dos canais Futebol Interior e da Essência FM, para você participar com a gente e nos ajudar a fazer aí a nossa jornada esportiva. Você que está aí ligado no nosso canal de áudio, no site, também no Radiosnet, enfim, em outras plataformas, mande a sua mensagem através do WhatsApp. Estamos aguardando aqui você dizendo de onde você está nos ouvindo, mandando um abraço e registrando a sua participação com a gente aqui na nossa jornada esportiva. 5 da tarde, a bola rola ressacada. Tem Avaí e Guarani, 20ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. É a abertura do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. E você confere com a gente aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Rápido intervalo e nós voltamos já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 4 da tarde, mais 16 minutos em Campinas, 4:16. 5 da tarde, a bola rola na ressacada em Florianópolis. Tem Avaí e Guarani. Você ligado com a gente aqui, não vai perder um só lance. 20ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, em andamento já um jogo. O Botafogo de Ribeirão Preto vai perdendo para o Juventude por 1-0. Às 5 da tarde tem Avaí e Guarani. Também hoje, às 17 horas, estaremos acompanhando aqui ABC de Natal e Londrina. Também ainda hoje, só que começando às 18 horas, Atlético de Goiás e Sampaio Correia. Agendado para amanhã, domingo, às 11 da manhã, tem Tombense e Criciúma. Novo Horizontino e Vila Nova jogam às 15h30. Às 18 tem Ponte Preta e Vitória. Estádio Moisés Zucarelli, cobertura dos canais Futebol Interior. Às 19 horas, tivemos ontem, dia 28, Ceará empatando com o Ituano por 1-1. E o Sport vencendo mais uma no campeonato, 2-0 em cima do CRB. Ontem também Chapecoense 0, Mirassol 1. Na classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro, em primeiro o Sport 38 pontos, em segundo Vitória 37, em terceiro Novo Horizontino 36 e em quarto o Vila Nova 35 pontos. E esses os 4 que subiriam caso o campeonato terminasse hoje. Na quinta colocação Criciúma 34, em sexto Mirassol 34, em sétimo, Juventude 33. O Guarani agora na oitava colocação com 32 pontos. Nono é o Botafogo com 30. Décimo, Ceará 29. 11º, Atlético de Goiás com 27. Em 12º, o CRB com 24. Em 13º, a Ponte Preta 22. Em 14º, Ituano 21. Em 15º, Sampaio Correia 20. Em 16º, Tombense com 18. Na zona da degola, no Z4, em 17º, temos a Chapecoense com 18, o Avaí, adversário do Guarani, daqui a pouquinho, em 18º com 17, em 19º, o Londrina do Paraná com 14 e em 20º, o ABC do Rio Grande do Norte com até aqui 12 pontos ganhos. Está aí para você um panorama dos jogos e classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora 4:19, como sempre acontece, chegando a participação de Arthur Eugênio Matias aqui na nossa jornada esportiva com fatos e causos aí desse jogo entre Avaí e Guarani. É você, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou falar de um jogador que fez muito sucesso no futebol de Santa Catarina nos anos 1970 e que chegou ao Guarani em 1975 com fama de craque. Mas no Guarani, infelizmente, ele não foi marcante. Eu vou falar do atacante Juti. Juti ficou 5 temporadas no Guarani. Você vai acompanhar a história de Juti aqui no Futebol Interior, mas o Guarani ficou emprestando o Juti. Foram poucas as vezes que o Juti teve condição de firmar-se como titular da camisa 9 bugrina, mas foi campeão no Avaí e Juti foi o responsável por indicar ao Guarani o maior craque bugrino de todos os tempos. Foi Juti que sugeriu à diretoria bugrina a contratação de Zenon. Juti chegou em 75, Zenon chegou em 1976. Olha uma foto, olha que foto linda do Zenon chegando ao Guarani no início de 1976. O repórter é o Sérgio Jorge. Foto maravilhosa, atrás está o Cidinho, que era auxiliar técnico.
E Jute hoje não está bem. Jute vem tendo problemas de diabetes, teve que amputar uma parte da perna, depois teve que amputar toda a perna. Não está legal ultimamente Jute, que mora em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Inclusive no ano passado, em 2021, eu participei, junto com outros torcedores do Guarani, de uma arrecadação para que o Jute pudesse ter uma vida mais saudável. E hoje, o Avaí, parabéns ao Avaí, colabora para que o Jute tenha uma qualidade de vida pelo menos razoável. Eu vou contar para você, aqui no Futebol Interior, a carreira de Jute. Juarez dos Santos, o Jute, gaúcho de Novo Hamburgo, nasceu no dia 10 de fevereiro de 1952. Começou nas categorias de base do Novo Hamburgo, mas o primeiro grande destaque foi em 1973, no Campeonato Gaúcho, jogando no Aimoré de São Leopoldo. Nesta foto, olha que foto colorizada, o Jute é o do meio agachado, o terceiro agachado, posição de centroavante. Agora observem o primeiro em pé. Isso mesmo, Luiz Felipe Escolari, jogando no Aimoré, no Campeonato Gaúcho de 1973. Ele era o zagueiro, Luiz Felipe. Jute, o centroavante. Jute fez um ótimo Campeonato Gaúcho. Em 1973, chegou até mesmo chamar a atenção do Internacional de Porto Alegre, mas acabou sendo negociado com o Avaí de Santa Catarina, onde fez uma dupla fantástica com Zenon. Olha que foto bonita, Jute Zenon, em 1974, treinando no Avaí. O Jute no Avaí foi campeão catarinense justamente em 1975. Ele fez o gol do título. Olha as formações do Avaí nesta foto. Os agachados, Ademir, Balduino, que jogou no Grêmio, Jute, Zenon, de cabelo curto, e o ponta esquerda é João Carlos. E nesta outra foto, você vê Jute, também o do meio agachado, no time que foi campeão catarinense em 1975. Avaí 1, Figueirense 0. Na ficha técnica, o gol de Jute aos 23 minutos da etapa complementar. Naquela época, o futebol catarinense não era a potência que é hoje. E o Jute destacou-se em Santa Catarina e em agosto de 1975 foi contratado pelo Guarani. Começou disputando a posição com o Sérgio Lima, tentou buscar uma condição de titular, mas poucas foram as oportunidades que Jute foi titular da camisa 9 do Guarani. Você vê um elenco formado do Guarani em 1976. O técnico, o último em pé, é de Ed Lameiro. O Jute é o quarto agachado. Vamos falar dos agachados? André Catimba, Flamarion, Davi, Jute, Zenon, Deodoro, Estevão Soares e Osnir. Aliás, olha esta imagem. Justamente o Osnir, que estava naquela foto do Guarani. Osnir, ponta esquerda, Mazinho, ponta direita, que jogou no Santos, no América de Rio Preto, e Jute, no Figueirense, em 1977. Eu busquei e consegui essa foto. Uma formação do Figueirense com Jute de centroavante. Ele é o do meio, agachado. E um detalhe nesta foto. Os dois últimos em pé, Flávio Trevisan e Nezinho. Porque em 1977, o Guarani emprestou Flávio Trevisan, Nezinho, Jute e Osnir para o Figueirense. Nesta foto, o goleiro é Ladel, que fez muito sucesso no Paraná. Do Figueirense, Jute voltou para o Guarani. O Guarani começou a emprestar o Jute. Emprestou para o Ceará, emprestou para o Figueirense. E na volta, ele disputou o Campeonato Brasileiro em 1977, jogando pelo Guarani. Olha uma formação do Guarani
com Jute de centroavante. Nessa foto, alô, torcedor do Guarani. Em pé, Edson, Neneca, João Carlos, volante, Beto, lateral esquerdo, Amaral e Alexandre. Agachados, Miranda, Claudinho, Jute, Zenon e Davi. Jute foi emprestado, como eu disse anteriormente, para o Ceará, Figueirense, e esteve no América do Rio de Janeiro em 1978, Guarani campeão, Jute emprestado ao Juventus da Moca, jogou no Caxias do Rio Grande do Sul e esteve no Toluca do México, numa transação feita por um empresário chamado Carlito, que já havia levado antes o ponta esquerda Valdez do Guarani para o México. No final de carreira, jogou no Guarapuava. Você vê uma imagem de Jute, sempre o do meio, o terceiro agachado, Jute, no Guarapuava, disputando o Campeonato Paranaense em 1980. E encerrou a carreira jogando em Santa Catarina, no Joaçaba. Infelizmente, hoje, Jute não vive um bom momento. Ele mora em Novo Hamburgo e, em razão de hepatite, em razão de diabetes, Jute teve que amputar uma das pernas. E o Avaí, na temporada de 2021, através do então presidente Francisco José Batistotti, fez uma atitude correta. E até hoje o Avaí dá uma ajuda de custo para que Jute tenha uma condição digna de vida. A história de Jute aqui no futebol interior. Jogou em grandes equipes, jogou no México. Infelizmente no Guarani não foi o centroavante que a torcida bugrina queria no início dos anos 70, meados dos anos 70. Jute poderia ter se imortalizado se tivesse sido campeão brasileiro, mas em 1978 ele estava jogando no Juventus. Aqui no futebol interior, você quer que eu fale de algum atleta, que eu lembre a carreira de algum jogador, algum confronto, algum time? Fale nos canais do futebol interior, você sabe. Se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news! Sempre aqui no futebol interior. Muito bem, 4 horas mais 28 minutos. Muito obrigado, Arthur e Eugênio Matias, pela participação aqui na Jornada Esportiva, canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, a bola rola, tem Avaí e Guarani, estádio da Ressacada. Mais um destaque do Bugre Albert Cavalcante. São duas mudanças, né, confirmadas para o jogo na Ressacada. O volante Matheus Bueno e o meia Bruninho estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Então fica a cargo de Matheus Barbosa, né, Bruno José e Valber, os desfalques na vitória sobre o Atlético Goianiense voltarem a ficar à disposição o técnico Humberto Louser. No sistema defensivo, Claudinei Corsi e amigos, Valber e Alan Santos brigavam pela posição. E todos confirmaram, todos davam certeza que Valber continuaria. Mas não, pelo apresentado, né, pelo que Alan Santos apresentou, o casamento com o Lucão na última partida, o professor Humberto Louser escolheu o Alan Santos. Ele que foi tão questionado, né, algumas rodadas passadas, ele foi escolhido para estar junto com o Lucão, Claudinei Corsi. Tá muito bem, mais um destaque da equipe do Avaí, Albert. O técnico Eduardo Barroca não perdeu jogadores por suspensão e poderá repetir o mesmo time da última rodada. Durante a semana, Jean Kleber sentiu dores musculares e abriu espaço para Eduardo no time titular. Nomes como Poveda, Giovani e Denilson Goulart foram regularizados e ficam à disposição do treinador, Claudinei Corsi. Tá muito bem, agora 4 horas mais 30 minutos, uma passadinha aqui pela Copa Paulista de Futebol em andamento, né? Já a 5ª rodada, a primeira fase. Estamos com a bola rolando para Grêmio Prudente 1, São Bento 0 no grupo 1. Marília e Mirassol jogam às 18 horas. Teremos também Comercial e Noroeste, esse jogo amanhã às 10 horas da manhã. No grupo 2, o Primavera vai perdendo em casa para o 15 de Piracicaba por 1-0. Na Rua Javari, a Ponte estava vencendo até agora 1-0. O Juventus empatou com gol de pênalti. 1-1, Juventus e Ponte Preta. Também bola rolando para Red Bull Bragantino 0, Oeste 1. No grupo 3, teremos às 19 horas São José
lá de São José dos Campos e Santo André. Teremos também amanhã às 10 horas da manhã, Portuguesa Santista e Esporte Clube São Bernardo. Já estamos com bola rolando para São Caetano 0, Portuguesa de Desportos 1. A Ponte Preta com este empate parcial. A Ponte Preta que não venceu até agora na Copa Paulista, né? Vai ocupando aí a 4ª colocação com 4 pontos. Tá aí então a Ponte Preta empatando com o Juventus lá na rua Javari, no estádio Condor Rodolfo Crespo. Ô Wagner Ferreira, essa manutenção aí do Alan Santos no lugar do Valber, você concorda? É por aí mesmo, ô Wagner? É uma questão de critério, né, Claudinei Corsi? Porque o Valber vinha sendo o titular, saiu por suspensão, por mérito ou por critério. Aí é que eu digo, né? A preferência do treinador. Volta com o titular, no caso o Valber. Mas o Alan Santos, antes do Valber, era ele o titular. Então, por opção, inclusive, na última partida, o Alan Santos começou mal a partida, indeciso, entregando bola no pé do adversário. Mas depois se firmou e foi um dos destaques do time também na vitória na última partida. Então, é uma questão apenas de preferência. Não vou discutir aqui se está certo ou se está errado. Colocou o Alan Santos, uma boa dupla com o Lucão ali, vamos que vamos. Acho que ali não vai ter problema nenhum. Tá muito bem, 4 horas mais 32 minutos. Jornada Esportiva Canais Futebol Interior. Já às 5 da tarde, a bola rola na ressacada em Florianópolis. Tem Avaí e tem Guarani correndo atrás da bola. Amanhã, a partir das 5 da tarde, Jornada Esportiva Canais Futebol Interior para Ponte Preta e Vitória. Majestoso com Carlos Corsato, com Marcelo Corsato, também com o Frank Francisco e o André Luiz. Para você também a Ponte reabrindo aí o seu turno na Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã, Canais Futebol Interior, já a partir das 5 da tarde. Agora, 4h33, a gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a nossa jornada esportiva, aguardando aqui a sua participação pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso WhatsApp 989-89-3526. Segura aí que a gente volta já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito.
Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 4 da tarde, mais 36 minutos, de volta com a nossa jornada esportiva Canais Futebol Interior e Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5 para você. Já já às 5 da tarde, 20ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro na Ressacada em Florianópolis. Tem Avaí e Guarani, uma passadinha aqui também pela Série C do Campeonato Brasileiro. Já estamos vivendo a 15ª rodada, primeira fase. Em andamento, o Operário do Paraná vai derrotando o Náutico por 1-0. Também em andamento, São José do Rio Grande do Sul vai derrotando Confiança por 1-0. Às 19 horas tem Volta Redonda e Altos do Piauí. Às 19 também tem Remo do Pará contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Também o CSA, que joga amanhã às 4 da tarde contra o Pouso Alegre. O América do Rio Grande do Norte, amanhã, 4 da tarde, pega a equipe do Paysandu, Papão da Curuzu. Às 19 horas, amanhã, domingão, tem Figueirense e Amazonas. Teremos também Botafogo da Paraíba e Manaus. Aliás, Manaus, que é o novo time do Roger, né? Que assumiu como treinador, aquele mesmo Roger que foi atacante da Ponte Preta. Estamos com a agenda também para Brusque e São Bernardo, na segunda-feira, às 8 da noite. Na segunda, também às 8 da noite, tem Aparecidense de Goiás e Floresta do Ceará. Na classificação atual, os 8 melhores da Série C: Operário do Paraná em primeiro, em segundo Brusque, em terceiro Amazonas, em quarto Botafogo, em quinto Volta Redonda, em sexto São José, em sétimo Náutico, em oitavo o Paysandu. O único time aqui de São Paulo que aparece aí na 9ª colocação é a equipe do São Bernardo. Os 4 piores no momento na Série C: em 17º o Remo, 18º o América de Natal, 19º o Pouso Alegre e em 20º o Altos do Piauí. Tá aí para você um panorama da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Wagner Ferreira, o Guarani, se prepara para a inauguração dos novos refletores, né, na próxima quarta-feira. E o que a gente espera é que a diretoria do Guarani faça aquela promoção de ingresso novamente, né, Wagner? Para que possamos ter aí um público realmente muito grande. Porque é um marco, né? O tempo que tem essa iluminação no Brinco de Ouro, não, Wagner? Olha, estava realmente merecendo, né? Que o Brinco é um estádio muito bonito e a moldura realmente, além do torcedor, é o periférico, né? A iluminação faz parte. Como o Albert tem acompanhado, hoje eu estava vendo, inclusive, a decisão da Taça das Favelas, né? Que está acontecendo. Exatamente. E a câmera pegou assim, até por cima, tem um lance de drone, eu vi as luminárias já colocadas, os refletores. Exatamente. As cabeceiras hoje, só as cabeceiras foram disponibilizadas para a torcida, para assistir a partida, viu, presidente? Até em cima do que o Claudinei Corsi disse, terá sim a famosa promoção. A mesma promoção que teve na partida passada, o Guarani irá fazer. Isso é bom. A famosa... Estamos vendo aí que o Guarani está fazendo a famosa setorização, né? Tobogã, um valor, vitalícios, outro valor, e as cabeceiras sendo os preços mais populares. Até agora eu não entendi, né, e ninguém veio dar explicações também, o porquê dessa setorização de tobogã, embaixo do tobogã. Tudo bem, vitalícias, sócio-torcedor, a gente até entende que já é setorizado mesmo, né? Agora, tobogã, por exemplo, deveria ser liberado para o torcedor do Guarani para fazer a festa ali, né? Afinal de contas, foi uma luta para construir esse tobogã aí. E o torcedor poderia ter direito de curtir o tobogã, né? E que o Wagner Ferreira disse outro dia, assistir jogo atrás do gol é duro, né, Wagner? Ninguém merece, você não vê quase nada. É a última alternativa assistir jogo ali nas cabeceiras. Você vê metade do campo. É por isso que em Copa do Mundo os ingressos sempre mais baratos são sempre atrás dos gols, né? Exatamente. Então o jogo será na quarta-feira, né, Albert? Exatamente, quarta-feira. 21h30. E dá para testar bem a iluminação, viu, Wagner? Porque 21h30 vai estar bem de noite, né?
Vai estar bem escuro, realmente. E só lembrando também, em cima disso, né, terá o famoso show de luzes, né, porque é de última geração, e na última partida, lógico que nós não acompanhamos aqui, mas o placar eletrônico do Brinco de Ouro da Princesa já vai começar a aparecer os lances do VAR, a revisão do VAR. Quanto ao Atlético Goianiense, houve, mas era testes. Hoje, a partir de quarta-feira, não. Terá na íntegra a revisão ao vivo para os torcedores que lá estarão no Brinco de Ouro. Agora, é importante a presença do torcedor, né, Wagner? Que tem aí a promoção de ingresso, que seja só atrás do gol. Paciência, né? Que não tem aí, quem sabe, dá uma luz na diretoria do Guarani, libera o tobogã. Mas mesmo assim, Wagner, é importante, né, a presença do Guarani para que se faça uma festa muito grande, né? E essa presença passa muito pelo resultado do jogo de hoje, né? O Guarani está invicto aí há 4 jogos, né, Lucas? 4 jogos sem perder, não é isso? Exatamente, uma sequência de 3 vitórias e um empate. Então é um motivo a mais. Hoje um resultado positivo, que seja um empate. O Guarani continua invicto ainda nas mãos do Wagner Ferreira, mas você não está muito pessimista nesse jogo com o Avaí hoje, não? O Avaí lá com 17 pontos e o Guarani com 32, Wagner Ferreira? É um respeito que eu tô tendo pelo time da casa. Tem aí com um treinador novo, tem algumas estrelas entre aspas, né? E vem de 2 vitórias seguidas, hein? Destaque, 2 vitórias consecutivas. E o Douglas voltou. Público presente fazendo aquela pressão. Então por isso que eu não descarto o empate. Se vier a vitória, é o melhor dos mundos. Aí quarta-feira o brinco será pequeno pro torcedor bugrino. E o Douglas voltou, né? Que era goleiro. Ele saiu do Avaí, foi pro Corinthians, na época foi pro Corinthians? Isso. Agora voltou. A terceira passagem, 34 anos, isso aí também depois que saiu do Avaí também, rodou e nada. E voltou também, está no banco de reservas, é o goleiro reserva. Muito bem, 4 horas mais 42 minutos, Albert Cavalcante e o Capita falou aí durante a semana, não é isso, no Guarani, Albert? O Capita, ele que só está atrás do Bruno Mendes, Claudinei Corsi, amigos em jogos, né, em jogos com a camisa do Guarani. O nosso capitão, Diogo Matheus, que chegou em 2021, ele que fez o gol 3.000, segundo os historiadores, né, o Fernando Pereira e Celso Franco, ele foi o autor do gol 3.000 do Brinco de Ouro. Então vamos ouvir ele, nosso capitão, Diogo Matheus. Vamos ouvir então agora o nosso capitão. Ortiz, Planeta Guarani. Diferente estar aqui do outro lado agora, né? Diogo, a gente acompanhou você na temporada passada com alguns problemas físicos constantemente, algumas lesões. Você participa de pouco mais de 40% dos jogos na temporada passada. E nessa temporada a gente vê um Diogo voando fisicamente, um Diogo presente na maioria dos jogos, sem lesões, melhorou o seu condicionamento, por isso o seu futebol evoluiu também nessa temporada 2023? Boa tarde. Bom, uma oportunidade boa para agradecer aí o pessoal da preparação física. Talvez eu seja injusto com alguém, caso eu esqueça o nome de alguém, se eu esquecer eu peço desculpa. É que tem muitas pessoas envolvidas, né, principalmente o Fernando, o Rafael, que são pessoas muito importantes para mim aqui dentro, que identificaram que algumas condutas que vinham sendo adotadas aqui que começou com a minha primeira lesão, algumas condutas muito equivocadas que me prejudicaram, infelizmente, de pessoas que infelizmente não estão mais aqui, ou felizmente não estão mais aqui, mas isso me atrapalhou bastante. Não tenho problema nenhum em admitir quando eu erro em algum aspecto, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre me cuidei bastante, porém as pessoas que estudaram, né, justamente por isso, são os mais aptos a nos orientar, principalmente no processo de recuperação. A temporada é muito longa, e quando eu tive a minha primeira lesão, o método de recuperação que foi adotado não foi o ideal, e eu agradeço muito ao Rafael e ao Fernando, que tiveram atenção para identificar qual era o problema, e graças a Deus, graças ao trabalho de todos nós aqui, juntamente com o pessoal da fisioterapia, Daniel, Vitor, o Alê, os médicos também, a gente pôde encontrar uma direção que vem sendo muito benéfica para mim, e o resultado, graças a Deus, a gente vem acompanhando em campo, né? Graças a Deus não tive nenhuma lesão esse ano, e até algumas pessoas, né, comentaram, talvez você tenha algum problema crônico, algum problema, sei lá, físico, e eu com 30 anos já, né, era muito fácil olhar o meu histórico e ver que eu nunca tinha tido esse problema. Então,
ouvi algumas coisas bem injustas de algumas pessoas, mas graças a Deus e ao nosso trabalho aí, tudo vem dando certo esse ano e eu espero que a gente possa continuar nesse caminho. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Diogo, em relação à participação do Guarani no primeiro turno, né, desde 2009, essa é a segunda melhor campanha, ou seja, o Guarani nunca esteve tão perto, né, de voltar à divisão de elite. Como que vocês, jogadores, estão administrando isso dentro do vestiário? Vocês são convictos de que este pode ser o ano do Guarani do acesso? A gente vem focando muito nesse ano, né, o que passou, a gente não pode fazer nada, até porque é um grupo totalmente novo, totalmente diferente, pegando aí desde 2021, né, tem eu, Regis, o Eliel, que é um menino novo, então muita gente nova, Titi também, então a gente está muito focado nesse ano, no que a gente vem fazendo. Foi um bom primeiro turno, mas a gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda, o campeonato, né, apesar do primeiro turno já ter passado ainda, o segundo turno é longo também. Então, a gente vem focado no que a gente pode fazer de melhor, onde a gente errou, o que a gente deixou de fazer, para que no segundo turno a gente possa fazer uma campanha ainda melhor. Lógico que vai ser muito mais difícil, porque as equipes se reforçam. Eu acredito que até nós aqui do Guarani somos um exemplo pelo que vivemos no ano passado. No segundo turno, algumas equipes vinham jogar contra a gente, ou a gente ia visitar algumas equipes e eles já, né, num discurso de que nós já éramos uma equipe que iam vencer facilmente, né? E a gente conseguiu dar a volta por cima. Então é um grande exemplo de que no segundo turno, essas equipes que sofreram no primeiro vão se reforçar, as que foram bem com certeza estarão ainda mais fortes, então que a gente possa ter humildade para saber onde a gente errou e para conseguir ainda evoluir para com certeza buscar o nosso objetivo. Claudinei Corsi, tá aí, né, o Diogo Matheus falando aí, né, da comissão técnica, né? Pois é. O Jackson Schwember, ele estava com o Mozart Santos no começo do ano, né? Então, não sei se foi uma cutucada, viu, Claudinei Corsi, mas... É um fato interessante, né, o Wagner Ferreira, essa colocação aí do Diogo Matheus, dizendo, né, nas entrelinhas aí, que o pessoal que estava... na comissão técnica anterior, né, ou anterior ainda a essa outra anterior, que, na verdade, não cuidavam muito bem aí dos rapazes, né, e a gente sempre comentava isso aqui, né, Wagner? Muito estranho aquelas contusões que apareciam no dia do jogo. Do nada, né? Aí vinha o departamento médico, uma nota, fulano de tal teve um desconforto. Então, tá aí. E o tempo que levava para retornar, né, Wagner? Impressionante, a recuperação era, né, demorada demais. Tá aí a prova. Ele disse que o histórico dele não é de lesões. Exatamente. Acabou dizendo aí que o torcedor pode ficar tranquilo que daqui para frente ele é o titular e vai até o fim do campeonato. Tá muito bem, 4 da tarde, mais 48 minutos, já com imagens aí na TV do vestiário do Guarani. Acho que daqui a pouco também o Humberto Louser vai falar aqui, né? E a gente traz, tá aí. Vamos ouvir ele. Vamos ouvi-lo. A pontuação de cada equipe não será determinante para o resultado final, e sim aquilo que cada uma empregar dentro do campo de jogo. Sabemos as dificuldades que iremos enfrentar aqui, analisamos, estudamos bastante o adversário, vem crescendo nas mãos do Barroca, é uma equipe que investiu muito, trouxe jogadores de qualidade para agregar ainda mais valor à sua equipe. Cabe a nós, no momento que tivermos sem a bola, saber neutralizar os pontos ofensivos do adversário, gerar desconforto para eles, para que eles não consigam colocar suas ideias em prática. E quando nós tivermos a bola, fazer aquilo que a gente vem fazendo. Também gerar desconforto para eles, fazer com que eles percorram um percurso maior, para a gente conseguir assim os espaços que as nossas mecânicas de movimentações irão fazer com que esses espaços a gente consiga explorar. Então a expectativa é que a gente possa levar para dentro de campo aquilo que nós traçamos como planejamento e gerar desconforto a eles com e sem bola. E o mais importante, quando nós tivermos a bola, não perder o nosso ímpeto ofensivo. Fazer o adversário correr para trás, criar mecânicas que vão gerar desequilíbrio ao sistema defensivo deles, que é isso que irá nos aproximar do nosso objetivo aqui, que é vencê-los. Tá aí, Humberto Louser, que foi um grande volante, né? Passou pelo Guarani. Ele quer causar desconforto, Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí Humberto Louser falando então aqui na nossa jornada esportiva, 4 da tarde, mais 50 minutos. Guarani que já tá vindo para campo ao lado do Avaí. E às 4h50 eu
Dá pra gente passar rapidinho pelo YouTube aí, ô Lucas de Souza? Bem rapidamente aqui, Vamos o lá. Yutaka Shimozono mandando o seu boa tarde. Grande Samuel abraço, Ura, Yutaka. aqui conosco também. Grande abraço à melhor equipe do interior, pra cima Bugrão. E o Anderson Grigoleto também conosco. Galera, curta, compartilhe, comente. A nossa jornada tá só começando. Vamos pra cima, vamos bater cada vez mais o nosso recorde de audiência. Legal, Facebook e YouTube para você participar, também no nosso WhatsApp 98989-3526. Durante toda a jornada você pode ir participando e mandando a sua mensagem aqui pra gente. 10 minutinhos para as 5 da tarde, Albert Cavalcante, o Guarani definido. Escalado. E a equipe do Leão da Ilha, o Avaí. Definido. E a arbitragem, Albert? Na pedra. Perfeitamente, então, para Prone Alimentos, em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa para Avaí e Guarani. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim. Douglas Borges, o goleiro, camisa número 31. Diogo Matheus, o capitão, lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Lucão, camisa número 3, e Alan Santos, o camisa número 12. Na lateral esquerda, o Mike, o camisa número 6. Os homens do meio-campo do Bugrão, Matheus Barbosa, o camisa número 5, Lucas Araújo, o 21, e o cérebro pensante na partida de hoje, o Isaac, o camisa número 29. Os homens de frente do Bugrão, Bruno José, o 17, João Vitor, o 19, e o matador do Bugrão, Lewanderick, o camisa número 11. Repeteco do Bugrão, Douglas Borges, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Matheus Barbosa, Lucas Araújo, Isaac, Bruno José, João Vitor e Derek. Caso Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Álvaro, Bruno Mendes, o Ivan Alvarinho, Lucas Silva, Wenderson, Bernardo, Valber, Kaique e Regis Claudinei Corsi. É o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, abrindo o segundo turno hoje, 19 jogos no primeiro turno com 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Como visitante, 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Tem até aqui 32 pontos ganhos. Está no momento na 8ª colocação com 56% de aproveitamento. Marcou 24 gols e sofreu 15. Na questão disciplinar, 60 cartões amarelos e 2 vermelhos. O artilheiro é o Derek, com 8 gols. Próximo jogo do Bugre, quarta-feira, dia 2 de agosto, às 9h30 da noite, contra o Ceará, no estádio Brinco de Ouro, aqui em Campinas. Futebol interior. E o Avaí, do técnico Eduardo Barroca, vem definido e escalado assim. Igor Bom, goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, Igor Inocêncio, camisa número 98. A dupla de zaga do Leão, Roberto, camisa número 4, e Felipe Silva, o 35. Na lateral esquerda, Bruno Cortez, o camisa número 31. Os homens do meio-campo, Wellington, camisa número 5, Rafael Gava, o 23, e o cérebro pensante, Jean Kleber, o 16. Os homens de frente do Avaí, Filipinho, camisa número 38, William Potker, o camisa número 10, e o matador Denilson, camisa número 9. Repeteco do Avaí, Igor Bom, Igor Inocêncio, Roberto, Felipe Silva e Bruno Cortez. Wellington, Rafael Gava, João Kleber, Filipinho, William Potker e Denilson. Caso o técnico Eduardo Barroca queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas, Dentinho, Eduardo, o Poveda, o Natanael, Xavier, o Douglas, o Edinho, o Thales, Giovani, Felipe Bastos e Júlio César Claudinei Corsi. É o Leão da Ilha tentando sair da situação incômoda do Z4, né? Até aqui 18 jogos com 4 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, 18 pontos ganhos. No momento, 18º colocado, com 31% de aproveitamento. Como mandante,
O Avaí, 9 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 12 gols e sofreu 24. Na questão disciplinar, 65 cartões amarelos e 9 vermelhos. Os artilheiros, Vagninho, Denilson e Santiago, com 2 gols cada. O próximo jogo do Avaí, terça-feira, dia 1º de agosto, às 19 horas, contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, São Paulo. Lembrando que no primeiro turno, em Campinas, o Guarani venceu o Avaí por 4-1. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é o Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho, de Pernambuco, com seus auxiliares. A Anne Kese Gomes de Sá, do Amazonas FIFA, e o assistente número 2, o Rafael Trombeta, do Paraná. O quarto árbitro é o Evandro Thiago Bender, de Santa Catarina. E na salinha da TI, lá no VAR, é o Adriano Milksevic, do Paraná. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, 4 da tarde, mais 56 minutos. Faltam 4 minutinhos para a bola rolar na ressacada em Florianópolis. De um lado, Avaí, do outro lado, o Guarani. Wagner Ferreira, dá tempo para mais uma palhinha sua aqui. Agora sim, definidas as equipes. Ficha técnica completa, arbitragem também. Tudo pronto, Wagner, para a abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora é que a gente vai ver quem é que tem garrafa vazia para vender, hein, Wagner? Os dois times vêm de sequências boas no campeonato, né? Não perde 2 partidas o time da casa. O Guarani está a 4 partidas também sem saber o que é derrota. Então tem tudo para ser um grande jogo. Um detalhe que eu faço aqui para arbitragem, uma verdadeira legião estrangeira, né? Porque a CBF caprichou. Pegou o árbitro do Pernambuco, pegou uma bandeira de Manaus, do Amazonas, e pegou outra bandeira do Paraná. Então, como é que pode ter uma afinidade aí no apito? Esperamos que esse árbitro aí, esse Paulo, olha o nome do cara, Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho, moleque, 26 anos, apitar esse jogo aí, que sejam felizes. Tá aí a opinião do Wagner Ferreira. Por que 26 anos não dá para o cara fazer uma boa arbitragem? Você pega um árbitro aí experiente, né, como o Daronco, como aquele que está para se aposentar agora, o pessoal beirando os 50 anos. Um de 26, moleque. O Wilton, né? O Wilton, aquele outro também que apitou. O outro carequinha de Lima também. Henrique lá, como é que chama lá? O Marcelo de Lima Henrique. Exatamente. Acho que já superou a casa dos 50. Mas tudo bem, são experientes. Então torcer para esse rapazinho aí, 26 anos, tá começando agora. Tá muito bem. Tá aí então, Wagner Ferreira, a sua opinião também sobre a arbitragem. Segue o segundo tempo de bola rolando para Botafogo de Ribeirão Preto. Em casa, aliás, o Botafogo jogando no Palma Travassos, no estádio do Comercial. Por que isso aí, Lucas de Souza? Segundo informações, Claudinei Corsi e amigos conectados, haverá um show no estádio Santa Cruz, um show de música sertaneja, de uma banda local, que não foi divulgado o nome ainda. Portanto, não foi possível a realização do jogo do Botafogo diante do Juventude. Tá certo. E o jogo no Palma Travassos, hein, Wagner Ferreira? Com toda a rivalidade que existe lá em Ribeirão Preto, hein? A gente traz esse detalhe aqui para o nosso quintal, né? Como Guarani e Ponte. E a Ponte já jogou no Guarani. O Guarani também já jogou na Ponte. Evidentemente são casos raríssimos, em extrema necessidade. Me parece que teve uma oportunidade em que a Ponte ia jogar no campo do Guarani, o Beto Zina era o presidente, mandou fazer um monte de buraco no gramado. Estava reformando. Para dizer que estava em reforma, não liberou para a Ponte, não. Tá muito bem. 4 da tarde, mais 59 minutos. Eu vou ficando por aqui. Volto no intervalo FI. Pedindo aí a sua participação com a gente aqui através do Facebook, através do YouTube. No YouTube, inclusive, você entre, dê o seu like lá, acione o sininho e compartilhe aí a nossa live, tá legal? Eu fico por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora, ele está assumindo o comando da jornada esportiva nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5. Ele está chegando.
Lucas de Souza. A alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tu é feliz da vida. Vamos subir a audiência, família. Vamos chegar a 50 simultâneos neste primeiro tempo. Alô, Mário Júnior, grande Mário Júnior aqui conosco, lá do aeroporto de Viracopos, aqui conosco, mandando sua mensagem. Boa tarde, equipe top. Grande transmissão de sempre. Abraços do amigo Mário Silva. Conosco também o Domingos Bergantin. Boa tarde a todos. Boa tarde, viu, Domingos? Tamo junto. Bom jogo. Vai pra cima, Bugrão. Você ligado em Águas de Lindóia, Amparo, Olambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, no Circuito das Águas e também toda a região metropolitana de Campinas. Campinas Americana, Arthur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e Morungaba. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. A equipe do Avaí do lado direito do seu smartphone, do seu computador. Guarani de verde, camisas verdes, calções brancos, meiões brancos. O time do Avaí, camisa listrada em azul e branco. Calções azuis, meiões azuis. Vai começar a emoção, vai rolar o melão. O árbitro Paulo Belenci Alves trila o apito. Tá rolando, tá valendo. Começa a Série B pro Guarani, o segundo turno. Boa sorte, Guarani! Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com o microfone na mão, eu vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil e em todo mundo, curtir a primeira etapa de Guarani e Avaí. Desce a ladeira, sai jogando o time do Bugre no campo de defesa, tenta fazer o seu primeiro ataque. Trabalho de bola de Matheus Barbosa, ele volta a jogada com o Diogo Matheus. Despacha de perna esquerda, Shizaki, o Mandrake, com a sua chuteirinha verde. Tentou fazer a jogada lá pela ponta esquerda, foi desarmado pelo Wellington. O Wellington em São Paulo, tentou fazer a jogada no meio de dois jogadores, foi pro chão, é falta nele. Olha o Wellington aí, rapaz, ex-jogador do São Paulo, agora capitão do time da Avaí. Fez uma bela jogada pela ponta esquerda, a primeira falta do jogo anotada na marca de 40 segundos do primeiro tempo, Alberti. É o Wellington, hein? Que é isso, hein? O volantão ali passou pelo Isaac, também tentou ali passar entre as pernas do Matheus Barbosa, ali, mas também o Paulo Belenci Alves dos Prazeres Filho, hein? O juizão correu pra cima com toda aquela vontade. Falta marcada pelo lado esquerdo. Lucas de Souza, primeira chance para os homens. E vem pra cobrança Rafael Gava na perna direita, vai mandar essa bola dentro do tumulto. Atenção, defesa bugrina. Atenção, torcedor, vamos tirar daí. Vamos tirar daí, defesa. Se vira, Alan Santos, vamos tirar daí, Lucão. Todo mundo na entrada da grande área. Rafael Gava prefere jogar essa bola de lado, domina a parada, Jean Kleber. Olha pra frente, vira de lado na ponta direita, domina a parada, Igor Inocêncio. Solta de lado, solta curtinha, jogada com o Felipinho, domina, carrega na contramão, tá marcado, faz o de bola. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Domina Felipe Silva, quarto zagueiro do time dos caras, avança no terreno, passa metade do campo, tabela curta, ela volta, jogada com Wellington. Wellington domina junto ao círculo central do gramado, adianta com Rafael Gava, volta a jogada com Felipe Silva. Felipe Silva tá marcado pelo Derek, fechou também Bruno José. Na pressão, Felipe Silva foi obrigado a tocar essa bola pela linha de lado. Lateral de graça pro Guarani no campo de ataque, Alberti. Não vai moscando aí, Felipe Silva, aí pelo lado esquerdo, né, campo de ataque do Guarani, Bruno José e o Levandelli, que foi pra cima, ele teve que mandar a bola pela linha de lateral já cobrado, e lá vem os homens de novo. Lá vem os homens, agora a pressão é do lado de cá, pressionada a saída de bola, Douglas Borges foi obrigado a mandar essa bola pela linha de lado, chegava o Denilson pra tomar o doce da boca da criança. Se tem pressão de um lado, tem pressão do outro também, viu, Albert? A bola tava lá na frente no campo de ataque, o Guarani foi recuando, tocou a bola na fogueira pro Douglas Borges, que teve que quebrar do jeito que deu. Meu Deus do céu, 2 minutos do primeiro tempo, segue na ressacada 0-0 a informação para a construtora Patriani. E vem Avaí, sai jogando lá pela direita, o Wellington adianta a jogada mais à frente com o Rafael Gava, a bola ficou pela ponta direita com o Felipinho, volta o lance com o Rafael Gava, bota na frente, sai da direita, vem pro centro, traz por dentro, ainda Rafael Gava, tá marcado lá pelo Isaac, a bola ficou na ponta direita, tentativa de cruzamento do Igor Inocêncio, a bola explode em cima da marcação do Mike, vai pela linha de lado, lateral bola pro time do Avaí, lá pela ponta direita, quase na linha de fundo, e vai mandar dentro do tumulto o Igor Inocêncio, é o lateral com escanteio, vai mandar essa bola dentro da área, com força, fez o levantamento, a bola caiu dentro da área perigosa do Guarani, bola na boca da botija, bateu, rebateu, atenção, a bola ficou viva dentro da área, foi pro chão o jogador da Avaí, o árbitro não dá nada, o Guarani toma, aposta a bola e puxa o contra-golpe, bola do Mike na ponta esquerda pra Derek, tá sozinho, 3 em cima dele, ficou difícil, Derek, trouxe por dentro, joga a bola em cima da marcação do Felipe Silva, ganha lateral para o Guarani pela ponta esquerda, Albertinho. Quando o Wellington, né, vai pra cima, né, experiente, Wellington vai pra cima do árbitro novo, né, de 25 anos, quando disse o presidente, né, o Paulo Belenci Alves dos Prazeres Filho. Pessoal ali a tá falta, querendo pedindo saber, pênalti ali exatamente.
pedindo pênalti, um lance lá na área do Guarani, bate, rebate, bola tocada por cima, né? E ali o camisa número 21 nosso, né? O Lucas Araújo acabou acertando a bola, não foi nada. E só um detalhe, Lucas de Souza e amigos, né? O Regis e também o William Potker jogaram juntos no Cruzeiro e também estavam juntos no Curitiba. E saída de bola errada, lançado o Filipinho, bateu, gaveta! Gol do Avaí! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Denilson, camisa número 9 a dele. Uma saída de bola totalmente equivocada do Guarani. Goleirão Douglas Borges chutou essa bola de qualquer jeito, lançou a bola no pé do jogador do Avaí. Lá pelo meio, Jean Kleber, que de primeira nem dominou, deu um tapa, a bola espirrada, sobrou com o Denilson, cara a cara com o Douglas Borges, que de perna direita cutuca por baixo do arqueiro do Bugre, manda a bola pro fundo do barbante. Denilson, camisa 9, é bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Avaí na ressacada. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Essência FM, 1 para o Avaí, 0 para o Guarani. É, goleirão Douglas Borges, essa aí tá na sua conta, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance. Alô, Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol. É, Douglas Borges delivery, né? A bola ali dominada, lá atrás, tranquilo. Alan Santos tocou a bola pra ele, ele teve o tempo de dominar, ele podia ter feito qualquer coisa, ele podia ter cobrado pro lado, pra lateral, dado um bicão pra cima, não. Ele quis sair pelo meio, ali estava, né? O Jean Kleber, esperto, a bola caiu no pé dele, já achou ali o Denilson entrando na grande área. Ele só teve o trabalho de escolher, escolheu ali o Douglas Borges, deitou pra um lado, ele mandou a bola pro outro, agora na ressacada, tudo que o Avaí queria, né? Douglas Borges aí acaba entregando o ouro, o Avaí vai vencendo por 1-0, a informação para Iga Atacado. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Tem Vai gol. lá, tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior, informam, vai lá, Claudinei Corsi. É o segundo do Juventude em Ribeirão Preto, agora Juventude 2, Botafogo 0. Conseguindo um bom resultado, Juventude. Presidente Wagner Ferreira, era tudo que o Avaí queria. Um gol logo no começo do jogo. Que lambança do Douglas Borges. É, pode pôr na conta dele, exclusivamente, 100% em culpa do goleiro. Responde o Guarani, Mike, bate de fora da área, cai no canto direito, o goleirão Igor Bom para fazer a defesa completa aí, presidente. Pelo seguinte, porque o Guarani estava com a saída, o time saindo, ele me cobra uma reposição de bola, dá no pé do atacante. Aí não teve nem tempo de qualquer zagueiro voltar para dar marcação. O próprio goleiro saiu para chegar, ver se diminuía o espaço do Denilson, e ele já tocou na saída dele sem qualquer chance. Então, 100% culpa do goleiro nesse gol do Avaí. E vem mais Avaí, Felipinho, carregou a bola fazendo embaixadinha, foi pro chão, é falta nele! Avaí à vontade no jogo, dessa vez com o Felipinho, carregou a pelota, fazendo embaixadinhas, foi pro chão, é falta para a equipe do Avaí. Ô Guarani, vamos acordar que já tem 7 minutos de jogo e tá 1-0 pros caras, Albertinho. É, o Felipinho achando que tá ali jogando futebol de areia, né? Olha, ele foi dominando, ele foi com a coxa, foi batendo o balãozinho. Ali os jogadores do Guarani foi cercando ali, o Alan Santos não pensou 2 vezes, né? Acabou ali fazendo a falta frontal, falta perigosa. Depois desse gol que o Douglas Borges acabou dando aí, pra mim toda falta é falta perigosa. Lucas de Souza segue na ressacada, Avaí 1, Guarani 0, informação para o Alves Satoshi. E foi o primeiro gol que o Douglas Borges tomou com a camisa do Guarani, né? Exatamente, o primeiro gol, mas que delivery, hein? É, rapaz, falta pros caras. E bola parada no time do Avaí, sempre com o Rafael Gava, na camisa número 23, que é a dele. Volante meio-campista do time do Leão, que vence pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Denilson, numa falha incrível do Douglas Borges. Falta pros homens lá pela meia esquerda, vem pra cobrança Rafael Gava, cabeça erguida na perna direita, ele vem direto pro gol, passa a direita, vai fora! Que cobrança do Rafael Gava! A bola passou à direita da meta do Douglas Borges, que voou, mas eu não sei não, se vai no gol é gaveta, Alberti! Que batida do Rafael Gava, hein? Tava longe, é verdade, ali pelo lado, né, esquerdo, ele mandou o balaço com a perna direita, tirando mesmo, literalmente, o goleirão. O nosso goleirão Douglas Borges. Olha, eu vou falar pra você, hein, Lucas, passou isso aqui, ó, da trave, e eu não sei não, viu? Olhando daqui, se vai pro gol,
era a rede. Segue no ressacada, Avaí 1, Guarani 0. A informação para a Jump Esportes. Vai lá, presidente. Que vizinho chato esse tal de Gava. Ele é aqui de Americana. Vai aprontar uma dessa pra nós? Pois é, rapaz. E sai jogando o Guarani. Saída de bola pressionada. Retoma mais uma vez o time do Avaí. Igor Inocêncio foi tentar o passe. No comando foi desarmado. Retoma João Vitor e puxa o contra-golpe pro Bugre. Bola aberta na ponta esquerda com o Mike. Mike esticou pra Derek. Passou João Vitor no ponto futuro. Derek preferiu prender. Foi pro chão. É falta nele. Derek tinha opção de tocar essa bola no João Vitor, preferiu dar mais um drible, foi derrubado, falta para o Guarani, falta do Felipe Silva em cima do nosso camisa 11, vem pra cima, vai em busca do empate o Bugre, Albertinho. E tá sentindo o Levanderek, né, pelo lado esquerdo ele puxou o contra-ataque, né, primeiramente o Isaac tomou uma pancada lá atrás e o juiz não deu nada. Né, depois ali o Derek foi puxando o contra-ataque, ele tomou o rapa, né, tomou uma pancada por baixo, falta pelo lado esquerdo, já tá de pé, graças a Deus, Levanderek, se caso você espirrar, saúde. Né? Falta marcada, falta perigosa. Quem sabe agora, Lucas de Souza? Quem sabe na bola parada o gol de empate do Guarani. Pouco tempo depois do gol do Avaí seria importante. Seria importante pro Guarani voltar pro jogo. Vem pra cobrança na perna direita, Diogo Matheus na perna esquerda, o Mike. Sempre os dois pra cobranças de bolas paradas no time do Bugre. Diogo Matheus com a sua perna direita, na perna canhota. O Mike vem pra cobrança, Diogo Matheus ou Mike. Mike ou Diogo Matheus. Apenas um homem na barreira, na marca de 9,50 no primeiro tempo. Diogo Matheus fatiou, a bola vem fechada, sobe a defesa, tira do jeito que dá por ali, o Roberto manda a bola pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Guarani pela esquerda, continua a pressão do Bugre, Albertinho. Diogo Matheus tentou fatiar a bola na segunda trave, ali a zaga estava esperta, né, ali o Roberto acabou mandando pela linha de fundo, o escanteio, o primeiro do Guarani, nesse primeiro tempo, a informação para a Pizzaria Papagaio. Na marca de 10 cravados da primeira etapa, você ouviu o toque da mesa digital do Felipe Marques, escanteio para o Guarani, vem para a cobrança Michael, Diogo Matheus, na jogada ensaiada no último jogo, deu certo o lance porque o Derek fez o gol contra o Atlético Goianiense na rodada passada, mas agora são tempos passados, é outro jogo, o Guarani precisa entrar no jogo, tá 1-0 pros homens, vem pra cobrança Diogo Matheus, uma pequena confusão dentro da grande área, o árbitro Paulo Belenci Alves aproveita para dar uma pequena advertida nos jogadores dentro do tumulto, atenção, é pressão do Guarani, vai pintar chuveirinho, passou Diogo Matheus da bola, é o Mike na cobrança na perna esquerda, vem no primeiro pau, o toque de cabeça, agora sobrou Bruno José, ajeitou pra perna direita, mais um drible, foi pro chão! Foi pro chão, Bruno José, o árbitro manda seguir, teve a chance o Guarani, Albertinho. Pra mim foi pênalti, hein? Escanteio ali, não como o Diogo Matheus passou, foi esperto, hein? Ele tentou o Guarani perdendo a bola aí, Lucas de Souza. O Diogo Matheus passou pela bola e pelo lado esquerdo ali o cobrança de escanteio do Mike. A bola passou por toda a área ali, a bola sobrou pro ele, né? Pro Bruno José, que fez o rabisco na frente da zaga do Avaí, e pra mim ele tomou um trançapé, pra mim não foi nada. Mas pareceu. O Bruno José, ele forçou o contato. Né? Mas assim, ele deu um corte bonito. Se ele tivesse tentado o gol, Lucas de Souza, seria mais proveitoso do que essa piscinada. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 11, quase 12 desse primeiro tempo, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 20ª rodada, primeira do retorno, por enquanto na ressacada, 1 para o Avaí, gol do Denilson, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. O Botafogo segue perdendo para o Juventude 2-0 em Ribeirão Preto, e mais um jogo em andamento, o ABC do Rio Grande do Norte está empatando por 0-0 com o Londrina. Essência, a frequência da vida. Lucas de Em 2023, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração na sua transmissão. Um abraço pra galera da Rádio Futebol na Canela, conosco na retransmissão deste jogão de bola, Albert Cavalcante. A informação, 53% de posse de bola para o Avaí, 47% para o Guarani. 2 finalizações para a equipe do Avaí, 1 para o Guarani. Escanteios, nenhum para o Avaí e 1 para o Bugre. A informação para Prone Alimentos. Wagner Ferreira, 12, quase 13 da primeira etapa, 1-0 para os homens. O Guarani não se intimida, não. O gol foi acidental, né? Entregamos de presente para o time do Avaí. Então, as chances estão aí abertas. Aí. O Guarani me parece que não sentiu o gol, está tentando. Vejam as sinalizações, apenas 2 para o time da casa e 1 do Guarani. Aquele lance polêmico ali em cima do Bruno Calvo José, não sei se, né, me parece que ali que ele foi tocado. Em todo caso, né, nem VAR foi chamado e depois daquela outra finalização. Então ele não está morto no jogo não, está indo buscar o empate. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa
Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Caído o artilheiro do jogo por enquanto, o Denilson tá no chão, Alberti. Denilson está no chão, né? Ali quando aparece também o Barroca passando todas as suas instruções, jogadores do Guarani também fazendo aquela famosa conferência. 13 minutos do primeiro. Vamos ver que agora não sei se ele sentiu alguma coisa, se ele acabou tendo um choque, né? Mas está ali sendo levado ali, né, pela equipe médica do Avaí, mas parece ser nada grave, Lucas Souza. Lucas. Fala, Claudinho Corsi. Uma passadinha pela audiência aqui ao redor do Brasil, dos canais de futebol interior, em Palhoça, Santa Catarina, em Lauro de Freitas, na Bahia, em Florianópolis, Santa Catarina, em Recife, no Pernambuco, em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, em Brejo Santo, no Ceará, também em Birigui, São Paulo, Joinville, Santa Catarina e Cabreúva, em São Paulo. Muito obrigado a todos que estão ligados aqui na nossa jornada esportiva Canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. Desce a ladeira, vem Avaí pro campo de ataque, bola aberta na meiga direita com Igor Inocêncio, chega na metade do campo, ele deixa a curtinha jogada com Wellington, volta o lance, Igor Inocêncio domina, tá pressionado, faz o giro do corpo pra frente, tenta fazer o lançamento, buscando ali o Wellington na devolução no corredor, a bola bate na marcação do Bugre, volta de graça pra defesa do Avaí, mas a bola acabou saindo. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. Vem Guarani, bola retomada pelo Isaac, o Mandrake sai da esquerda, vem pro centro, traz a jogada por dentro, volta a jogada. Volta o lance com Alan Santos. Alan Santos, camisa 12 dele, abriu na quarta zaga com o Lucão. Lucão chega junto ao círculo central do gramado, deixa de lado a jogada com o Mike. Mike aposta a corrida, passa a metade do campo, deixou com o Isaac. Isaac volta o lance com o Lucão. Lucão troca passes, trabalha a bola, o time do Guarani no campo de defesa. Lucão deixou com Alan Santos, cabeça erguida, domina, para, pensa, pisa, olha, passa a metade do campo, deixou de lado a jogada com Lucas Araújo. Lucas Araújo volta o lance com o Lucão, troca passes, roda a bola, o Bugre busca espaço, tá todo no campo de defesa o Avaí. Bola lá pela meia esquerda, domina João Vitor, domina, faz o giro, gira de um lado do outro, virou a penteia, volta o lance, volta a jogada na zaga central com Alan Santos domina, 2 toques na bola, abriu pela meia direita com o Diogo Matheus, pra cima da marcação do Denilson, deixou com o Lucas Araújo, lançamento pra Matheus Barbosa, tentou virar a jogada na ponta esquerda, buscando o João Vitor, chega aí Igor Inocêncio, afasta pro jornalista, estava apontado, manda pro Mato que o jogo é de campeonato, lateral para o Guarani pela direita, 16 cravados, primeira etapa de jogo, Guarani insiste, saiu atrás do marcador, um gol logo no começo do jogo, uma bola entregada do Douglas Borges, o gol do Denilson, 1-0 pros homens, vem Guarani, corre atrás do prejuízo, flechada neles Guarani, flechada no Leão Bugre, bola com a Ana Santos, ele vira o corpo para trás, volta, jogada com Douglas Borges, Canais, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Alô Pedro Lino, também conosco Marcelo Borges, Maria Aparecida Dami, também o Gabriel Moraes, todo mundo ligadinho conosco. Vamos subir, família, vamos subir, vamos chegar a 50 simultâneos até o fim do nosso primeiro tempo. Vem Guarani, Derek pela ponta esquerda, encara a marcação de 3, soltou curtinho com o João Vitor, daí pra Mike, Mike puxou pra perna esquerda, cruzamento, a bola fechada, passou pro Matheus Barbosa, tira a defesa, afasta Cortez, completa o serviço, o Wellington manda pra frente, chegou com perigo o time do Guarani pela esquerda, Alberti. Rapaz, hein, que bola, hein, o cruzamento ali do Mike, a bola acabou quicando na frente do goleirão ali, o Igor Bom, né, e ali perdeu o time ali, o Bruno José, mais um pouquinho, hein, se ele fosse um pouquinho maior, Lucas de Souza, poderia sair o primeiro gol do Guarani. Olha, esse Leão não é tão grande assim, segue na ressacada, 1-0 para o Avaí. E vem Bugrão, Lucas Araújo, fatiou de perna direita, faz o lançamento buscando o Mike na ponta canhota. Passe foi nas costas do Mike, o passe não foi bom, lateral de graça pro time do Avaí pela ponta direita, campo de defesa, 17,5. O Leão não é tão feio assim não, Guarani tem mais time, Guarani tem mais bola, pode chegar o gol de empate ainda no primeiro tempo. Vai lá, Claudinei Corsi. E com esse resultado, o Avaí está deixando temporariamente a zona da degola, está em 16º com 20 pontos. Na zona do Z4, Tombense, Chapecoense,
Londrina e ABC de Natal. Lateral, bola pro time do Avaí pela ponta direita, manda pra frente, Igor Inocêncio buscando ali o Denilson no comando de ataque, a bola bateu, rebateu, volta no campo de defesa com Jean Kleber, ele deixa a jogada com Roberto tentou fazer a bola esticada pela ponta esquerda, achou lá pela canhota, Rafael Gava, volta o lance com Jean Kleber engata a primeira, segunda, terceira marcha, foi desarmado pelo Lucas Araújo, a bola espinhada sobrou com Isaac ajeitou pra Diogo Matheus, engatou a primeira, segunda marcha, botou na frente, foi obstruída, é falta do Cortez em cima do Diogo Matheus, o jogo tá parado, é falta que pode levar perigo. A meta do goleirão do Avaí, Alberti. Diogo Matheus, pode ir pra cima do Cortez, que o Cortez ali é só na falta, hein? O Diogo Matheus foi levando, o Cortez deu aquela puxada na camisa. Na minha terra, cartão amarelo, falta já cobrada. Já cobrada, Bugrão no ataque, cruzamento do Bruno José, passou pelo Derek, passa, tira a defesa, voltou pra Isaac, intermediária, ficou marcado, soltou na meia direita com o Diogo Matheus, cabeça erguida, chamou a marcação pra dançar, soltou na ponta direita pra Bruno José, um pra lá, dois pra cá, no Chiruliro lá, cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área, cruzamento forte do Bruno José, evita a saída do outro lado, João Vitor. Conseguiu evitar a saída, mas o domínio não foi bom, ela se perde em linha lateral para a equipe do Avaí, campo de defesa, Canais, futebol interior e Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Saída de bola errada da equipe do Avaí. Igor Inocêncio entrega a bola de graça para Mike. Soltou pela meia esquerda, recebeu. João Vitor, cruzamento, a bola fechada, fechou. Derek tira a defesa do Avaí. Completa o serviço, afasta o Wellington. Rebote voltou com o Lucas Araújo, tentou domínio. A bola espirrada, foi desarmado pelo Wellington. Pega o rebote, Denilson ajudando a defesa. Soltou pela meia esquerda com o Felipinho. Felipinho devolveu para Denilson na ponta esquerda. Encara a marcação, tentou fazer o giro na frente de dois. Ficou difícil. Alan Santos tira, completa o serviço. Diogo Matheus. A bola ficou com o Felipinho, tentou passar no meio de dois, ficou difícil pro Felipinho, forçou a barra e acabou derrubado o Felipinho, o árbitro não deu nada. Ô, Lucas, tive a mesma impressão. O Felipinho, ele fez, qual é o nome desse movimento que ele fez, Lucas? É o girosflim, né? Ele fez um girosflim, né? E acabou passando no meio das pernas. E passou no meio das pernas do Diogo Matheus. Diogo Matheus dá aquela puxadinha ali. Fez aquela obstrução. Né? O Paulo Belense. Se bem que o Felipinho acabou forçando ali o contato. Ele sabia que não ia passar no meio de dois assim, de uma maneira natural, acabou jogando o corpo em cima dos marcadores. E vem Guarani, 20 minutos. Você ouviu o toque da mesa digital do Felipe Marques, passou o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, Série B, ressacada ao palco do espetáculo, por enquanto 1 para o Avaí, 0 para o Guarani. Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série B, Campeonato Brasileiro, Botafogo segue perdendo para o Juventude por 2-0 e o ABC empatando com Londrina 0-0. Hoje pela manhã, Copa do Mundo de Futebol Feminino, o Brasil mais uma vez perdeu para a França, desta feita 2-1 na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. A alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida, Alberti. E vamos lá, né? Pra estatística da partida, quando eu estou vendo ele, hein? Lewanderick está caído, Bruno Mendes está no aquecimento. Aí é brincadeira, Derek. Faz isso comigo não, Lewanderick. Mas vamos lá pra estatística da partida, né? 38% de posse de bola para o Avaí, 62% para o Guarani. Ó o Guarani com posse de bola aí, ó. Com 2 finalizações para o gol do Avaí e uma do Guarani. Escanteio, 1 para o Guarani e nenhum para o Avaí. Ele pediu pra sair, cara. Quem pediu pra sair, Albertinho? O Lewanderick pediu pra trocar, cara. Há alguns jogos o Derek vem sendo caçado em campo, afinal é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas teve um lance logo no começo do jogo, ele recebeu uma entrada, né? Ele tomou uma Paulistov. E parece que não vai dar pro nosso camisa 11. Wagner Ferreira, 22 cravadas, primeira etapa, 1-0 Avaí. Sei lá, hein? Muito mimimi também. Ele não faria um esforcinho pra ficar em campo? Já acabou desabando, não vi lance nenhum pra contusão. De qualquer maneira, o dodói é do jogador, é subjetivo, não pediu pra sair, então não tem o que fazer. Vai entrar o Bruno Mendes. Tecnicamente, o Guarani perde ou ganha com o Bruno Mendes? Eu acho que fica mais ou menos do mesmo tamanho. Eu acho que o Bruno Mendes é até mais finalizador do que o Derek. O Derek tem presença de área pelo tamanho, né, pelo porte físico. Mas, olha, não vai, eu acho que vai ficar um 6 por meia dúzia aí, viu?
Pois é, já vai ter que mexer o técnico Humberto Loser, o Derek vai embora, vai entrar o Bruno Mendes daqui a pouquinho e vem Avaí. Lá pela direita, Igor Inocência aposta a corrida, bota na frente, se livrou da marcação do primeiro e do segundo. Tá esperto, tá tranquilo, tá favorável, consegue tomar posse de bola. João Vitor manda pra frente, a bola sobe e desce e cai pela meia direita, vai dominar tranquilo e favorável Jean Kleber. Jean Kleber bota na frente, se livrou do primeiro, do segundo, lindo lance, nova finta. Abriu pela meia direita com William Potker, dominou, carregou na contramão. Passe de futsal no comando pra Jean Kleber lá na direita, forçou a barra, forçou a passagem pra cima do Lucas Araújo, nada feito, tira a defesa do Bugre, rebote voltou pela meia esquerda com o João Vitor, tentativa de tabela com o Isaac, o Isaac tentou a devolução de letra. Jogar sério, Isaac. Vamos jogar sério. Tá 1-0 para Avaí. Bola aberta na meia esquerda. Tenta fazer a jogada lá. O Felipe Silva soltou pela meia com o Cortez. Volta o lance com o Felipe Silva. Deixou com Rafael Gava. Rafael Gava sai da esquerda, vem pro centro. Traz a bola por dentro. Deixou com o Wellington. Wellington domina. Volta a jogada na zaga central. Domina a parada Roberto. Roberto, camisa 4. Abriu pela meia direita com Igor Inocêncio. Passa a metade do campo. Deixou com William Potker. William Potker domina. Volta a jogada no campo de defesa. Troca passes. Roda a bola, o Leão da Ilha. Bola invertida da direita para a esquerda. Vem Rafael Gava. Na verdade é o camisa 35. O Felipe Silva. Solta a bola pelo meio. Agora sim com o Rafael Gava. Tabela curta com o Wellington. Abriu pela meia esquerda com o Denilson. Denilson soltou para Cortez. É aquele Cortez do São Paulo e do Grêmio. Olha o Cortez aí. Volta a jogada com o Rafael Gava. Rafael Gava encara a marcação do Bruno José. Vira o corpo para trás. Volta a jogada. Volta com o Felipe Silva. Felipe Silva de perna canhota. Inverte a página. Vira a folha da esquerda para a direita. Ele tem Roberto. Roberto domina. Solta a jogada pelo meio com o William Potker. Volta a jogada com o Roberto. Roberto deixou de lado a jogada com o Wellington. Wellington para Jean Kleber. Volta o lance com o Roberto. Troca passes. Roda a bola. Vai, Alberti. É o retrospecto entre as equipes, né? São 14 jogos com 8 vitórias do Guarani. Ah, mas tá de brincadeira, hein, não, vai amarrar a chuteira lá o Douglas Borges. Tá tomara tranquilo. que seja isso aí mesmo, né? Quer ganhar tempo, acho que deve ser pro Bruno Mendes entrar, não é possível, né? Mas quando vai mudar, né? É isso. Vai mudar, vai embora o Lewanderic, o camisa número 11, vai embora entrando o 9 Bruno Mendes. Lewanderic, camisa número 11, vai embora, entra o 9 Bruno Mendes, a informação para atacado. Mas vamos lá, né? O retrospecto entre as equipes são 14 jogos, com 8 vitórias do Guarani, 3 empates, 6 derrotas. 34 gols marcados e 23 gols sofridos. A informação para Ridger Comunicação Integrada. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. O técnico mexeu, o comentarista falou, vai lá, Wagner Ferreira, a entrada do Bruno Mendes no lugar do Derek. O Derek estava num melhor momento do que o Bruno, né, nas partidas anteriores. A prova é que vinha sendo mantido como titular no time. Agora, a contusão aí, que a gente nem observei, nenhum choque, nada, mas é contusão, como que eu disse, é subjetivo, não dá para continuar, fazer o quê? Agora entrou o Bruno Mendes, substituto natural. Será que o Guarani ganha ou perde com essa alteração? O jogo é que vai dizer. Se as oportunidades aparecerem, o Bruno Mendes tem condição para guardar. Vai no campo de ataque, cruzamento do William Potker no segundo pau, fechou Felipinho. Chutou pra cima, chutou pra fora, tiro de meta em favor da equipe do Guarani, Alberti. Pelo lado direito, né? Ali nas costas do Mike. O William Potker brigou até o final. Eu achei que a bola ia sair, mas não, ele conseguiu ainda dar um toque, ainda fazer o cruzamento. Ali o Filipinho pelo outro lado, né? Ali ele tentou ali dominar, chutar, fazer alguma coisa. Acabou pegando de canela, mandou a bola por cima. Segue na ressacada, Avaí 1, Guarani 0, a informação para Chimonzão no audiência. A audiência qualificada, vai lá, Claudinei Corsi. Legal no Facebook, o Ricardo Micheloni com a gente aqui, vamos Bugre. O Reinaldo Cardinali também tá de brincadeira, né? Eu sabia que uma hora isso do goleiro ia acontecer. O Marcelino Fernandes com a gente aqui também, perguntando se o Albert tomou o remedinho de pressão. O Eduardo Tolentino com a gente aqui também, vamos grande Dudu. E o Ideraldo Frank, lá em Balneário Camboriú, mandando um abraço aqui para todo mundo. Muito obrigado, viu, Ideraldo? Grande abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior Essência FM, ligadinho em você. Tenta o Guarani, tabela curta do João Vitor com Isaac, bola perdida, retoma a posse de bola, o time da Avaí com Rafael Gava. De trivela na ponta direita para William Potker, vem os caras. William Potker na ponta direita, corre curtinha na casa da tia, botou na frente, tentou cruzamento, a bola bate na marcação, vai fora, escanteio. Escanteio para o Avaí lá pela ponta direita. Desceu perigosamente lá pela direita o Leão da Ilha, Albertinho. Vai descendo pelo lado direito, ali é o mapa da mina ali pro Avaí, né? Ali pelo lado direito, ele vai fazendo pra cima, vai pra cima do Mike, né? Bem que depois o presidente podia dizer, né? Queria ver o Kaique em campo. Mas tudo bem, cruzamento, a bola acabou acertando o jogador Guarani.
Escanteio para o time havaiano. A informação para a Pizzaria Papagaios. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o Pagode na defesa do Guarani. Vamos tirar daí, Lucão. Se vira, Alan Santos, alerta vermelho ligado na defesa do Bugre. Rafael Gava na bola, é sempre ele nas bolas paradas. Vem levantamento no capricho, a bola subiu, desceu, cai na entrada da pequena área. Toca de cabeça, cai no segundo pau, tira, Mike. Completa o serviço, João Vitor manda pra cima. A bola sobe, desce, cai na intermediária, briga pelo rebote, William Potker. Toca de cabeça, mas toca também contra a cabeça do Bruno José, que vai ao solo, abre contagem ali pro Bruno José, arbitragem, Albertinho. É, o Bruno José, né, ali numa dividida, cabeça, com ali com o jogador do Avaí, né, o camisa número 98, ali o Igor Inocêncio, e ali ali foi feio, né, porque ali muito feio. O Bruno José, quando ele caiu, ele deu aquela famosa travada, né, quando ele subiu de cabeça, quando ele aterrissou, foi cabeça com cabeça, ali eu achei que ele ia se torcer todo ali, caiu, né, com uma certa preocupação aí. Pois é. O departamento médico aí do Guarani vai entrando aí. Vamos aí ver, que tomara que não quiser. Mas o lance já é a primeira, né? Vendo o lance, assustou o Lucas de Souza. Assusta, choque de cabeça, assusta, principalmente por conta do passado recente, envolvendo o Regis. Vai lá, Claudinei Corsi. Mais algumas cidades ligadas com a gente aqui, através do nosso canal de áudio, do nosso, também do Radiosnet. Enfim, Maceió, nas Alagoas, com a gente aqui. Também Belém do Pará, São Paulo, capital, Rio Preto e também Pesqueira, no Pernambuco. Todo mundo ligado aqui na nossa jornada esportiva. Valeu demais, galera. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vem Avaí pro campo de ataque, Rafael Gava, gira a jogada ali na metade do campo com o Wellington. Dominou, chamou Isaac pra dançar. Isaac ficou pra trás, belo drible do Wellington. A bola aberta na ponta esquerda com Cortez, seu ex-companheiro de São Paulo. Ele volta a jogada com o Felipe Silva no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Desceu o Avaí pela ponta direita, Jean Kleber soltou, boa bola para Denilson pela meia. Vem o chute do Potker, a bola explode na marcação. Voltou para o Wellington, abriu pela meia esquerda com Cortez, olhou para dentro da grande área, fatiou, fez o cruzamento, fechou Denilson, fecha também Lucão, afasta o perigo. A bola sobe e desce, cai na metade do campo, Felipe Silva toca de cabeça. A bola subiu, desceu de novo, Wellington dá certa jogada no bate e rebate, no pernas para quem te quer ali pelo meio. Se dá melhor o Lucas Araújo e na sequência sofre a falta, Alberti. Ali Lucas Araújo, né? Bate e rebate, ali o William Potker tentando, né, finalizar ali pelo meio e por incrível que pareça, hein? O Mike que fez o corte, ali o Guarani foi tentando sair no contra-ataque, mas ali o Lucas Araújo tentou achar o Bruno José pelo lado esquerdo, ali acabou recebendo a falta. Falta já cobrada, segue, hein? Na ressacada. Guarani 0, Avaí 1. A informação para Prone Alimentos. E vem Guarani, Mike tentou fazer a virada de jogo, a bola bate no Rafael Gava. Volta para o lateral esquerdo do Guarani, deixou curtinho agora com Isaac. Isaac Mandrake domina, carrega na contramão, volta a jogada com o Mike, protege. Volta o lance com o Lucas Araújo, rebobina a fita, recalcula a rota. Liga o GPS lá com o Alan Santos na zaga central. Daí para Diogo Matheus estica a jogada no corredor pela ponta direita, linha lateral dos treinadores, deixou para João Vitor para Matheus Barbosa, tentou passe, a bola bate no Rafael Gava, sobra com o Filipinho, que se livra da marcação do camisa 5 do Bugre. Tem habilidade, tem ousadia, camisa 38 do Avaí. Jean Kleber, lançamento para absolutamente ninguém. 31 minutos passados deste primeiro tempo, passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio da Ressacada em Florianópolis, é o palco do espetáculo por enquanto. Denilson foi para a rede, 1 para o Avaí, 0 para o Guarani. Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior. Em Ribeirão Preto segue Botafogo 0, Juventude 2, finalzinho de jogo. Lá em Natal, na Arena das Dunas, o ABC vai empatando com Londrina por 0-0. Amanhã, 6 da tarde ou 6 da noite, como preferirem, tem Ponte Preta e Vitória com cobertura dos canais Futebol Interior. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Quando você pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que te fizeram permanecer. Wagner Ferreira, antes o Albert Cavalcante com as estatísticas do jogo. É isso mesmo, Lucas de Souza, 31 minutos do primeiro tempo, 52% de posse de bola para o Avaí, 48% para o Guarani, com 3 finalizações para o Avaí, 1 só para o Guarani. Escanteios, Lucas de Souza, está tudo igual.
Um para o Avaí, um para o Guarani. A informação para a Rídia. Vem Avaí, bola esticada, Rafael Gava, engata a primeira, segunda marcha, corre Cutia, soltou no comando pra Potker, a bola passa pelo camisa 10, fica de graça lá com o goleirão Douglas Borges que faz a defesa, Wagner Ferreira, 32,5, quase da primeira etapa e o jogo. O Guarani sente muito a falta de um organizador no meio campo, o Bueno hoje tá fazendo muita falta, o Barbosa tá meio perdidão aí, porque ele costuma jogar com o Bueno e eles se revezam, né? O Bueno até segura um pouco mais a marimba e solta um pouquinho o Barbosa. Hoje o Barbosa tá perdidinho, não sabe o que fazer, porque o Araújo também não tá resolvendo nada no meio campo. E o Avaí, diga-se de passagem, fez o gol e mais nada, né? Nada. Então, tá aí, o jogo tá em aberto ainda, não é motivo para preocupação, desde que o Guarani, né, entre no jogo e aproveite mais as oportunidades. Acabou. Acabou hoje, Claudinei Corsi. Em Ribeirão Preto, o Botafogo foi derrotado por 2-0 pelo Juventude. O Juventude agora é o 7º colocado à frente do Guarani com 33 pontos e o Botafogo na 9ª colocação com 30 pontos. Jogo parado, falta marcada e subiu o Canário. Cantou o passarinho lá pro Alan Santos, Alberti. Alan Santos ali, né? Pô, mas o Alan Santos também foi infantil em cima do Filipinho, né? Filipinho dominou de costas. O Alan Santos esperou, né? Deu kick na frente a bola, deu kick na frente do Filipinho. Se o Alan Santos ficar parado, ele não tinha por onde passar, né? O que ele fez? Ele meteu o pé por baixo. Aí é cartão amarelo pra... Eu vou falar pra você. Ô, Alan Santos, pelo amor de Deus. E a gente... Volta, Valber. Volta, Valber. Aí foi uma falta frontal. Ele não tinha o que fazer. A informação para o restaurante do Dadá. Falta pros caras. 33, quase 34 do primeiro tempo. É o seguinte, hein? Esse Rafael Gava, camisa 23, bate bem na bola. Já provou isso numa falta anterior. Pela esquerda, mas quem vai na bola é o Cortez. É o Bruno Cortez. Lembra do Bruno Cortez, Albert Cavalcante? Sim, Bruno Cortez, ele que foi, né, campeão da Libertadores, não foi? Com o Grêmio? Em 2017. Isso, foi campeão com o São Paulo também, né, da Sul-Americana. Em 2013. Exatamente. 2012, perdão. 2012. Vem pra cobrança Bruno Cortez, falta lá pela meia, uma falta frontal também, né? A meta do goleirão Douglas Borges, que coloca 2 homens na barreira e agora cantou o canário pro Jean Kleber. Jean Kleber tá amarelado, volantando o time do Avaí, Albertinho. E ali, ó, o Paulo Belense Alves do Prazer Estilo, apontando ele, foi pra você. Então ali o Jean Kleber, né, levou o cartão amarelo, mais um, hein. E o Alan Santos não tava pendurado não, viu. E ali, aí continua, hein. Ali continua e a gente já percebe pela idade, né, do árbitro aí, né, pouca experiência em apitar jogos grandes, os jogadores vêm montando, né? O Wellington, que é experiente, tá pra cima dele, o William Potker também, querem montar em cima do árbitro. Se eu fosse ele, já sai, jogador do Avaí, já sai aplicando o cartão amarelo à torta direita, né não, ô Lucas de Souza? Souza? E na realidade o que aconteceu foi uma cotovelada do Jean Kleber lá no João Então é vermelha, pra expulsão. Pois é. Falta pro Avaí, vem pra cobrança o Cortez. Na verdade, quem tomou foi o Roberto. Roberto, camisa 4. Vem pra cobrança, Cortez, levantamento, a bola fechada no segundo pau. Passa por todo mundo, vai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Vai lá, Claudinei Corsi. Aqui no Facebook, né, o Marcelino tá com a gente aqui. Diz que parece que o Bruno Mendes também tá baleado. Ou perguntando se ele tá errado. O Robson Ferreira acompanhando a jornada esportiva lá de Caçapava, São Paulo. Diz que vai ser 2-1 para o Guarani. O Luciano Alves, né, o Luciano Automóveis, diz aqui, Guarani muito ansioso, com adrenalina 1000. Tem que acalmar, colocar a bola no chão. Jogadores muito ansiosos, diz aqui o Luciano. Vamos tranquilizar, Guarani. 35, primeira etapa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Saída de bola apoiada do Guarani é sempre uma dor de cabeça. O Avaí marca a saída lá em cima, dificulta a saída. E agora saiu com bola e tudo lá o Diogo Matheus. Lateral para a equipe do Avaí no campo de ataque do Leão, viu, Albert? E outra coisa, o Douglas Borges também, né? Ele deu apoio. O apoio ao Avaí, acabou entregando de bandeja. O Guarani não aprendeu ainda. Tira essa bola pra frente, meu. Manda tirar daí, cara. Quando não dá pra sair jogando, realmente tem que pelo esticar amor essa de bola. Deus. E lateral cobrado, bola no fundo, passa pelo William Potker, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do time do Guarani. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
É o seguinte, né? Se vai quebrar essa bola jogando, quando ela chega na lateral, o camarada, seja o Mike ou o Diogo Matheus, ele estica essa bola, por que não estica logo de uma vez, né? A jogada ensaiada pelo jeito ali, né? Porque é um toquinho daqui, um toquinho de lá, você viu lá pela ponta que tava o Bruno José. Mas não é toda hora, velho. Fica manjado. Fica manjado. Olha lá. E tem que botar no chão. Agora ele tem que botar essa bola no chão e se vai quebrar, tem que marcar a saída de bola do Avaí, que não é nada disso, hein? Nossa, mas... Avaí explica porque tá na zona de rebaixamento. E vem Guarani. Bola solta com o João Vitor. João Vitor soltou pela meia com o Matheus Barbosa. Tomaram o doce da boca da criança. Chegaram de ladrão para ali o Wellington. Filipinho fica com a sobra, passe errado. A bola ficou na direita com o João Vitor. João Vitor tentou o passe por elevação buscando o Matheus Barbosa. A bola bateu, rebateu ali no Cortez. Sobrou com o Diogo Matheus. A bola voltou com o Cortez que manda pra frente. Rebate Alan Santos. A bola passa ali pelo Bruno José. Ali na cobertura, ali no rebote da jogada, sobra com o Igor Inocêncio. Bola solta lá pelo amigo, domina a parada, Jean Kleber lá na ponta direita com o Igor Inocêncio. Volta o lance com Roberto Canais, Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Sai jogando Avaí no campo de defesa, bola solta lá com o Jean Kleber, daí para Rafael Gava, tá marcado, camisa 23, Jean Kleber se aproxima para tentar chutar, a bola dá certo, fica com o Wellington, domina, cabeça erguida, tem espaço, sai jogando, a bola com o Potker, foi tentar o domínio, bater a carteira dele, a bola ficou do lado esquerdo, o Wellington foi pro chão, o árbitro... Deu falta de ataque, deu falta do Bruno Mendes em cima do Wellington. Jogo já recomeça. Roberto estica a jogada na ponta direita com Igor Inocêncio. Bota na frente, tem espaço. Encara a marcação do Bruno José. Sai da direita, vem pro centro, volta a jogada com o Roberto. Roberto dominou, volta o lance lá pela ponta direita. Domina a parada, o Jean Kleber domina. Volta a jogada lá pelo meio. Domina a jogada o camisa número 98 do time da Avaí, o Igor Inocêncio. Daí pra Rafael Gava. Estica a jogada na ponta direita com o William Potker. Carrega na contramão, tá marcado, volta o lance, troca passes, roda a bola o time da Avaí. Canais, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Trabalha a bola, roda a pelota, faz a bola correr o time do Avaí. Bola solta no campo de defesa com Igor Bom, de primeira ele joga parada lá pela meia direita com o Roberto, zaga central, camisa 4 dele. Cabeça erguida, engata a primeira, segunda marcha, para na intermediária, deixa de lado a jogada com Igor Inocêncio. Igor Inocêncio domina, sai da direita, vem pro centro, traz por dentro, volta a jogada com Roberto. Roberto na zaga central, estica a jogada com William Potker, sai da direita, vem pro centro, busca alguém para jogar pelo meio, ele inverte a página, vira a fúria da direita para esquerda com Felipe Silva, ele deixa a curta jogada com o Jean Kleber dominou, bota na frente, passa o pé em cima da bola, deixou de lado a jogada com o Cortez, linha lateral dos técnicos junto do Humberto Louser, ele joga a parada lá pelo meio com o Denilson de primeira, volta a jogada no campo de defesa com o Felipe Silva, daí para Rafael Gava, outra vez com o Denilson, olha onde tá o camisa 9 do Avaí, veio buscar jogo na intermediária, conseguiu se livrar da marcação no primeiro, bota na frente e deixou de lado, faz bem a jogada daí para o Wellington, estica boa a bola para Igor Inocêncio no corredor pela direita, bota na frente, linha de fundo, atenção, vem cruzamento, a bola perigosa, William Potker dominou, girou, bateu de perna direita em cima da zaga, voltou para William Potker, consegue evitar que o jogador do Avaí chutasse ali o Lucas Araújo, volta com camisa 10 do Leão, vem mais Avaí, bola no bico da área, vem o chute cruzado, ela passa a direita, vai fora. Chute cruzado lá do Denilson, passou à direita, foi pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Guarani, Albertinho. O mais legal de tudo aqui, ó, eu acabei ali quando alguns jogadores do Guarani se levantam ali, que o máximo agora pode ser 5, né? Se levantam ali pra fazer aquecimento atrás do gol ali do goleirão Igor Bom. Uma coisa que eu percebi, o presidente também percebeu, com certeza, o troca de passe. O Avaí ficou 1 minuto tocando a bola de um lado pro outro e ninguém foi dar o bote. O Guarani está passível, o Guarani está aceitando a situação no campo, quando aqui mostra as estatísticas, 54% de posse de bola para o Avaí, 46 para o Guarani, com 4 finalizações do Avaí e só uma para o Guarani. Escanteios empatados. A informação para Café Canecão. Fala, acabou. Acabou aonde? Copa Paulista lá na rua Javari, o Juventus virou para cima da Ponte. 2 Juventus, 1 Ponte Preta, Macaca. Segue sem vencer na Copa Paulista. E aqui vem Guarani pela ponta esquerda. Tentativa de cruzamento do Bruno José. A bola bate na marcação, vai fora. Escanteio. Escanteio para o Guarani. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Escanteio para o Guarani pela ponta esquerda, tenta alguma coisa, dando no final do primeiro tempo o Bugre Alberti. Ali o Bruno José fez o cruzamento ali, ele acabou tomando, entre aspas, ali o pisão
ali do William Potker, né? A bola acabou saindo, o goleirão, o Igor Bom, quis dar uma de malandro, o escanteio marcado, mais um pelo lado esquerdo, o segundo, quando o Diogo Matheus e o Mike tá na bola. Sai daí! Todo mundo sabe o que vai acontecer. Pão, para com isso. Escanteio para o Bugre lá pela esquerda. Diogo Matheus pra bater. Que diferença faz cobrar com a direita ou com a esquerda? Nenhuma. Bom, a diferença é que pelo menos nesse jogo tem 2 jogadores do Avaí marcando ali, então são 2 a menos dentro da área do time do Leão. O cara vai cobrar na mão do goleiro. Pois é, vamos lá. Capricha aí, Diogo Matheus. Capricha aí, Mike. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Avaí. O árbitro ali, o Paulo Belenci Alves, espera alguma coisa antes de autorizar a cobrança do escanteio. Agora sim, agora ele autoriza Paulo Belenci, autoriza a cobrança, sai da bola o Mike. Dessa vez quem vem pra jogada é o Diogo Matheus. Na perna direita fez o cruzamento, a bola no primeiro pau, tentou fazer o domínio o Bruno Mendes, a bola vai pela linha de fundo. É novo escanteio, Albertinho. Mas pra mim não foi não. Ah não, ele deu tiro de meta. O árbitro também confundiu a tudo e a todos aqui também. Mas que cobrança de escanteio maravilhosa. Mal feita pelo magistral. Diogo Matheus, né? Nossa, o Diogo Matheus, ele bateu, né, com toda a categoria ali. O Bruno Mendes foi ajeitar e ali acabou eu não entendi por que essa dúvida, né? No escanteio, claramente foi o Bruno Mendes que tocou por último na bola. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Lançamento do jogo, Matheus buscando, Matheus Barbosa tira, defesa afasta Roberto, rebote voltou lá pela meia, Lucas Araújo, passe errado, agradece o presente lá pela meia esquerda, Denilson tentou fazer a jogada, no pé de ferro, ganhou a bola, sobrou com o Felipinho e tome contra-ataque do Avaí, Felipinho engata a primeira, segunda marcha, tem habilidade, soltou pela meia esquerda pra Cortez dentro da área, Cortez na perna esquerda, bate pro gol, manda pra fora. Fim de carreira. Tiro de meta pro time do Guarani. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. 44 minutos, primeiro tempo, Claudinei Corsi. O Marcelino pergunta aqui pro Wagner Ferreira. Presidente, o Isaac tá jogando? O João Rubio diz aqui, que drama, hein? Um abraço dos bugrinos da Bahia. Luciano Alves diz aqui, o time jogando com marcação baixa o tempo todo, mesmo perdendo o jogo para o todo poderoso Avaí. Mal demais o Guarani. O Reinaldo Cardinale diz aqui, cara, esse Lucas Araújo é ridículo. E aí, presidente? Bem, tem alguns jogadores, né, destoando o time do Guarani. O Isaac é um deles. Faz tempo, hein? E o nosso, do outro lado lá, porque eles inverteram agora, né? O Bruno Calvo tá lá na esquerda e o João Vitor tá aqui também. João Vitor também não disse porque entrou em campo. O nosso Barbosa, perdido em campo, ele tá pensando que ele é o meia-direita. Ele é malemar um volante ali de contenção. Quando ele sai pro jogo não acontece nada. Então, algumas figuras deixando a desejar e o resultado tá aí, ele perdendo o jogo, muito embora, né, todos sabem como aconteceu esse jogo. Foi uma bola entregue de presente pro time adversário. Ou seja, não tivesse o Denilson recebido o presente, tava 0-0 e outra coisa, apareceu o Loser ali, a troca de passe do Guarani, o Loser ali fazendo a famosa jantada em cima dos jogadores, querendo mais. Que jantar mesmo. Pra caprichar mais. Olha o Bruno Mendes, a bola esticada, espirrada, sobrou pro camisa 9, tentou forçar a barra, foi pro chão, perde. E tome contra-golpe do time da Avaí, mais 5 minutos, vamos até 50 no primeiro tempo. William Potker, tomaram a bola, tomaram o doce da boca da criança, João Vitor. Aí o Bruno José tentou passe pelo meio, passe errado. A bola bate e volta, insiste o Guarani, consegue recuperar a posse da bola. Isaac Mandrake soltou pela meia esquerda com o Bruno José, vai pra cima da marcação do Igor Inocêncio, chamou pra dançar, cruzamento, a bola fechada demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do time do Avaí. 45, quase 46 minutos deste primeiro tempo, mais 5, vamos até 50. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio da Ressacada em Florianópolis, é o palco do espetáculo e por enquanto 1 para o Avaí, gol do Denilson, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, destacando a Copa Paulista, jogos já terminados, o Primavera perdeu em casa para o 15 de Piracicaba 1-0 e o Juventus venceu a Ponte Preta de virada 2-1 na Rua Javari. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br.
Lucas de Souza. Acompanhando mais uma descida do Bugre, vem com Isaac. Isaac vira o corpo pra canhota, soltou pra Mike. Mike olhou pra dentro da grande área, na intermediária, ameaçou cruzar, soltou no corredor pra Bruno José. Na ultrapassagem, na tabela da certa jogada, Mike tenta o cruzamento, ela bate no William Potker, vai fora, escanteio. Sai bem a tabela do Bruno José com o Mike. Bonita triangulação, bonita transação do Guarani pela canhota, escanteio para o Bugre lá pela esquerda, Albertinho. Pelo lado esquerdo, o Bruno José e Mike fazendo a duplinha. O cruzamento do Mike, a bola acabou pegando mais uma vez na zaga do Avaí. O terceiro escanteio para o Guarani, o terceiro pelo lado esquerdo. Agora vem o Mike sozinho. Vai mandar direto para a área. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Avaí. Vem pra cobrança, Mike no primeiro pau, sobe Bruno José, sobe também defesa do Avaí, afasta o perigo. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Lateral, bola pro time do Guarani pela ponta esquerda. Saída de bola em favor do Bugre, lateral cobrado, bola solta lá pela meia esquerda. João Vitor bota na frente, deixa de lado a jogada com o Mike. Mike dominou, olhou pra dentro da grande área, ameaçou cruzar. Tem o Matheus Barbosa colocado ao seu lado, preferiu passe no corredor, passe pra ninguém. Passe pra ninguém, passe errado. Joga a bola no pé ali do Jean Kleber, que agradece o presidente, vai pro chão, é falta. Falta para ver no campo de defesa, Alberti. Ali o Guarani com a bola dominada ali, né? 3 jogadores em cima, o jogador do Avaí tava lá parado. Ele tava num verdadeiro bobinho. O Mike conseguiu tocar a bola no pé dele e foi obrigado a fazer falta. A falta, mas pelo amor de Deus, hein, o Lucas de Souza, o Guarani irreconhecível nesse primeiro tempo, hein? A informação para Jump Sports. Ô, presidente, tô sentindo o Guarani um tanto quanto nervoso. A bola tá queimando no pé, né? A gente faz os jogos do Guarani desde o início da temporada, o Guarani sempre com calma para trocar passes e tentar chegar. Hoje parece que tá tudo dando errado, o Guarani com pressa para tentar definir a jogada. Bom, nervoso contra um time desse do Avaí, zona de rebaixamento. Agora não mais, né? Com esse resultado aí. Mas não é nada dessas coisas, não. Time aí equivalente, Guarani superior tecnicamente, tem mais jogadores individuais. No entanto, alguns jogadores deixando a desejar. Eu acho que o Losers, como tem feito em algumas partidas, ele corrige o time. Que o Guarani, algumas partidas tem sido time de um tempo só. E ele tem essa capacidade de reverter a situação no intervalo, mesmo sem mexer nominalmente. Eu acho que pelo menos uma alteração cabe para o segundo tempo. Eu acho que a entrada do Regis... vamos meter o Regis aí nesse Mike jogo. também, acho que também o Mike acabou de tomar uma o próprio Kaique ali. Também pode entrar. O Kaique pode entrar, o Bruno José pode sair para entrar. O Kaique, bom, ele tem infinidade aí de opções aí. Lucas Silva. Exatamente, mas eu não contava com o Derek, né, cara? O Derek se machucar, né, sair. Eu não contava com... Porque eu vou falar pra você também, cá entre nós, hein? O Bruno Mendes no momento também, que o William Potker toma o cartão amarelo. É isso mesmo, muito obrigado, viu, parceiro? E eu acho que até o Marcelino Fernandes falou no Facebook a respeito se o Bruno Mendes tava meio baqueado ou não, mas a bola não tem chegado, né? O Bruno Mendes? O Bruno Mendes, ele só deu uma travadinha, teve um lance, eles são meio mancando, mas isso é normal, mas assim, ele vai pra um lado e pro outro, mas é assim, engraçado que ele vai pro lado direito, a bola vai pro lado esquerdo. E vice-versa. Ele vai pro lado esquerdo, a bola vai, então assim... Só o Derek mesmo. Momentos finais de jogo no primeiro tempo. 1-0 Avaí, gol marcado pelo Denilson logo no começo do jogo. Mas tem chance o Guarani pelo menos empatar ainda no primeiro tempo. Isaac carregou pela meia esquerda, engata a primeira, segunda marcha, chama a jogada por dentro com o Matheus Barbosa. De primeira soltou, acelerou, boa bola com o Diogo Matheus. Olhou pra dentro da área, gingou na frente do Filipinho. Vem cruzamento, a bola fechada. Bruno Mendes de cabeça, espalma o goleiro, tem rebote. João Vitor, gaveta! Gol! É do Bugrão! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campo. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Essência FM, João Vitor, camisa 19 a dele. Eu dizia, é o último lance do primeiro tempo, quem sabe na última bola da primeira etapa o Guarani não empata o jogo. Isaac, o Mandrake puxou a jogada, deixou com o Matheus Barbosa, que fatiou no Diogo Matheus. Diogo Matheus pra cima do Filipinho, fez o cruzamento na medida, de cabeça Bruno Mendes, a bola já era pra ter entrado no primeiro lance. O goleiro Igor Bom fez um milagre, e no rebote, com gol aberto, João Vitor quase sem ângulo, estufa a rede da ressacada, empata o jogo!
jogo pro Guarani, em cima da pinta, em cima da hora no primeiro tempo, 1 para o Guarani, 1 também para o Avaí. João Vitor, camisa 19, é bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Bugrão na ressacada. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Inteiro, também na Essência FM, 1 para o Guarani, 1 também para o Avaí. Goleirão Igor Bom, dessa vez você não foi bom não, a bola passou, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, alô Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol, quando termina a primeira etapa na ressacada. Quando todo mundo vai pra cima da arbitragem ali, sai fora daí, quando vai aparecer o Benhur Moreira tirando os jogadores do Guarani, alguma coisa aconteceu no Bololô. Exatamente, ali o Paulo Belense Alves dos Prazeres, filho, ali no meio, ali ouvindo o Wellington fala pra caramba também, o capitão do Avaí. Potker, Cortez, exatamente, o Potker já levou o cartão amarelo, quando o Humberto Lousa já vai tirando seus jogadores ali, o nosso Messi Careca vai lá pegando também, sai daí, professor, sai daí, é isso mesmo, jogada pelo lado direito, vamos falar do nosso gol que é melhor, né? Jogada pelo lado direito ali, o Diogo Matheus, hein? Diogo Matheus, ele mandou aquela bola fatiada ali na pequena área. Eu vou falar pra você, hein? Subiu livre, leve e solto o Bruno Mendes, ele cabeceou no canto baixo do goleiro Igor Bom. Cabeceou lá embaixo, no lado esquerdo do goleirão. Ele fez a defesa, Lucas de Souza. Mas ali fez um milagre, na verdade. Fez um milagre. Mas ali estava ele, hein? João Vitor. Ele bateu o fio, bateu forte. E ele que tá dando entrevista agora. Vamos ouvir o João Vitor, ator do gol do empate do Guarani. De empatar o jogo. Vamos descer agora, ver o que o professor tem pra falar. Pra gente voltar melhor pro segundo tempo. Obrigado, João. E quando aparece ali também ali a torcida do Guarani, a Fúria, ali o Rômulo, que ele saiu daqui de Campinas junto com a torcida da Fúria. Que beleza, fez a caravana legal. Fez a caravana, apareceu o menino lá, um abraço, um beijo no seu coração, Rômulo. Tudo de bom pra vocês. Mas que gol! Um gol que vai aí empatando aí, o Guarani vai trazendo, entre aspas, né, parcialmente esse empate para Campinas, assim como nós dissemos antes da jornada. Muito bem, eu passo a bola agora para o meu querido Claudinei Corsi, no comando mais do que técnico do nosso Intervalo Inteligente FI. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, Intervalo do jogo. Essência, Claudinei Corsi. 5 horas mais 54 minutos, intervalo de jogo na ressacada, o Guarani no apagar das luzes do primeiro tempo, chegou o empate, 1 para o Avaí, 1 também para o Guarani, destaque do comentarista Wagner Ferreira. Wagner, Guarani conseguiu empate no apagar das luzes, fez o gol e acabou o primeiro tempo, Wagner. É um gol importantíssimo, né? Porque o time adversário vai pro intervalo já agora, né? Pô, estamos vencendo por 1-0, podia voltar já tranquilo pro segundo tempo, no entanto, começa tudo de novo, começa no 0 o jogo no segundo tempo. O Guarani respeitou demais o Avaí, o time que não tem, tá mostrando porque tá lá embaixo na zona de rebaixamento, alguns jogadores veteranos, esse lateral esquerdo do Cortez tem 36 para 37 anos. Fez história no São Paulo, no Grêmio, mas aí no Avaí tá encerrando carreira. O William Potker também fez o quê no jogo? Então, agora um pouquinho mais de vontade, de capricho. Alguns jogadores não apareceram no jogo, né? Como o Isaac. O João Vitor até que se salvou porque acabou fazendo o gol de empate. Então, olha, vamos aguardar. Eu acho que com esse gol, o Humberto não mexe no time no intervalo, não. Vamos ver se o posicionamento do time, principalmente do Matheus Barbosa, né? Tá perdido em campo. O outro volante também, como é que é o nome dele? O Araújo. Araújo também não está sabendo o que fazer. Então vamos ver se o Louser arruma esse time no intervalo. Legal, já tem mais Wagner Ferreira aqui nesse intervalo de jogo na ressacada. O Guarani vai empatando com o Avaí por 1-1, mandando um abraço para a rapaziada aqui ligada em todo o Brasil na nossa jornada esportiva em Itajubá, Minas Gerais, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná, em Franca, São Paulo, também em Blumenau, Santa Catarina, em Schroeder, Santa Catarina, em Recife, no Pernambuco, em Zapopan, no México, também tem ouvinte ligado aqui na nossa jornada esportiva, em Paripitanga, na Bahia, também tem ouvinte ligado em Campo Mourão, no Paraná, em Feira de Santana, na Bahia. É a rapaziada curtindo aqui a nossa jornada esportiva até aqui. Guarani 1, Avaí também 1, a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Wagner Ferreira, também as estatísticas aqui do jogo para você. Tudo isso aqui no intervalo de jogo dos canais Futebol Interior e da Essência FM, a frequência da vida.
Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. São 5 horas mais 59, virou digital agora, 18 horas em Campinas, intervalo de jogo, canais Futebol Interior e Essência FM, repercutindo o empate do Guarani até aqui. Avaí 1, Guarani também 1. Wagner Ferreira, que fala, hein, do goleiro Douglas Borges do Guarani, hein, Wagner? Isso aí foi uma tomada de decisão errada, né? O time estava saindo já para o início de ataque. Ele tinha muitas opções para fazer, dá um bico lá na frente, ou joga para um lateral, ele dá um passe na frente dele, no pé do jogador do Avaí. Não teve trabalho nenhum. O cara caminhou, o goleiro saiu no desespero, ficou todo o gol aberto. Aí o Denilson tocou no canto e fez 1-0. Um gol dado, gol de presente, e falha 100% do goleiro do Guarani. Felizmente, o Guarani não se intimidou. Alguns internautas dizendo que o Guarani estava ansioso, nervoso. Bom, vai estar nervoso numa situação dessa, não está decidindo nada, está jogando na casa do adversário, é verdade, com o público na casa do adversário, é verdade, mas o time está na zona de rebaixamento, então tem que se impor. O Guarani é mais time, tem que fazer o que fez na segunda metade do primeiro tempo. Tentou alguma coisa, está certo que perdeu o seu artilheiro, né, o Derek, mas o Bruno Mendes entrou. Como o Albert disse, que ele vai para a esquerda, a bola para a direita e vice-versa. Então, eu acho que o que falta um pouquinho para o Bruno Mendes é um pouquinho mais de ritmo de jogo. Ele está na reserva, está sabendo que é a reserva do Derek. Agora, né, pelo histórico, o departamento do Médico Guarani vai levar uma semana ou 15 dias. Mudou todo mundo lá, né? Vamos esperar que a coisa agora ande melhor, né? Como disse o Matheus, o Diogo Matheus, né? Pois é, que o Derek que volte então, mas enquanto isso o Bruno Mendes que vai segurando a marimba aí no comando de ataque do Guarani. Mas apareceu um scout aí de impedimentos aí pro Guarani, 1-1 no jogo. O Guarani tem três escanteios a seu favor contra 1 do Avaí. Alguns chutes a gol, né? O Guarani melhorou, é verdade. A segunda metade do primeiro tempo melhorou. Realmente vem para o segundo tempo em alta. Eu acho que o Humberto Lodge dá uma mexida no time, dá uma chacoalhada nesse meio campo aí, principalmente com o Isaac, com o Barbosa e com o Araújo. Eu não vou nem falar do que fez o gol, né, o João Vitor, porque afinal de contas fez a parte dele. Estava ali na hora certa, acabou finalizando e empatou o jogo para o Guarani.
Bruno José é aquilo, né? Um jogador operário, ele não vai sair. Então acho que aí nem vai mexer. Com esse gol de empate, acho que o Bologna volta com o mesmo time para o segundo tempo, Claudinei. Legal, Albert Cavalcante passando aí o scout da partida, as informações aí das estatísticas, o Albert. É isso mesmo, 50% de bola, hein, para cada um, hein? Olha, Guarani e Avaí empatados nesse quesito. Porém, entretanto, nas finalizações, 6 chutes para o Avaí, 3 para o Guarani. Chutes a gol, efetivamente no gol. Um só para o Avaí e 3 do Guarani. E escanteios, 3 para o Bugrão e 1 só para o Avaí. Agora os cartões amarelos, hein? 2 cartões amarelos para o Avaí e 1 cartão amarelo para o Guarani. Essa aí, o Claudinei Corsi, foram os números desse primeiro tempo, o resumo do scouting para você, Claudinei Corsi. Legal, pois não, Wagner? Eu vi aquela confusão no final do primeiro tempo, todos os jogadores do Avaí fazendo rodinha em volta do árbitro. Eu não fiquei sabendo o motivo dessa reclamação. Bom, talvez alguma pressão em relação ao acréscimo, né? Ter tomado o gol na última bola. Ou se não, né, na construção do lance, né, eles entenderam que houve alguma falta, né? Porque o Guarani ali saiu no contra-ataque, entre aspas, né? Mas nem foi chamado, né? Não. E outro, o árbitro lá, ele chamou a responsabilidade para ele, né? É isso, mandando um abraço aqui para o Marcelino mais uma vez, né? Diz aqui, se não mudar alguns jogadores, tem que também mudar atitudes, né? O Reinaldo Cardinale diz aqui, achamos um gol, agora é fazer o Isaac Barbosa e Araújo jogar, né? Avisar que o jogo já começou. A Juscelene Amorim tá com a gente aqui também, vamos virar esse jogo, Guarani. O Walter José, Dali Bugli, fechadas nele, Bugrão. O Marcelino diz aqui, como é ótimo ouvir você gritar gol do Bugrão. Meu ídolo, Lucas de Souza, abraços. O Rodolfo Portes da Silva diz aqui, fraquinho o jogo, hein? Fez gol na base da sorte. Tá aí, então, a participação dos ouvintes aqui no nosso Facebook. Agora, 6h04, mais um rápido intervalo e a gente volta já com o nosso intervalo FI. O Guarani vai empatando com o Avaí por 1-1 na ressacada em Florianópolis. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
futebol. Estamos apresentando Intervalo do jogo. Claudinei Corsi. 6 horas mais 7 minutos em Campinas, 6:07, intervalo de jogo. O Guarani já está voltando. A equipe do Avaí também. Rapidamente, Wagner, o melhor do Bugre no primeiro tempo para você, Wagner. Olha, não apareceu ninguém assim com grande destaque não. Mas olha, quem faz o gol merece, né? Vamos ficar aí com o João Vitor. Legal, pelos lados do Avaí, quem mais preocupou o Guarani, Wagner? Esse Filipinho deu trabalho e o tal de Denilson também. Então, destaques aí os medalhões não apareceram, né? O Cortez, né, que está jogando com o nome, o Potker da mesma forma. Legal, prazeres. O árbitro da partida foi bem no primeiro tempo, Wagner? Olha, segundo os caras lá do Avaí, me parece que não agradou muito não. Não sei se pelo excesso de acréscimo que deu e permitiu o empate do Guarani ou por cartão, qualquer coisa assim. Não entendi muito bem a reclamação do Avaí. Mas, para mim, foi normal a arbitragem dele. Legal, 6 horas mais 8 minutos. Eu vou ficando por aqui, volto no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Guarani vai empatando com o Avaí, 1-1, Jornada Esportiva, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. A partir de agora, ele está de volta para todo o segundo tempo aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Lucas de Souza. Eu tô aqui nos canais Futebol Interior, feliz da vida, cada dia mais contente. Aqui no segundo tempo, Avaí, Guarani, Avaí 0, 1 para a equipe do Avaí, gol marcado pelo Denilson, 1 também para o Guarani, gol marcado pelo João Vitor no último minuto do primeiro tempo. Saída de bola pertencente ao time do Avaí, agora o Avaí do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, o Guarani do lado direito do seu smartphone, do seu computador. Guarani, camisa verde, calção branco, meia branca. O time do Avaí, camisa listrada em azul e branco, calções azuis, meias azuis. Trila o apito, árbitro apita. Paulo Belense Alves dos Santos começa a segunda etapa na ressacada. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil. Todo mundo curtir a segunda etapa. De por enquanto, um pra lá e um pra cá. Albert Cavalcante, substituições de lado a lado não, né? Ainda não, Lucas de Souza. Estou aqui esperando aqui pelo scouting. Mas pelo que eu estou... O scouting, tá. como diria Claudinei Corsi, que ali... Né? Aqui é aulas, né? Ali é aula, né? É aulas. Então eu estou esperando aqui, mas pelo que eu estou vendo aqui por cima, ainda nada, viu, Lucas de Souza? Vamos subir a audiência, galera, pra cima. Vamos chegar a 50 simultâneos, pelo menos. Curta, compartilhe, comente a nossa transmissão contigo sempre. Nós somos muito mais fortes. Desce a ladeira, vem, Avaí lá pela ponta esquerda, Cortez. Tabela curta lá com Felipe Alves. Felipe Silva, na verdade. Felipe Silva, camisa número 35. De cabeça erguida, ele deixa a jogada no meio com o Wellington. Wellington volta a jogada com Felipe Silva. Achou pelo meio o Denilson. Tocou de lado, bom a bola pra Rafael Gava. Esticou na linha de fundo, buscando o Cortez, a bola vai pela linha de fundo. Tentativa de tabela por dentro, a triangulação ia saindo. Primeira descida do jogo no segundo tempo, perigosa em favor do time do Avaí, Albertinho. Felipinho, Gava, Filipinho, Potker ali pelo lado esquerdo. Ainda bem que alguém faltou no ensaio, porque ia ser uma bela de uma jogada. E ali, quando apareceu o capitão Diogo Matheus dando aquela famosa jantada. A bola já no pé do Guarani. A informação para Bebidas Poti. Mike soltou pela meia para Isaac, tapa curto para Bruno Mendes, sai a tabela e vem Bugrão. Isaac domina, carrega, leva a jogada para a ponta direita, deixou com o Diogo Matheus. Diogo Matheus estica a jogada, boa bola com o João Vitor. João Vitor chama a jogada mais atrás com o Diogo Matheus, olha para dentro da área. Fez a jogada com o Matheus Barbosa, chamou a tabela, tentou a devolução, Matheus Barbosa. Erra o passe, o Guarani retoma no peito na raça, Isaac Mandrake deu carrinho, a bola por baixo. João Vitor dominou, soltou pela ponta direita com o Diogo Matheus, devolveu para João Vitor, linha de fundo, faz o cruzamento, ela bate na marcação, vai para fora, escanteio. Responde o Guarani, ganha o escanteio, o primeiro do jogo no segundo tempo em favor do Bugrão, Albertinho. O Guarani vai chegando agora pelo lado direito, né? Ali com o Diogo Matheus, ali com o João Vitor, ali o Guarani vai tentando devagarzinho, 2 minutos do segundo tempo, o Guarani vai tentando ali responder a equipe do Avaí. Escanteio para o Bugrão, a informação para a Pizzeria Papagaio. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Avaí, todo mundo na boca do gol, jogada ensaiada, Mike para Diogo Matheus, abriu pela meia direita, João Vitor deu pra dentro da grande área, cruzamento, bola para Bruno Mendes, tocou de cabeça, ficou viva dentro da botija, Matheus Barbosa pegou o rebote, tocou de cabeça, Bruno Mendes tira a defesa, João Vitor ajeitou pra dentro do tumulto, não tem ninguém do Avaí, não tem ninguém do Guarani, afasta Igor Inocêncio, tira do jeito que dá, mas o Guarani fez a pressão, quase deu pro Bugrão, Albertinho. Aperta,
aberta, bola dentro da grande área. O time havaiano ali vai se perdendo, o Guarani vai crescendo. O segundo tempo do Guarani tá sendo diferente do que o primeiro. Lá vem o Bugrão de novo. Vem de novo Isaac Mandrake pra Bruno José, puxa a jogada por dentro, abriu na ponta direita pra João Vitor, quem sabe agora o gol da virada. João Vitor, a bola foi esticada, ele evita a saída, voltou com o Diogo Matheus, cruzamento, Bruno José tentou o chute, furou, voltou pro Bruno José, bateu gaveta! Gol! É do Bugrão! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Essência FM, Bruno José, camisa 17 a dele, jogada bonita pela ponta direita, João Vitor no peito na raça, evitou a saída, fez o cruzamento, a bola ficou no meio da área, Bruno José furou na primeira, na segunda ele bateu de pé direito, mas não bateu muito forte, a bola foi mansinha na bochecha da rede pelo lado direito, gol bonito, aflito, bendito, eu repito, gol bonito, aflito, bendito, eu repito, nos canais Futebol Interior, também na Essência FM, Bruno José, camisa número 17, é bola na rede, quer na rede, é gol do Bugrão na ressacada, olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também da Essência FM, Guarani 2, vira aqui, virou o placar o Guarani, 1 para o Avaí, Guarani Igor Bom, essa aí passou, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, o Albert Cavalcante dá o detalhe do gol da virada do Bugre. Gol de sorte, gol de quem quer chegar lá no G4, bola jogada da esquerda para a direita, ali o João Vitor, tudo começou com ele, João Vitor, ele não conseguiu a conclusão, a bola ia correndo pela linha de fundo, o João Vitor parou, dominou pelo lado direito e fez o cruzamento, ali estava Bruno José, ele tentou dominar, tentou chutar e acabou dando um golpe de capoeira na bola. Ele deu um golpe de capoeira na bola. A bola não tomou distância, ficou pertinho. Ali o zagueirão do Avaí virou as costas. Quando ele percebeu, ali o Bruno José, de pé na direita, bateu rasteiro, bateu cruzado no cantinho direito do goleiro Igor Bom, que até pulou. Mas nada pode fazer, segundo gol de Bruno José nesse Campeonato Brasileiro. O Guarani vira que vira no estádio A Ressacada. Agora Guarani 2, Avaí 1, Lucas de Souza. Wagner Ferreira vira que virou o Bugrão. Olha, é o tal negócio que eu esperava e dizia isso no intervalo, né? Que o Humberto Lousa ia arrumar o time. Se não mexesse nominalmente, e acredito que não mexeria como não mexeu, mas a postura do Guarani é outra, vem mais para cima, acreditando no seu potencial. Ele, Guarani, agora é o protagonista do jogo. E o time da casa é que tem que correr atrás. Então, era tudo que o torcedor burguino queria. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Vira aqui, virou de virada, é mais gostoso o Guarani, 2-1 pra cima da Avaí, e vem os caras, bola aberta pela meia esquerda, Felipe Silva engata a primeira, segunda marcha, tenta o passe errado, João Vitor, tome, contra-ataque do Bugrão, passou Isaac Mandrake, preferiu abrir na direita pra João Vitor, o passe ficou atravessado, vem por baixo, Felipe Silva dá o carrinho na bola, segunda arbitragem, sai jogando pro time do Avaí. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Alô, Dario Errara. Alô, também Martins de Vinhedo. Martins Refrigeração Vinhedo. Amigo do Claudinei Corsi aqui, mandando um grande abraço. Martins tá aqui no Face também, viu, Lucas? Que beleza, tá onipresente, onisciente aqui. Quem mais tá no Facebook aí, Claudinei Corsi? O Kaique Alexandre, vamos Guarani, também a Elzinha Pavan. Força Guarani. Muito obrigado pelo carinho da audiência do Rodolfo Portes da Silva. Eu já falei aqui, rapaziada, agora feliz com a virada do Guarani pra cima. Como disse a Juscelene Amorim, vamos virar esse jogo Guarani, é o que tá acontecendo. 2-1 em substituição, entrou o cara aí, viu, Albert? Não era pra ter entrado agora, né? Foi embora o Jean Kleber, né? O camisa número 16. Deixado mais pro fim do jogo? Exatamente. É o artilheiro da Série B do ano passado, exatamente, 19, o Poveda, ele que, né, o presidente... Mas ele é nosso. Tomara que ele não se esqueça disso hoje, viu, Claudinei Corsi? Poveda, camisa número 19, entrou ele,
nascido e criado aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E foi embora ele, o Jean Kleber, o camisa número 16. A informação para a construtora Patriani. Guarani retoma a posse da bola, vai pro chão lá pela meia direita. Tive a impressão de ter sido o Rafael Gava, acabou prendendo a posse de bola em suas pernas, isso não pode. É falta para a equipe do Guarani pela ponta esquerda, campo de defesa, Wagner Ferreira. Entrou Gabriel Poveda no lugar do Jean Kleber, vem pra cima o time do Avaí. O que eu faria a mesma coisa se estivesse no lugar do Barroca, né? Já mexe no meio campo, tira um jogador dali e coloca mais um atacante, no caso do Poveda. Tem cheiro de gol, tem faro de gol, sabe fazer gol o Poveda, mas que não venha fazer hoje, né, contra o Guarani. Que esse faro fique meio sem funcionar. Faro fino. O faro fino. Bola rebatida, sobra na metade do campo, vem Denilson, engata a primeira, segunda marcha, bota velocidade, corre com o tia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, ainda Denilson, corrigiu ainda na ponta esquerda, chamou a jogada por dentro, Rafael Gava, entrada da área, tenta o passe por cima, buscando Cortez, a bola bate na defesa, cai dentro da grande área, tira defesa, saída de bola curta do Guarani, perde a posse dela, fica na meia direita com o William Potker, bota na frente, se livra da marcação do primeiro, do segundo, vai pro chão, é falta nele. Falta em cima do William Potker pela ponta direita, falta que pode levar perigo contra a meta do Bugre aí, Albertinho. Piscinou o William Potker ali pelo lado direito ali, né? A bola ali foi dividida. E ali o Bruno José só passou na frente dele. Não foi nada. Não foi nada. E ali o William Potker ali caiu como aquele famoso tomate quando cai do caminhão na colheita. E ali famoso tomate maduro? Exatamente. Aí o Paulo Belense Alves dos Prazeres Filhos de Pernambuco acabou marcando a falta. Foi na onda, hein? Caiu na simulation. Falta pelo lado direito. Falta perigosa. Lá vem ele, hein? O Filipinho, camisa número 38 Filipinho na bola, só um homem na barreira. Uma falta lateral dessa, apenas um homem a pedir pra tomar gol, hein, Douglas Borges? Ai, meu Deus do céu. Atenção, defesa bugrina. Sinal de alerta ligado. Falta pela meia direita, próximo da grande área. Vem pra cobrança, Filipinho na perna canhota. Vai mandar essa bola fechada. Na marca de 9 minutos, 40 segundos do segundo tempo. Filipinho na bola, vem levantamento, a bola fechada. Sobe Mike, tira, manda a bola pela linha de fundo. Fala, Cláudio Nicorsi. Deixa eu ler aqui uma mensagem da Marlice May. Ela disse que está torcendo pro Guarani. Isso aqui, meu esposo está assistindo o jogo aí. Acho que é lá na ressacada, né? Que beleza. Legal, Marli, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E beleza, que seu esposo, dá o nome do esposo aqui pra gente poder mandar um abraço. Quem sabe ele tá ligado na nossa transmissão. Escanteio pro Avaí, bola no primeiro pau, tira a defesa. Completa aí, Claudinei. O Alan Silva, né? Manda um alô aqui para Manaus, Amazonas. O Alan Silva ligado com a gente aqui. Grande abraço, viu, Alan? Muito obrigado aí. O Amazonas que tá brigando pra subir pra Série B do ano que vem. É a onça pintada. Escanteio pra Avaí, bola vem fechada no segundo pau. Passa por toda a extensão da área. Cai lá pela ponta esquerda com o Filipinho. Vai encarar a marcação do Isaac. Filipinho na perna canhota. Fatia manda a bola direto pra dentro da área. Douglas Borges. Firme, seguro, Lucas, faz a defesa, vai lá, Claudinei Corsi. A pergunta pra você, a onça, ela é pintada, ela é amarela de pintas pretas ou preta de pintas amarelas? Não, é amarela de pintas pretas, né? Legal. É isso aí. Passados 10 minutos, quase 11 deste segundo tempo, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo, Alberto Cavalcante, você só confere nos canais do Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, está da ressacada em Florianópolis ao palco do espetáculo. E por enquanto, vira aqui, virou do Bugrão. 2 para o Guarani, 1 para o Avaí, Cláudio Nicorsi. Legal, placar ao vivo Futebol Interior, agora dando uma passadinha pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogos já finalizados neste sábado. O Fluminense venceu o Santos no Maracanã 1-0, o Atlético Paranaense e o Cruzeiro empataram por 3-3 e o Internacional perdeu em casa para o Cuiabá por 2-1. Essência, a frequência da vida. Lucas de acompanhando o ataque do Avaí, cruzamento do Potker, tira a defesa. Rebote voltou com o Wellington de primeira na meia direita com o Rafael Gava. Olha pra dentro da grande área. Cruzamento fechado, bola perigosa, brigou o Filipinho. Tira a defesa do Guarani, tira Lucas Araújo. Completa o serviço, manda o bicão pra frente. Matheus Barbosa, canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. E as estatísticas no segundo tempo, Albertinho? Como diria Claudinei Corsi, né? O scout da partida, 53% para o Avaí, 47% para o Guarani, 6 finalizações para o Avaí, 5 para o Guarani. Agora escanteios, hein?
4 escanteios para o Guarani e 4, por incrível que pareça, 5, né? 4-3. 4-3, né? 4-4, presidente. Foi dois escanteios seguidos agora que tivemos aí, é 4-4, viu? Escanteios estão empatados agora entre Avaí e Guarani, Claudinei Corsi. E desce a ladeira, vem Avaí lá pela ponta direita. Igor Inocêncio recebe a jogada, balançou pra cima do Bruno José. Atenção, linha de fundo, cruzamento, a bola vem fechada, subiu, tocou de cabeça, a defesa do Bugre tira. Rebote voltou pela meia esquerda. Felipinho chama a jogada lá pela ponta, bico da grande área com Denilson. Pra cima da marcação lá do João Vitor, ainda Denilson tentou fazer o cruzamento, a bola bate em cima da marcação do Bugre. Sobe e desce, cai na intermediária, toca de cabeça curto. Rafael Gava achou com Denilson, tocou pra Felipinho na ponta esquerda pra Cortez. Boa bola boa, linha de fundo, atenção, se segura o Guarani. Cortez balançou pra cima do João Vitor, insiste ainda na jogada pessoal. O Cortez, ainda mais um drible, nova finta, Firula penteia, volta a jogada na intermediária com o Wellington de primeira, com o Rafael Gava, olha pra dentro da área, faz o cruzamento de perna da canhota, tira a defesa do Guarani, afasta Lucão, a bola sobe e desce, volta na intermediária, pressão do Avaí, bola aberta na meia esquerda, Filipinho protegeu, ganhou, tem habilidade, soltou pra Gabriel Poveda na ponta esquerda pra Cortez dominou, tentou fazer o cruzamento, a bola bate na marcação do Diogo Matheus, vai fora. Bate na marcação do Diogo Matheus, vai fora, lateral para o Avaí. Insiste no ataque, o Leão vem pra cima, Avaí, Galberti. Vai pelo lado esquerdo, vai tentando de todo quanto é jeito empatar a partida quando foi cobrar a lateral. Já cobrado o lateral, tira a defesa do Bugre, rebote voltou com o Rafael Gava, olhou pra dentro da grande área, o árbitro para o jogo, marca falta de ataque, falta em favor do time do Guarani. Participação da galera no Zap, Claudinei Corsi. E esse vem de longe, hein? Hoje sempre Guarani, amor eterno. Boa noite, família bugrina, amor eterno. Vamos, Bugre. É o Antônio Nascimento Bonfim. Ele sabe de onde, Lucas? Da onde, Claudinei Corsi? De Pedro II, no Piauí. Você conhece Pedro II, Claudinei Corsi? Não conheço, mas sei que já me falaram que lá tem uma padaria com uma coxinha sensacional. E saída de bola errada, Poveda ficou na cara do Douglas Borges, afasta, Mike! Quase o roteiro do primeiro gol do jogo se repete, saída de bola errada do Guarani. Presidente, 14 minutos e meio, 2-1 e o jogo. Faca e queijo nas mãos do Guarani para definir esse jogo. O Avaí tá todo em cima, encaixar um contra-ataque para fazer o terceiro. É isso aí, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Essa saída de bola do Guarani dá sempre um arrepio. Vai lá, Claudinei Corsi. Para o Wagner Ferreira, faca e queijo. Teria uma goiabadinha também? É o famoso, como é que chama? É o Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Pode ser um catupiry também. Desce a ladeira, vem a equipe do Avaí pro campo de ataque com o Roberto. Passa metade do campo, invade a linha territorial, Bugrina, o zagueiro, ele volta a jogada com o Wellington. Wellington, cabeça erguida, camisa 5, capitão dos caras. Busca alguém pra jogar, toca de lado com Felipe Silva. Felipe Silva abriu na ponta esquerda pra Cortez. Cortez tem espaço, fatiou de perna esquerda pra dentro da área, tira a defesa, afasta Alan Santos, completa o serviço, Mike. Rebote voltou pela meia esquerda, girou Isaac pra Bruno José, não teve o domínio. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Já batemos a marca de 50, mas voltamos. Agora estamos com 47. Vamos subir de novo, galera. WhatsApp. Daqui a pouquinho o WhatsApp. Cruzamento, Felipinho dominou. Tira, Lucão. Afasta o perigo pro Bugre. Rebote e volta com o Bruno Mendes. Ajeitou com o João Vitor. Devolveu com o Bruno Mendes. Tomou o rapé. Falta. Falta e vai pintar cartão amarelo pro Felipe Silva. Subiu o canário, cantou o passarinho aí, Alberti. Aonde que subiu o cartão? Oxe, eu tive a clara impressão de que ele daria cartão amarelo pro Felipe Silva, Alberti. Aonde que ele subiu o cartão? Cara, eu tô esperando aqui o cartão aqui subir aqui. Só se você... Mas pera aí, se isso aí não foi falta pra cartão, não sei mais o que é futebol, porque não é possível. Então você não sabe mais o que é futebol. Então, na lata, sim? Não, porque vamos ver aqui, mas pelo jeito aqui, pelo que eu... Desculpa, viu? Só se eu estiver bem com problema aqui na visão. Mas eu não vi ele levantando o canário. É que o árbitro correu com tanta veemência pra cima do Felipe Silva que eu tive a impressão de que o Lucas antecipou o cartão. eu antecipei o cartão. Vai lá, Claudinei Corsi. Legal, mandar um abraço aqui para o Zé Carlos. CDHU Padre Anchieta é Guarani. Mandou no WhatsApp aqui 989-89-3526. Faça como o Zé Carlos, mande também o seu WhatsApp aqui pra gente. 989-89-3526.
35-26. Até peço desculpa pro torcedor que está nos acompanhando, aqueles que gostam de anotar as informações do jogo, é que realmente o árbitro foi com tanta volúpia pra cima do Felipe Tem a Silva que eu impressão pensei que ele ia meter a mão no bolso traseiro. Exato. Traseiro não, ele costuma na frente. Isso, na frente. Exatamente. Pois é. Até em cima disso, né? 54% o scout, né? 54% para o Avaí e 46% para o Guarani. Segura aí, Alberti. Olha a tabela curta, Isaac Mandrake no ponto futuro, pinta o terceiro gol, Matheus Barbosa limpou, bateu, passa a direita do gol, vai pra fora! Matheus Barbosa teve a faca, era o Mike, caindo lá pela direita. Mike, coisa, hein, Mike? Que tapa do Isaac, o Mandrake dentro da área. Mike limpou pra perna esquerda, que é a boa. Bateu pro gol, mas bateu sem direção. A bola passou à direita, quase o terceiro gol do Guarani. Já estamos com 56 simultâneos, vamos bater 100. Vamos bater 100 até o fim da jornada, Alberti. Famoso inacreditável, que tapa do Isaac. O Isaac ficou aí, ó, 18 minutos do segundo tempo pra fazer uma jogada. Ele fez, achou o Mike entrando livre, leve e solto. Ele dominou com a perna esquerda, que é a boa, viu? Ali ele bateu, filho, bateu forte, mas bateu sem direção. A bola passou lambendo o gol do Avaí. O Igor bota é pulão. Mas se vai no gol, ele não pegava. Que chance perdeu o Lucas de Souza. Que chance perde o Guarani. Que chance. Que chance. Que chance. Mas o Guarani tá bem no jogo. Falta pouco pra fazer o terceiro matar o jogo, mas tem que se segurar, tem que tá ligado. Vem mais Avaí, bola solta lá pela meia direita. Roberto tapa curto no meio com o Wellington. Wellington adianta a jogada no terreno com o Rafael Gava. Rafael Gava domina, para, pensa, inverte a página, vira a folha da esquerda pra direita com o Roberto. De primeira pra William Potker, caindo mais pelo meio agora. William Potker chama a jogada com o Igor Inocêncio. Igor Inocêncio olhou pra dentro da área, cruzamento, a bola vem alta, vem fechada, subiu o Denilson, afasta a defesa. Rebote, voltou com o Felipinho. Chama a marcação pra dançar, ainda Felipinho, carrega, bota na frente, linha de fundo, trava na boa, trava na bola. João Vitor manda a bola pela linha de lado lateral para o Avaí, Alberti. Vai chegando o Avaí, né? No contra-ataque o Guarani vai perdendo chances lá, o Avaí vai apertando aqui, bola pros homens, segue 2-1 na ressacada, a informação para o Igor Atacado. Vem mais Avaí, vem com o Cortez, cruzamento, a bola perigosa, Poveda de bicicleta, a bola passa a esquerda, vai fora. Passa a esquerda, vai fora, tiro de meta pro Bugre. Canais Futebol Interior de CCFM, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Alô, Marcelo Agostinho, Claudinei, estamos aqui torcendo, abração a todos aí. Grande Marcelão, um abraço. Marcelo Agostinho, hoje curtindo aqui de Campinas. Ah, ele que mora, sabe onde? Onde? No Guarujá. Que beleza, hein? E vem passar... Tá mal ou não? Ele mora no Guarujá e vem passar uns dias aqui em Campinas. Que beleza. Nossa. Ele faz o contrário de mim, eu vou pra São Paulo, passo uns dias em São Paulo, daqui a pouco tô em Campinas. Não, Guarujá é outro, São Paulo é São Paulo, amigo. O cara mora no eu tô dando Guarujá. exemplo, Albert. São Paulo é São Paulo. Deixa eu focar no jogo aqui. Pedra. Vem a equipe do Avaí, tentativa de passe no comando, tira a defesa do Bugre. Rebote voltou lá pela meia esquerda, chama a jogada Felipinho, ele volta o lance lá no campo intermediário com o Wellington. Wellington vira o corpo pro lado direito, soltou a pelota com o Roberto. Roberto na intermediária ofensiva da equipe do Bugre. Olha onde tá o zagueiro. Ele volta, a jogada tá sem espaço, volta, recua a jogada com o Wellington. Wellington chama a jogada curta, domina a parada ali com o Felipinho. Felipinho abriu na ponta esquerda pra Cortez. Cortez dominou, vem pra cima da marcação, chama a tabela curta. Cortez faz o passe errado e tome contra-ataque do Bugrão. Bruno Mendes tá sozinho, ninguém acompanhou Bruno Mendes. Ainda o camisa 9, faz a proteção, faz o pivô, carrega na contramão agora sim a cavalaria bugrina, consegue ficar com a posse dela. Matheus Barbosa na ponta direita pra João Vitor. João Vitor tentou o lançamento buscando Matheus Barbosa, tira a defesa, voltou pra Isaac Mandrake, tentou o domínio. Tira a defesa do Avaí, rebote voltou pela meia direita, Alan Santos dominou, cabeça erguida, soltou para Matheus Barbosa de primeira na ponta direita com Diogo Matheus. Diogo Matheus engatou a primeira, segunda marcha, fez o cruzamento, a bola na marca penal, afasta Roberto. Tira do jeito que dá ali pra defesa do Leão da Ilha, pega o rebote Felipinho, dá um toque na frente, já se livrou da marcação, deixa com Poveda, tentativa de passe errado do Rafael Gava, retoma a posse de bola o Guarani, tome contra-golpe do Bugre. Bruno José engata a primeira, segunda marcha, para na frente do William Potker, volta a jogada com Isaac domina, volta a jogada no campo de defesa. Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Lançamento de cinema do Matheus Barbosa para Bruno José. No ponto futuro para Mike. Passa. Essa bola foi forte demais do Bruno José para o Mike. 21, quase 22. Deixa esse segundo tempo. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM.
Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio da Ressacada em Florianópolis, ao palco do espetáculo. Por enquanto, 2 para o Guarani de virada, 1 para o Havaí, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, futebol interior, Série A do Campeonato Brasileiro, bola rolando para Corinthians e Vasco 0-0, Fortaleza e Red Bull Bragantino também 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Acompanhando mais uma descida do Havaí, já com 55 simultâneos. Mudou. Vamos subir a audiência. Mudou aí o time do Havaí, Albertinho. É, o Filipinho, graças a Deus, ele foi embora, camisa número 38, entrou camisa número 77, Giovani. 38, o Filipinho, graças a Deus, foi embora, entrou E 77, Giovani. contra-golpe do Guarani, que linda saída. Isaac, o Mandrake para Bruno José, pintou o terceiro, bateu, pega, Igor Bom. Que linda saída de bola do Guarani. Toques curtos, toques rápidos, domina a toca, não tá mais comigo. O Tocoime Boi de Campinas, Albertinho. É o tique boi, popõe. Vem brincar comigo. Ali o contra-ataque do Guarani. O Havaí perdeu a bola, saiu a caravana bugrina, hein? De Campinas até Florianópolis. A bola foi tocada pra um lado, pro outro, a bola sobrou pra ele. Ele, Bruno José, com a perna esquerda, bateu firme, bateu forte. Ali o Igor Bom fez a defesa. Quase, o Guarani faz o terceiro gol. A informação para Liga Atacado, lá vem o Bugrão de novo. E vem de novo, joga fácil o Bugre, parece jantar de rico, tudo de primeira. Bola aberta na ponta canhota com Isaac Mandrake, é outro Isaac no segundo tempo, hein? Bola mais atrás com Lucas Araújo, vira o corpo, joga a bola, congela o jogo, joga fácil o Guarani. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Wagner Ferreira, quando o Guarani consegue botar essa bola no chão e jogar, dá gosto de ver, hein? Quer dizer que condição para isso tem, né? Por que não mete essa pressão aí um tempo mais frequente, né? Desde o começo do jogo, né? Pois é, e aceita uma certa pressão. O time é limitado, o time do Havaí. Totalmente. O time é limitado, não oferece perigo nenhum. E o Guarani joga por uma bola, só esperando o contra-ataque. Só esperando o contra-ataque, tá armadinho pro contra-golpe. Vai lá, Claudinei Corsi. Com esse resultado de vitória do Guarani 2-1 parcial, o Guarani agora está na 5ª colocação com 35 pontos, mesmo número de pontos do Vila Nova, que é o 4º colocado. E o Havaí voltou para a 18ª com 17 pontos. Um passo de cada vez, um jogo, uma partida, um passo de cada vez, Guarani, rumo ao acesso, Albertinho. E só lembrando, né? Só lembrando aos torcedores, né? Aí a grande massa bugrina que quarta-feira tem. Quarta-feira tem. E vem Havaí, cruzamento, bola esticada dentro da grande área, passou por todo mundo, caiu na ponta esquerda, pintou o domínio do Giovani, vem cruzamento, a bola bate na marcação, vai fora, escanteio. Ufa. Escanteio para o Havaí pela ponta esquerda, chegada boa do Leão lá pela canhota, Albertinho. Pela minha alegria, agora sim, presidente, agora eu tô certo, né? 4-4. Agora sim estou certo, 4 escanteios para o Guarani. 60 simultâneos, faltam 40 para bater a meta, pra cima, torcida. Eu não aguento essas coisas, eu não aguento essas coisas, é 4 escanteios para um lado, 4 pro outro, um escanteio pros homens. Vem pra cobrança, Rafael Gava, bola fechada, toque de cabeça do William Pote, que ele tocou sem direção, a bola voltou lá pela ponta esquerda, tira Diogo Matheus. O William Potker tocou de cabeça, bola reta lá pro lado esquerdo, teve sorte o Bugrão, insiste o Havaí, bola solta lá pela meia esquerda, Rafael Gava, volta a jogada com o Felipe Silva, deixa de lado a jogada lá com o Giovani, pequenino Giovani, ele abre o jogo lá pelo meio, volta o lance com o Wellington domina, cabeça erguida, voltou a jogada com o Giovani lá pela meia esquerda, ele tem o William Potker, bola pro camisa 10, William Potker de perna esquerda, fatiou, cruzamento, bola perigosa, domina a Mike, afasta pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Alô, Thiago de Grazia, também o Bugrinático, Robson Zago, Jardim Garcia, Guarani. Todo mundo ligadinho conosco, muito obrigado pelo carinho da audiência. Bugrinático? Vamos compartilhar, é o Bugrinático, Albertinho. Opa, um abraço pra você, viu, Urbano? Eu sei que é você, Urbano! Urbano é você! Um beijo no seu coração, viu, amigo? Vem mais Havaí, bola solta lá pela minha esquerda, dominou Felipe Silva, olha onde tá o zagueiro, cruzamento, bola perigosa, afasta Lucão. Não passa nada pelo Lucão. A bola sobe, desce, cai na entrada da área, tira Lucas Araújo, voltou pra Rafael Gava, pelo meio, boa bola, passe no comando, Denilson dominou, pé direito, bateu em cima da marcação. Sorte, hein? Teve a chance o Denilson, mas já tava parado tudo, tava debaixo da saga. Aí a senhorita Aniquese Gomes
Marcou impedimento, Albert Cavalcante? É, mas o lance foi perigoso, né? A tabela ali pelo meio, e Lucas de Souza, vou falar pra você. Ó, no limite, hein? É, no limite. Ali o Denilson, ele acabou ali, né, fazendo ali a conclusão, ele deu o corpo ali pra zaga do Guarani e acabou sendo marcado, obviamente, o impedimento, quando tem ali acho que é o Matheus Barbosa, o Matheus Bueno tá no chão, quando tá... Ixi, Maria. Também quando senta também o nosso delivery Douglas Borges, Posso falar né? uma coisa em relação ao Douglas Borges? É o terceiro jogo que a gente tá fazendo dele. Sim. Tá segurando um pouco o jogo. Além disso, eu acho ele um pouco estabanado. Não, eu acho Sei assim, lá. ele não passa... a mesma segurança do Pegorari. E outra, o Pegorari pode voltar com o Leleu lá. O Pegorari vem aí e o bicho vai pegar. Agora vamos ver se o técnico Humberto Lousa vai colocar ele como titular, né? Quando também vai mais 3 substituições aí no Avaí daqui a pouco. E vem Guarani pela ponta esquerda, quem sabe agora o terceiro gol pra matar o jogo. Isaac tentou. Isaac tem que parar de tentar esses passes de letra, esses passes de efeito aí. Ô, Isaac, tem a hora certa pra fazer isso. E vem substituições atacada no time do Avaí. Tô vendo daqui o 90. Exatamente, vai falando o Felipe 72. Bastos, o 72, que é o Thales. Perfeito. E o 72, 25. E o 25. Natanael. Natanael é lateral direito. E o Thales é esquerdo. E o Thales é esquerdo. Então vamos ver. Vamos ver quem vai entrar. Vamos ver quem vai entrar e vamos ver quem vai sair. Lucas, fala, Claudinei Corsi. Mandar um abraço aqui pelo Facebook para o Edgar Carmona Pavan. Chegando agora para ouvir a nossa vitória aqui de Matheus Leme, Minas Gerais. Tá aí então o Edgar Carmona Pavan com a gente aqui também, curtindo a jornada e torcendo pelo Bugre. Muito bem, agora o quarto. Nossa, se perdeu ali, perdeu na tecnologia. Tá um pouco perdido ali. Ele se perdeu na tecnologia. Meu Deus. Aí ele acaba... Agora aí, sim, me ajuda a te ajudar. É o Igor Inocêncio, 72. E que é o Thales. E o Thales, então Então, Natanael entrou no lugar do Cortez, o Thales entrou no lugar do Igor Inocêncio. Agora o 25, o Natanael entrou no lugar do Bruno Cortez. Isso. O Thales entrou no lugar do Igor Inocêncio. E o Felipe Bastos entrou no lugar de quem? Aí que tá. No lugar do Wellington. O Wellington, camisa número 5. Trocou 6 por meia dúzia também, Happy me, happy you, como diria o outro, hein? Então vamos lá? Vamos passar aqui a papeleta aqui, como diria. Vamos lá. Então vamos lá. Igor Inocêncio, 98, foi embora, entrou o 72, Thales. Perfeito, é esse que tá com a bola agora, vem levantamento, a bola na marca penal, toque de cabeça do Denilson pra entrada da área, tira Matheus Barbosa, completa a informação aí, Albert. Bruno Cortez, 31, foi embora, entrou 25, Natanael. Certo? E o Wellington, camisa número 5, o capitão foi embora, entrou o 90, Felipe Bastos, correto? Correto, e vem a equipe do Avaí, bola solta na ponta esquerda, Natanael, vem cruzamento, a bola perigosa, passa por toda a extensão da área, vai cair do lado esquerdo, no kick da bola, enganou por ali o João Vitor, a bola ficou pelo lado direito, passou pelo Thales, o Thales tá de brincadeira, né? O Thales toca na bola, ele achou que ninguém viu, né? Lateral por equipe do Guarani pela esquerda, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vai mudar. Substituições no Guarani, viu, Albert? Lucas Araújo, 21, vai embora, vai entrando 28 o Bernardo, porque o Guarani é mais fácil pra mim, hein? Pois vai embora o Isaac, vai embora, Isaac 29, vai indo embora e vai entrando 23 Wenderson. Não gostou, saiu meia linha, né? Não gostou de ter saído o Isaac. O Isaac, o treinador Isaac não gostou, né? Ele não tem que gostar nada mesmo, sai fora. Fique com Deus e boa sorte. Foi um outro Isaac no segundo tempo, todo mundo concorda. Todavia, entretanto, tá saindo o Lucas Araújo pra entrada do Bernardo. Exatamente, mas o treinador ele sabe o que tá fazendo. Quando tem os números da partida, 56% para o Avaí e 44% para o Guarani, finalizações 7 para cada lado e ali escanteios, em 4 para o Guarani, 4 para o Avaí. E os cartões amarelos, 2 cartões amarelos para o Avaí e 1 cartão amarelo para o Guarani. A informação para a Pizzaria Papagaio. Wagner Ferreira, o técnico mexeu, o comentarista falou, fala, presidente. Para quem entrou, dá a nítida impressão de que, né, com 31 minutos, vamos segurar esses 2-1 aqui. A impressão que fica a entrada do Wenderson, porque não justifica a entrada do Wenderson no lugar do Isaac. Eu tiraria o Isaac para colocar, talvez o Regis, sim, né? Aí o Guarani manteria a sua posição de atacante, de ofensividade. No entanto, me parece que ele está querendo ser mais reativo com essas alterações. Bola recuperada, o Guarani toma a posse da bola e tenta puxar contra-golpe com o Bruno Mendes, está sozinho, Bruno Mendes domina, protege, ganhou do Felipe Bastos, ainda Bruno Mendes, na ponta direita para Diogo Matheus, engata a primeira, segunda marcha, vai passar, feito um raio do lado dele, o Bruno José, Diogo Matheus prendeu lá pela ponta direita, linha lateral do campo, ele insiste na jogada, 2 em cima dele, tá sim, em opção de jogo para frente o time do Guarani, ele volta a jogada no campo de defesa para a equipe do Bugre, vai lá, Claudinei Corsi.
Legal, aqui no Facebook, mandar um abraço para o Fabrício Barbosa. Ele manda um abraço aqui, direto do Rio de Janeiro. Também o nosso amigo, deixa eu ver aqui o nome dele aqui. Segura porque vem Guarani. Bruno José para Diogo Matheus na ponta direita, linha de fundo, balança o corpo, vem cruzamento, a bola fechada no segundo pau, espalma, Igor Bom manda pra fora. Cruzamento despretensioso, Igor Bom. Não quis saber, mandou pela linha de fundo. Quase o terceiro gol do Guarani aí, Albertinho. Pelo lado direito. O Diogo Matheus, ele procurando os jogadores do Guarani, e ali a movimentação, ele falou, quer saber uma coisa? Eu vou mandar daqui. E assim ele mandou, aquele famoso cruzamento que a bola cai atrás do goleirão Igor Bom, que mandou a bola para a linha de fundo. Escanteio, o quinto do Guarani, o quarto pelo lado esquerdo, né, presidente? Se eu estiver errado, mas eu acho que eu não estou. Vem correto. Ele. Correto, muito obrigado. Mike na bola, escanteio para o Guarani. Mike para cobrança na perna esquerda, caprichou o primeiro pau, sobe Denilson, tira. 32, 33, quase do segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estado da ressacada em Florianópolis, é o palco do espetáculo e por enquanto, 2 para o Guarani de virada, 1 para o Avaí, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série B do Campeonato Brasileiro, jogos em andamento. Segundo tempo, ABC de Natal 0, Londrina também 0. E no primeiro tempo, bola rolando para Atlético de Goiás 0, Sampaio Correia 1. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os momentos que te fizeram permanecer. Vem a equipe do Avaí, bola solta na meia direita com Felipe Bastos, cabeça erguida, carequinha dele, vem levantamento, bola perigosa na entrada da área, sobe a defesa do Bugre, tira. Sobe a defesa, tira, rebote e volta com Bruno Mendes. Domina, tá sozinho, busca alguém pra jogar, volta o lance com o Diogo Matheus. Diogo Matheus, cabeça erguida, tem o Bruno José colocado no corredor, bola pro Calvo, de peito, que beleza, pra Bruno Mendes, de 3 dedos, inverte a página, vira a folha, tem um latifúndio pra correr o Mike, e vem Guarani, deixou de lado o Mike com o João Vitor, o passe foi meio curto, tirou a velocidade da jogada, Bernardo, daí pra Mike, de primeira com o João Vitor, tá bonito o Guarani, João Vitor chamou a marcação pra dançar, mais um drible, nova finta, ele volta, jogada com o Matheus Barbosa, tem espaço, Matheus Barbosa, de perna direita, boa bola pra Diogo Matheus, inverteu da esquerda pra direita, Diogo Matheus domina, encara a marcação, 3 em cima dele, ainda Diogo Matheus, mais um drible, nova jogada, soltou no fundo pra Bruno José, linha de fundo, cruzamento, a bola no meio da área, sobe, Felipe Bastos tira, rebote voltou lá pela meia esquerda, tentou brigar pelo rebote, perde a jogada ali o William Potker, voltou pra equipe do Guarani lá pela meia direita com o Diogo Matheus, tabela curta com Bruno José, bota na roda, troca passo o Bugre, Diogo Matheus no bico da grande área, 3 em cima dele, carregou na contramão, ficou difícil e volta a jogada com o Bernardo que rebobina a fita, volta tudo no campo de defesa, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá, peça nossas delícias pelo delivery, 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Guarani no campo de ataque, cruzamento por baixo do Mike, nos pés do Felipe Bastos que tira. Rebote voltou pela direita com Thales, chamou a marcação pra dançar da certa jogada. Saída de bola boa do time do Leão da Ilha. Sai com passes curtos e rápidos. Bola volta com Thales pela direita, faz o passe no corredor. Boa jogada ali pela meiga com o Denilson, voltou pra buscar o jogo, tomou a falta. Falta foi do Bernardo, o jogo tá parado, falta pro time do Avaí lá pela meia direita, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Vem Avaí pela esquerda com Giovani, olhou pra dentro da grande área, de perna esquerda faz o cruzamento, a bola perigosa, Douglas Borges. Público e renda. Firme, seguro, faz a defesa. Público e renda, Alberti. Público total na ressacada, 13.004 torcedores. Para uma renda de R$ 253.663. Repita. Público total na ressacada, 13.004 torcedores. A renda para R$ 253.673. A informação para Tube Sports. Vem Avaí, bola solta lá pela meia esquerda, vem pra jogada Felipe Silva, estica a jogada lá pela meia esquerda com Natanael. Natanael sai da direita, sai da esquerda, vem pro centro, traz por dentro, volta a jogada com Felipe Bastos. Felipe Bastos, cabeça erguida, agora o volante do time do Avaí, soltou pela meia direita com Thales, abriu na ponta direita para William Potker, volta a jogada, volta com Felipe Bastos domina, cabeça erguida, busca alguém pra jogar, faz o lançamento em profundidade, buscando o Gabriel Poveda dentro da área, ele toca de cabeça pra saída do Douglas Borges. Detalhe. Fala o detalhe aí, Alberti. É pra Claudinei Corsi e também para o presidente e para Lucas de Souza o detalhe. Desses 13 mil sócios, 13 mil torcedores, 8.125 são sócios.
Que beleza, hein? Então, Quase mais da metade exatamente. do estádio. Então, pra você ver aí que tem alguma coisa errada que não está Algo de certa. errado não está certo, Claudinei Corsi. Legal, mandar um abraço então aqui para Curitiba, o Darcy Darques, né? Beleza, rapaziada? Tô ouvindo vocês aqui, direto de Curitiba. O Thiago de Grazia também manda mensagem aqui no nosso WhatsApp, 989-3526, acompanhando vocês aqui em Porto Ferreira. Pergunta se hoje tem camisa. Hoje não tem camisa. Bom trabalho a todos, ele diz aqui. Muito obrigado aí ao Thiago de Grazia curtindo a nossa transmissão. Wagner Ferreira. Porto Ferreira. 37,5 do segundo tempo, 2-1 pro Bugre. Interessante as mexidas do Barroca, né? Ele entende que não é só trocando o atacante que o time fica mais ofensivo. Ele mexeu nas duas laterais e no meio campo, trocou só um atacante. Então, realmente inteligente o Barroca. É que o time é limitado também, né? Quem ele colocou não tá resolvendo muito o problema do Avaí. Barroca que já treinou um time nesse Campeonato Brasileiro da Série B, foi o Ceará, né? Mas sob o comando dele a coisa também não foi muito bem. Guto Ferreira quem assumiu lá, o Barroca que esteve lá após as 5 primeiras rodadas, né? O Gustavo Morini, o Paraguai, que começou o campeonato pelo Vozão, saiu, veio o Barroca, que agora está no Avaí. Vem Bugrão, bola lançada no campo de ataque, tira Roberto, rebote, volta lá pela meia esquerda com Natanael. Natanael de perna canhota, fatiou, lançou essa bola no ponto futuro, pintou o domínio lá do Giovani pela ponta esquerda, chama a jogada, a bola mais atrás, dominou ali pela amiga, o Denilson, ele sai da área, faz a jogada mais atrás com o Felipe Bastos, tem espaço, ele bate bem na bola, faz o lançamento buscando no comando de ataque, William Potker tira a defesa, rebote voltou, o Denilson toca uma, duas vezes de cabeça, a bola ficou pelo lado esquerdo, o passe errado do Denilson, retoma a posse de bola, o Guarani tenta sendo contra-golpe, Bernardo, foi desarmado, tentou fazer o passe lá com o Bruno Mendes, que perde a posse da bola, rebote volta com o Avaí, Rafael Gava, na ponta esquerda com o Natanael, bota na frente, vem cruzamento, a bola perigosa, passa por toda a extensão da área, caiu do lado esquerdo, caiu do lado direito, Thales, pra Denilson, bate pro gol, em cima da marcação, a bola vai fora, lateral. Lucas. Fala, Alberti. Vou mandar um abraço pro Eduardo Bugrino, o filho dele, né? O filho dele, Daniel, de 1 ano, está fazendo aniversário e de presente ele está ganhando essa vitória do Bugrão, beleza, hein? 1 aninho está fazendo o Daniel e vai dando sorte para o Bugrão. Ele que está acompanhando a nossa jornada esportiva aqui nos canais de Futebol Interior. Eduardo Bugrino, um abraço. Um abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E vem Avaí, bola solta lá pela meia, domina a parada, Giovani, cabeça erguida, inverte a página, vira a fúria da direita para a esquerda, de perna canhota, faz bem o passe, achou lá pela meia esquerda, Felipe Silva, deixou de lado com o Natanael, chama a marcação para dançar, ele volta a jogada com Felipe Silva pelo meio, boa bola para Giovani, de perna direita, faz o lançamento buscando o Denilson, tira a defesa, rebote voltou com Bruno Mendes, foi pro chão, é falta nele. O árbitro não deu a falta. Inacreditável, Bruno Mendes ficou aí no chão, agora, o árbitro mandou seguir. Tá valendo tudo. Louco. Vem Avaí, quebra ele. Na esquerda, Rafael Gava soltou pelo meio, passou pelo Poveda, ficou com o Denilson, ajeitou na ponta direita pra Thales, atenção, linha de fundo, cruzamento no meio, passa essa bola pelo Denilson que tentou virar a bicicleta, rebote voltou com Felipe Bastos ajeitou na esquerda, Natanael, cruzamento de perna canhota, bola no segundo pau, subiu o Poveda, tocou de cabeça, pelo amor de Deus. A bola passa por toda a extensão da área, agora? último toque do Gabriel Poveda, vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Guarani Canais, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Junto Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Vai mudar, hein? Vai mudar o Guarani, Alberti. Vai embora o Mike, camisa número 6, vai entrar o camisa número 36. A ele, hein? Demorou, hein? Demorou pra entrar ali o Kaique. E vai embora também o camisa número 17, né? O autor do segundo gol, Bruno José. E vai entrando camisa número 20, o Lucas Silva. Agora é pra fechar a casinha mesmo, hein? Rapaz, então, Lucas Silva pra manter a exatamente. velocidade na ponta, né? E o Kaique entrando no lugar do cansado Mike, Wagner Ferreira. O técnico mexeu, o comentarista falou, a entrada do Lucas Silva e também do Kaique. Essa última frase aí sua foi realmente a intenção do técnico, né? Ele não mata totalmente o ataque do Guarani com a entrada do Lucas Silva. E também tem uma opção de um sangue novo pela beirada do campo com o Kaique. Então, inteligente o Humberto Lousa. 41 minutos cravado, o segundo tempo de jogo passa. O tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio da Ressacada em Florianópolis, é o palco do espetáculo e de virada o Guarani vence o Avaí por enquanto 2-1, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A do Campeonato Brasileiro, vão empatando Corinthians e Vasco da Gama na Neoquímica Arena, bola rolando no primeiro tempo. E também no primeiro tempo, Fortaleza e Red Bull Bragantino 0-0. Avaí no campo de ataque, pintou o empate, Douglas Borges! Que
defesa, velho. Espetacular, Douglas Borges, salva a pátria do Guarani, Albertinho. Que defesa do Douglas Borges ali, hein? O William Potker ganhou pelo lado esquerdo. Ele fingiu que ia cruzar e acabou chutando pro gol ali, o goleirão nosso. Ele cresceu, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio, lá vem os homens de novo. Vem os homens, bola fechada, sobe a defesa do céu. Bugre, tira. Rebote voltou com o Lucas Silva, acabou de entrar, bota na frente, perde, aposta a bola pro Felipe Bastos. Rebote voltou pela ponta direita, bota na frente, Denilson ganhou da marcação. Cruzamento no segundo pau, toque de cabeça do Poveda, ela passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora. Agora sim, bota o trailer aí da Essência, Felipe Marques. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Albert Cavalcante, scout do segundo tempo. É, mas que defesa, hein, do Douglas Borges, hein? Nosso goleiro! Camisa número 31, que defesa! Fala dele. Mas fala dele, critica dele. ele. Quem falou de pegar horário? Mas ele cresceu em cima, hein, do... Sim, foi cresceu. muito bem o Douglas Borges. Mas vamos lá, né? 56% de posse de bola para o Avaí, 44% para o Bugre, 8 finalizações para o Avaí, 9, né? E 7 para o Guarani. Finalizações para o gol mesmo, né? Ali na direção do gol, 5 para o Guarani e 1 só para o Avaí. Agora o que conta aqui, escanteios, hein? 5-5. Cartões amarelos, Lucas de Souza e amigos, 2 para o Avaí e 1 para o Guarani. A informação para Café Canecão. Lucas. Vai lá, Claudinei Corsi. E o Marcelino diz aqui, Douglas Borges é seleção. Vem Avaí, vem com Felipe Bastos, tem espaço, soltou pela meia para Giovani, tem espaço, armou o sapato de pé direito, manda a bola pela linha de fundo, ótimo. Tiro de meta para a equipe do Guarani, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 43, quase 44 da segunda etapa, para mais de 50 simultâneos. Vamos subir, galera. Tá chegando o fim da transmissão. Tá chegando o fim do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Wagner Ferreira, 44 da segunda etapa, vence o Guarani 2-1. É um placar que realmente não surpreende, né? Porque a surpresa era a derrota no primeiro tempo por 1-0. Felizmente aconteceu o empate e eu esperava que realmente a postura fosse outra no segundo tempo, como foi. Não precisou fazer muita força não para virar por 2-1 e se apertar sair o terceiro. Estamos no finalzinho do jogo, acho que o Guarani vai levar essa. Amarelou. E o Derek foi amarelado no banco de reservas, Alberti. É o inteligente, Lewanderick, né? O nosso camisa número 11, no banco de reservas, aí levou o cartão amarelo. Mas por que ele levou o cartão? Eu vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que eu já imagino. Será que é reclamação? Os pendurados do Guarani para a próxima partida. Mike. Certo. Derek. Então tá fora. Isaac. Bruno Mendes. Regis. João Vitor. E o Maduro Ney, que já não faz mais parte aí. Então, Derek... Tá fora. Por conta da... Pode ser também por conta da lesão, deve ter sentido, Pode né? ser também. Mas aí tomou cartão amarelo. Olha só que Ou legal. seja, tá o suspenso. Claudinei Corsa, ele adora. Quando o Maia... Ney, tava na cara, mas aí né? tá bom, aí já limpou o cartão, né? Já não vai jogar mesmo porque tá machucado, já Exatamente. sentiu isso. E quando subiu ali a bandeira... Agora subiu. o cara tomou o cartão. E não, ele só Tomar no banco, não, é enfim. brincadeira, né? Não deu pra entender realmente. E outra coisa, né? 7 minutos. Vamos até 52 minutos. O Guarani vai vencendo, vai garantindo mais uma importante vitória. Ele pode matar o jogo agora. Bola esticada na ponta direita. Vem o passe pra trás. Passe do João Vitor pra trás pra absolutamente ninguém. Retoma a posse de bola o time do Avaí. Olhou pra fazer o passe. rapaz. Estrupício. E vem de novo Avaí. Bola esticada na ponta. Passe errado do Natanael. Retoma a posse de bola do Guarani. Vem com o Wenderson. O Wenderson se livra da marcação no primeiro. Faz o lançamento pra ninguém. O Wenderson se livrou da bola. Canais, Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. É todo ataque, o Avaí, o Guarani se segura como pode, vai garantindo mais uma importante vitória, mas tem jogo ainda, vamos até 52, mais 6 minutinhos pra acabar o jogo. Rafael Gava pela meia esquerda, estica a jogada mais à frente, William Potker voltou a jogada com o Rafael Gava, de perna direita, faz o levantamento pra dentro da área, afasta, tira a defesa, tira do jeito que dá por ali, o Lucas Silva, rebote voltou pro Guarani, bola aberta na ponta, canhota e tome, contra-golpe do Bugre, Lucas Silva puxa a jogada, faz o break, busca alguém pra jogar, ele volta o lance, volta a jogada lá pela meia esquerda com Kaique faz a tabela curta com o Bernardo, voltou com Kaique de perna esquerda, ele manda pra frente, não tem ninguém de verde, só gente azul e branco, aí fica difícil, domina a parada, Roberto tranquilo Lucas, e favorável, fala Claudio Corsi. O Antônio Carlos Macedo, ele diz aqui no nosso WhatsApp, boa noite,
Nós estamos aqui em Brumado, na Bahia, com o jogo do Guarani. Eu sou de Campinas. Muito obrigado, viu, Macedo? Grande abraço aí na Bahia para você, curtindo a nossa transmissão e vibrando com a vitória do Guarani. Mandou a mensagem aqui no 98989. Olha o Avaí, bola solta na esquerda, cruzamento vem por baixo, tira a defesa do Bugre. 989-89-35-26. Escanteio para o Avaí pela ponta esquerda, insiste o Leão da Ilha, vem pra cima do Bugre. Já cobrado escanteio, bola no bico da área, Giovani pé direito, bateu, bola vem por baixo, a bola bate no jogo, Matheus. Voltou pela ponta esquerda, mais um cruzamento do Natanael, toca de cabeça, a bola fica no segundo pau, tira a defesa do Guarani, afasta do jeito que dá Lucas Silva, manda um balão pra frente, a bola sobe e desce, cai com Thales que volta a jogada até o Grêmio Bourbon. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Matheus Barbosa caído no gramado, Alberti. Como diria minha avó, né? Tá sentindo dor nos quartos ali, né? Nos quartos, Ele acabou ali sentindo ali, né? Ali na dividida, porque começou, né? Bola que sobe, bola que desce. Ali acabou ali tomando uma pancada nas costas, né? Ou aterrissou mal. E quando ali foi pedindo atendimento médico, né? Só que vai lembrando aí que é mais pra esfriar, né? Esfriar a partida, assim, espero, né? Mas tem um problema também, né? Vai crescer, né? Acresce. Além disso, ele vai ter que sair, o Guarani fica com 10. Exatamente. Enquanto essa pressão do time da casa. Mas o problema é o seguinte, o presidente, minha preocupação é que o Humberto Lousa já fez as 5, né? Pois é. Se caso o Humberto Lousa queira mexer na equipe, ele não pode mexer no banco de reserva. Esse é o medo. Não, mas o Matheus Barbosa já tá se levantando, enfim. A jogada foi ali no toque de cabeça, né? Na hora de aterrissagem mesmo, na hora que ele caiu, ele acabou caindo de maneira abrupta, né? Acabou olha só, mas as costas ali. Mas vai precisar sair o Matheus Barbosa. Vai ganhar um pouquinho de tempo, apesar que... Com certeza, né? O Paulo Belenci Alves vai acrescer esse tempo de acréscimo, mas ganha um pouco de tempo o time do Guarani. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acresceu mais 1 minuto, vamos até 53, tem mais 4 minutinhos, mais 4 voltas no relógio pro fim do jogo. Vem Avaí pro campo de ataque, bola solta ali pela ponta esquerda, domina a parada, Rafael Gava, chama a jogada por dentro, voltou com Felipe Bastos, de primeira pra Giovani dominou, lançamento pra Poveda, subiu, tocou de cabeça, a bola voltou, Potker bateu, a bola sobe e vai fora. Toma mais um cartãozinho, dá mais um cartãozinho pra ele. A bola sobe e vai fora, o William Potker ficou pedindo o desvio, tiro de meta para o Guarani, Alberti. O Potker é nosso. Ali não adianta, né, Oliver Potker? Ele já teve outra chance ali e realmente foi. Ele tem razão. Quando ele pegou a bola, sobrou ali, né, dentro da grande área. Pra ele bater, ele acabou acertando ali no jogador. Pegou no Wenderson mesmo, foi escanteio. Ele tá louco em cima, né, do árbitro. Mas ali marcou tiro de meta. Então, mas ele estava com razão. A informação para o restaurante do Dadá. Manda pra frente lá o Douglas Borges. Faz a cama de gato ali pro lado esquerdo do Lucas Silva. Falta em cima do Felipe Bastos. Falta em cima do Felipe Bastos, 50. Já passou mais por 3. Aqui, já, Felipe Bastos já jogou na ponte, né, presidente? 50 tem minutos gol do segundo tempo. Tem gol no campeonato. Os canais Futebol Interior informam. Fala, Claudinei Corsi. É o segundo do Sampaio Correia em cima do Atlético de Goiás. Agora Atlético 0, Sampaio Correia 2. Vem Avaí, bola solta lá pela esquerda, Matheus Barbosa. Dá o carrinho por baixo, toma cartão amarelo. Subiu o Canário lá pro camisa número... Lá pro camisa número 5, Matheus Barbosa amarelado, e João Vitor encostou na arbitragem ali falando pelo amor de Deus e tomou cartão amarelo também, viu, Albertinho? Exatamente. Duplo cartão amarelo. Exatamente, em cima do William Potker, né? Ele pegou o William Potker, ele que está com a mão ali nos quartos, né? E ali também o João Vitor, né? Foi ali também apartar o árbitro ali, não sei se para dar outro cartão amarelo, não sei, para dar um vermelho, ficou ali na bronca. Então agora o Guarani tem 3 jogadores amarelados e 2 jogadores do Avaí com cartão amarelo. Lucas de Souza e amigos, 51 minutos, falta 2 minutinhos. Finais. Pra quem gosta de emoção, 4. é um prato cheio. Mais 2 minutinhos.
pro fim do jogo. 4 Vamos cartões, até 53. Vamos até 53 minutos. Vem pra cobrança Felipe Bastos. Felipe Bastos na perna direita, ele bate bem na bola. Felipe Bastos conhecido por suas cobranças de falta. Atenção, Douglas Borges, vamos tirar essa. 51:40 no segundo tempo. Vem pra cobrança Felipe Bastos, meia distância, na corridinha, pé direito, bateu fechado, pega Douglas Borges! A bola veio no cantinho, cheio de veneno, cheio de malícia. Douglas Borges faz a defesa, espalma, manda pela linha de fundo, Albertinho. Que batida no cantinho, hein? Que batida, mas estava ele lá embaixo. Douglas Borges, que defesa! Que defesa, uma batida por baixo, uma batida perigosa. Mais um escanteio. Escanteio pelo lado esquerdo, lá vem o Avaí em cima. Mais um. Vamos até 54, vem levantamento, sobe a defesa do Bugre, gira. Tem rebote, a batida do Rafael Vaga, a bola explode na marcação. Sobrou dentro do tumulto, bate, rebate, afasta. Bruno Mendes tira. Rebote voltou pela meiga, ajeita a Thales, soltou pela meia esquerda, Natanael. Levantou pra dentro do tumulto. Toque de cabeça do Leão, pode que a bola fica viva dentro da pequena área, afasta, Lucão. Tira do jeito que der, pressão total do Avaí pra cima do Bugre, Albertinho. A bola por cima, a bola por baixo, ali os jogadores, todos os jogadores largaram, não tem mais esquema tático. Tá todo mundo no Guarani, cobrado lateral. Já cobrado o Felipe Bastos, tira a defesa, agora é coração na ponta da chuteira. Thales, vem levantamento, a bola perigosa, sobe Denilson, toca de cabeça, a bola vem pra trás, afasta Matheus Barbosa. Tira do jeito que dá, rebote voltou, João Vitor apostou corrida pra tentar ficar com rebote, acabou perdendo o Giovani, mandou pra frente e sobe o hino do Bugre. Apita o árbitro, apita Paulo Belense Alves dos Prazeres, termina o jogo na ressacada. Na base da luta, da raça, na vontade, na fibra, o Guarani vira pra cima do Avaí, vence pelo placar de 2-1. Vitória pra credenciar o Guarani nessa briga pelo acesso. Saiu atrás, é verdade, mas teve força de vontade, resiliência, paciência, inteligência. O Guarani vira o jogo pra cima do Avaí, consegue mais 3 pontos importantes, 5 jogos sem derrota, 4 vitórias e um empate. Um passo de cada vez, um jogo de cada vez, e o Guarani vai subindo pelas tabelas do Campeonato Brasileiro da Série B, e vamos repercutir isso agora no fim de jogo dos canais Futebol Interior com Claudinei Corsi. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 7 da noite, mais 3 minutos em Campinas, 7:03, começando aqui o fim de jogo, Canais Futebol Interior repercutindo mais um belo resultado do Guarani, de virada na ressacada lá em Florianópolis. O Guarani venceu a equipe do Avaí por 2-1. Albert Cavalcante. Vamos ouvir ele, o William Potker, o atacante do, do Avaí. Fizemos um baita primeiro tempo e um lance determinante lá na linha lateral, dominei a bola. Não entendi o que ele marcou, uma falta. Foi onde eles criaram a chance de gol, né? O futebol é detalhe, infelizmente nesse detalhe a gente acabou pecando, né? E no segundo tempo a gente tentou ir em busca do resultado, acabamos, né, sofrendo um pouquinho, mas enfim. A luta continua, a batalha continua, né? E não podemos desistir para tirar o time dessa situação. Tá aí, né? Fizeram a vaquinha, né? Pra fazer aquele famoso corredor azul, né? Alguns jogadores, até mesmo o William Potker, ajudou ali, né? Pra poder arrecadar uma grana, mais ou menos aí 5 mil reais eles ajudaram pra fazer aquele corredor, né? Para os jogadores, 13 mil torcedores do Avaí estavam aí, mas não teve jeito, né? O Guarani venceu por 2-1, Claudinei Corsi. Legal, Albert. O Antônio Carlos Macedo, lá de Brumado, né? No interior da Bahia. Ele colocou aqui: Albert, eu gosto de ver você reportar e torcer. Muito obrigado. Vamos ouvir primeiro o Bruno José, nosso artilheiro da noite. Um jogo de entrega, um jogo que mais uma vez foi decidido no detalhe. A gente sabia da dificuldade, o Avaí vinha com bons resultados, né? E aqui dentro da casa deles eles são bem fortes. Mas graças a Deus viemos para cá com o intuito de sair com a vitória e seguimos o que foi passado e graças a Deus saímos com um resultado positivo. Números expressivos desde a chegada do Humberto Louser. O que mudou desde a chegada dele? Como é que está esse ambiente de vocês? Cara, o professor chegou com boas ideias, nós adaptamos o mais rápido possível
e isso, o resultado tá sendo construído dentro de campo, né? Então também dá parabéns para a comissão técnica que vem fazendo um grande trabalho. Tá aí, né? Ele, né? O Bruno José, ele que fez seu segundo gol nesse Campeonato Brasileiro, viu, Claudinei Corsi? E agradecer ao ouvinte aí, viu? Deus abençoe você, viu, Claudinei Corsi? Viu? Os ouvintes também. Tá certo, você elogiou, né? É, obrigado. Até porque só o Lucas aqui é Lucas de Souza, Claudinei Corsi, presidente, tudo ganha elogio. Eu só sou aqui, ninguém me... Você muito tá obrigado. carente, Albert? Eu estava agora, muito obrigado pelo ouvir. Qual é o nome dele mesmo? Macedo. Macedo, um beijo pra você. Tem gente que gosta, né? Boa noite, parabéns pela transmissão. O Bugrão vai subir. Francisco Dias de Curitiba, Paraná, mandando o WhatsApp aqui pra gente, 989-3526. Muito obrigado aí pela audiência e também pela mensagem. Já tem votos aqui do melhor jogador em campo, do Reinaldo, né? O Reinaldo Cardinale já deu voto aqui para o João Vitor. Já vou até anotar aqui. João Vitor para o Cardinale já leva 2 votos aqui, porque o voto do ouvinte é dobrado. Se você quiser também, pode votar através do nosso YouTube no melhor jogador em campo. Daqui a pouquinho a gente vai eleger o melhor jogador em campo aqui do Bugre com a equipe dos canais de Futebol Interior e da Essência FM. A Maria Suzuki Corsi, a dona da pensão, está aqui com a gente também. O Mário Luiz mandando um abraço, Ivanildo Beto, boa Bugrão, e o Marcelino aqui mandando também o seu voto para o melhor em campo. Deixa eu ver aqui. Marcelino, não saiu o seu voto aqui. Douglas Borges também, o voto do Marcelino para o melhor jogador em campo. Então, 2 votos também aqui já para o Douglas Borges. Wagner Ferreira, o seu destaque aqui nesta abertura de fim de jogo dos canais de Futebol Interior. Wagner. Quem acompanhou a nossa transmissão na íntegra pôde ouvir que eu disse aqui que não era surpresa nenhuma o Guarani voltar para o segundo tempo sem nenhuma alteração, mas com uma mudança de postura. E não deu outra. Parabéns aí para o Humberto Loser, porque realmente ele não mexeu no time, o time voltou com tudo para o segundo tempo. Voltou com uma outra postura em cima do Avaí, entendendo que o Avaí não é nada disso, que ele está... É verdade que fez um investimento aí, trouxe alguns jogadores de nome, mas no campo o time não está correspondendo e por isso está lá na zona de rebaixamento. Então o Guarani foi outro no segundo tempo. Felizmente, tomou um gol, mas o gol que o Guarani tomou, ele próprio deu de presente pro time do Avaí, aquela lambança do goleiro Douglas Borges. Depois, gol de empate no finalzinho do primeiro tempo e no segundo tempo todo mundo viu o que aconteceu. O Guarani virou para 2-1 e não sofreu aquela pressão que todo time da casa dá, mas sem qualidade. O próprio Barroca mexeu à vontade no time, fez até umas alterações corretas, mas falta qualidade pro time. Então, merecida a vitória do Guarani, para mim não foi surpresa. 2-1 provou que o time realmente está na linha certa, no caminho correto para buscar o G4 desse Campeonato Brasileiro. Legal, este Wagner Ferreira, daqui a pouquinho ele volta falando mais, dando as notas do jogo também, elegendo o melhor em campo aqui no nosso fim de jogo. Pois não, Albert? Eu vou mostrar pra vocês, na íntegra, né, o amuleto do Bruno José. Nesse Campeonato Brasileiro, ele acabou fazendo 2 gols no Campeonato Brasileiro. Após essa foto, aí o Bruno José desandou a fazer gols. Então, aí o amuleto de Bruno José, Albert Cavalcante. Tá muito bem. O Albert colocou aqui no vídeo uma foto do Bruno José ao lado do Albert Cavalcante na nossa jornada esportiva. Para você que está no rádio, né, saber o que está acontecendo, Verdade, né? É boa. O Albert esqueceu que tem a Rádio Essência, exatamente, né? Mas você viu a sorte, o porquê do amuleto dele? Porque ele tirou uma foto com você, né? Exatamente. Eu vou tirar uma foto do seu lado também para ver se a minha vida anda também, viu, Albert? Mas anda, depende para que lado. Para ele foi para frente, Claudinei Corsi. Tá muito bem. Tem mais 2 votos aqui para o João Vitor, do Paulo Marques. Tem um voto aqui para o Lucão, que eu não vi aqui de quem foi, acho que foi do Luciano, se eu não me engano. A rapaziada votando aqui, o Juca Alves, aqui no Facebook. Valeu, Bugrão. A Maria Suzuki Costa, parabéns a todos, excelente transmissão. O Paulo Marcos, já falei aqui, 2 votos a mais aqui para o João Vitor, portanto, o João Vitor já está com 4 votos. O Luciano Alves, né, que era o antigo Luciano Automóveis, ele diz aqui, Guarani jogou com consciência, foi cirúrgico e soube segurar o time ruim do Avaí. Ele já diz aqui, acho que pintou o campeão. Melhor em campo, o Lucão. O voto foi do Lucão, do Luciano Alves. Boa noite aos amigos. Legal, o Ivanildo Beto está com a gente aqui também. Boa, Bugrão, já falei aqui. O Marcelino Fernandes também, né? O Mário Luiz mandando coraçãozinho aqui.
O Reinaldo Cardinale, parabéns, Bugrão, tá aí a rapaziada participando. Daqui a pouquinho a gente vai eleger o melhor jogador em campo do Guarani também. As notas do jogo, tem mais destaques do Albert Cavalcante e a ficha técnica com o Lucas de Souza. Agora, 7 da noite, mais 10 minutos, rápido intervalo e o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM. A frequência da vida volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Cosi. 7 da noite, mais 13 minutos, é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM, a frequência da vida em 102,5 e 98,5, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Antônio Bolsonaro, o melhor em campo no meu ponto de vista, Douglas Borges. Por causa do Douglas Borges, segurou o 2-1. Hoje sempre Guarani, amor eterno. Tá, então Antônio Bolsonaro votando no Douglas Borges. Hoje vai estar difícil aqui o negócio, hein? Tá difícil, a rapaziada tá votando aqui, não sei no YouTube aí, o Lucas de Souza tá analisando. O Marcelino diz aqui, o Cardinale vai ou não vai no estúdio, Ney? Se ele não quiser ir, eu vou. O Vanderlei Dias da Silva diz aqui, uma vaga nossa, Série A. E ele votou no João Vitor. Então, mais 2 votos aqui para o João Vitor também, do Vanderlei Dias da Silva. O Marcelino diz aqui, ótima transmissão, audiência lá em cima, boa equipe. A Marli Cimei diz aqui, oba, tá bom, oba Marli, grande abraço a Marli que diz que o marido dela tá lá em Florianópolis, né, deve estar vibrando muito com essa vitória do Guarani, né, e voltar para Campinas, porque voltar para Campinas de Florianópolis com uma derrota na caçamba é duro, hein, agora voltar com uma vitória, hein, Albert Cavalcante, aí... É festa, né? O Rômulo, né? Que ele faz parte da torcida da Fúria. Saíram ontem, né? Na sexta-feira. Saíram ontem, na tarde de ontem. E estão lá em Florianópolis. Ele até mandou a foto daqui deles aqui. Lá, né? E tanto quando apareceu a imagem, apareceu eles lá. E voltar com 3 pontos na bagagem é sensacional, né? Porque é longinho daqui lá. Não é fácil, não. O Darcy Darques de Curitiba, ele manda o WhatsApp aqui. Claudinei, gosto dos comentários do presidente. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Tá vendo? Elogiando o Wagner Ferreira. Só falta um aqui para o nosso Lucas. O Lucas também já foi mencionado. Que? O Lucas, né? Já abre a jornada, já cai. Aliás, eu nem passei o elogio, mas a Elza Pavan colocou Super Lucas. Aí, ó, viu? Aqui, o único que não ganha elogio aqui era, né? Eu quebrei depois de 19 rodadas eu ganhei elogio. Muito obrigado. Legal, muito obrigado você que participou com a gente aqui, tá votando também no Melhor em Campo, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência. No Brasil todo, né? Você ligado com a gente aqui nos canais de Futebol Interior. A audiência de norte a sul, de leste a oeste, no Brasil e também em alguns locais no exterior. Agora, 7h16, vamos então à eleição do craque do jogo, o melhor do Guarani, na vitória por 2-1 sobre o Avaí. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, nós já partimos aqui com o João Vitor com 6 votos, o Douglas Borges com 4 votos e o Lucão com 2 votos. Eu vou então com o Wagner Ferreira saber quem foi o craque do Bugre para você, Wagner. Olha, o goleiro do Guarani, o Douglas Borges, ele poderia ser a nota pior do time se o Guarani perdesse o jogo. Afinal de contas, a lambança que ele fez no primeiro gol foi incrível. Mas no segundo tempo, ele se redimiu. E ficou no lucro aí, um dos responsáveis pelo Guarani não ter tomado o gol e pela vitória do Guarani. Então, já sabe que o meu voto vai para o goleiro do Guarani, o Douglas Borges. Muito bem, mais um voto para o Douglas Borges. Para você, Lucas de Souza, o melhor em campo do Bugre? Eu tô com o presidente, viu, Claudinei Costa? Douglas Borges hoje seguro, claro, né, um gol que ele acaba dando de presente por conta de um erro, mas isso não abalou o psicológico do goleiro, isso é muito importante. Então, pela consistência dele em campo, 2 grandes defesas no segundo tempo, meu voto também vem para ele, Douglas Borges. Douglas Borges, mais um voto aqui então, já 6 votos para o Douglas Borges. Albert Cavalcante, para você? Paredão, né? Douglas Borges, tiveram ali, o Avaí teve 4 chances ali de empatar o jogo, até mesmo virar ali, o Douglas Borges, ele se redimiu da sua falha no primeiro gol, para mim é Douglas Borges, o Claudinei Corsi. Tá muito bem, então Douglas Borges eleito aqui com 7 votos, né? O João Vitor teve 6 votos, também o Lucão com 2 votos aqui, então a votação apertada hoje, 3 nomes aqui figurando como melhores do Guarani, né? Isso prova que o time acabou indo muito bem, então, contra a equipe do Avaí, apesar do placar apertado. Douglas Borges, 7 votos, o melhor em campo do Bugre. O melhor em campo, o craque do jogo. Legal, deixa eu registrar o voto aqui também, o Cláudio Oliveira. Boa noite a todos do Futebol Interior. O Guarani jogou muito, parabéns a toda a equipe e aos jogadores, a comissão técnica. A defesa jogou muito bem. Avante Guarani, o palpite da hora do Bugre. Avaí 1, Guarani 2. Ele votou aqui também no Bruno José. Vou computar o voto dele aqui também para constar. Bruno José, então, com 2 votos também, ao lado do Lucão, ao lado do João Vitor e do Douglas Borges, então, os votados aqui do Guarani, nesta vitória do Bugre para cima do Avaí, 2-1. Agora 7 horas mais 19 minutos, 7h19, mais uma vez agradecendo aqui a audiência de todo mundo que participou com a gente através do WhatsApp, do Facebook, do YouTube. Muito obrigado pelo carinho da audiência, a gente agradece demais e vocês são a razão da gente estar aqui fazendo esse trabalho no Futebol Interior. Muito obrigado, realmente. Amanhã tem mais jornada esportiva a partir das 5 da tarde, porque às 6 a bola rola no Moisés do Carelli, tem Ponte Preta e Vitória, com a narração do Carlos Corsato, os comentários do Frank Francisco, as reportagens do André Luiz e a ancoragem e apresentação do Marcelo Corsato amanhã a partir das 5 da tarde. Agora 7h19, a gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos para conferir o destaque final do Albert Cavalcante, também as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira.
Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. 7 horas mais 22 minutos em Campinas, 7h22 é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, a frequência da vida em 102,5 e 98,5, repercutindo o belo resultado do Guarani, que venceu de virada o Avaí lá na Ressacada em Florianópolis, 2-1, com gols no primeiro tempo do João Vitor, no empate 1-1, e no segundo tempo Bruno José fez 2-1 para o Guarani. Isso mesmo, acreditem, Bruno José fez o gol da vitória do Guarani, 2-1 em cima da equipe do Avaí. Muito bem, 7 horas mais 23 minutos, vamos então direto e reto para as notas do jogo aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Wagner Ferreira, vamos lá então as notas aqui do jogo. O Guarani venceu 2-1 a equipe do Avaí. Guarani que volta a campo na quarta-feira com iluminação nova no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogo começando na Sessão Coruja às 21h30. Começando com o melhor em campo, eleito por vocês e pelos ouvintes, Douglas Borges. Wagner. O futebol é interessante por causa disso, né? Muita gente vê o jogo com os mesmos olhos que nós vemos, a mesma qualidade técnica desse ou daquele jogador, e entendendo que no primeiro tempo ele seria crucificado, né, em praça pública, o Douglas Borges, pelo lance que cometeu, e para quem não viu e vai ver, ele tinha posse de bola, foi colocar o Guarani no campo de ataque, deu de presente para o Denilson, o atacante do Avaí. Ele dominou, aproximou-se dele próprio goleiro e jogou no canto. Então, quando o time do Guarani estava pronto para sair, todo mundo de costa, não deu tempo de reação nenhuma. Então, 100% culpa do Douglas Borges. No segundo tempo, ele se redimiu, fez pelo menos 3, 4 defesas importantíssimas.
e acabou levando então o voto de melhor em campo, não só por nós aqui, como também pelos internautas. Então nota 8 para o Douglas Borges. Nota 8 para o Douglas Borges, goleiro do Guarani, como disse o Wagner, né? O goleiro vai do céu ao inferno rapidinho. Né? Matheus Barbosa, Wagner Ferreira. Começou já com o Matheus Barbosa? Vamos lá, ué. Não, desculpa, pulei aqui. É o Diogo Matheus. Ele tá que nem a escalação, né? Que os caras começam com o centroavante lá, tá... Mas tudo bem. Diogo Matheus. Diogo Matheus. Fez uma boa partida o Diogo Matheus, tanto no primeiro como no segundo tempo. Inclusive, no segundo, não sei se ele foi cruzar ou procurou algum atacante, mas ele meteu uma bola pro gol e o goleiro teve que mandar para escanteio. Seria, se não me engano, o terceiro gol do Guarani. Gostei do Diogo Matheus, nota 6 para ele. Nota meia dúzia. E o Lucão, que também teve voto para melhor em campo, Wagner. Nossa, rebatedor, não perdeu um lance de cabeça por baixo, quando estava difícil, botou para fora, de escanteio, lateral. É assim que tem que ser o zagueiro. Nota 7 pro Lucão. Nota 7 para Lucão, zagueiro do Guarani. Companheiro de zaga Alan Santos, que foi amarelado pelo árbitro. Pois é, aí o jogador amarelado já fica um pouco mais discreto no lance, né? Já fica meio inibido de dar o combate. E, inclusive, era dúvida, né, para jogar ou ele ou o Valbert. No entanto, o Lousa preferiu dar sequência ao Alan Santos. Não foi mal no jogo, não. Rebatedor como foi o Lucão. Só que nota 6 para ele. E o Mike, pela lateral esquerda, Wagner? Esperava mais do Mike, mas também não comprometeu. Eu esperava que ele fosse um jogador mais ofensivo. Não foi mal, não. Ele vai ficar um ponto atrás do Diogo Matheus apenas. Nota 5 para o Mike. Nota 5 para o lateral esquerdo do Guarani, o Mike. Entrou no lugar dele o Kaique, a 41 do segundo tempo, Wagner. É até uma injustiça dar nota baixa para o Kaique. Ele pegou 2 ou 3 vezes na bola. E justamente no momento de pressão do time do Avaí. Ele ficou inibido na dele ali, na marcação. Não teve tempo de aparecer. Eu vou dar uma nota 4 pro Kaique. Só porque botou uniforme, né, Wagner? É isso. Agora sim, o Matheus Barbosa, que também foi amarelado, Wagner. O Barbosa estava perdidinho em campo no primeiro tempo. No segundo se redimiu. Subiu de produção, deu combate. Sentiu uma contusão ali, quase que fica fora do time, quando o Guarani estava vencendo o jogo, já segurando a pressão do Avaí. Mas o Barbosa jogou um belo segundo tempo. Vai ficar com uma nota 6 o Barbosa. Lucas Araújo. Nota 5 no meio campo. O Araújo sentiu realmente falta de ritmo de jogo, perdido no primeiro tempo. No segundo, só defensivo, né? Só jogando ali atrás. Como, né? Segurando a pressão no time da casa. Não comprometeu, mas esperava mais do Araújo. Nota 5 para ele. E entrou no lugar dele a 30 do segundo tempo, o Bernardo. Nessa altura, o Loser já estava mais preocupado em fechar a casinha. Segurar aquele placar de 2-1 e não estava errado para isso. E o Bernardo entrou no lugar do Araújo, nota 4, não apareceu, fez o papelzinho dele ali, segurar o time da casa. E o Isaac hoje, Wagner? O Isaac, não sei não, está merecendo um banco, hein? Primeiro tempo se escondeu na beirada do campo, lá pela esquerda. No segundo tempo até que deu uma melhorada, mas não o suficiente. Eu até defendo a volta do Regis já, o time do Guarani, no lugar do Isaac. Hoje ele fica com a nota 5. E entrou no lugar dele a 30 do segundo tempo, o Wenderson. Como você disse, né? Já para fechar a casinha, dar uma consistência ali no setor defensivo. E o Wenderson não fez a mesma função do Isaac, é claro. Ele entrou justamente para dar bicão. Tem uma hora lá que o Avaí estava em cima, ele tinha a bola dominada e deu um bicão para ninguém lá na frente. Também era o que tinha que fazer, né? Limpar a área. Nota 4 para o Wenderson. Bruno José Wagner, autor do gol da vitória do Guarani. Bruno Calvo José. Hoje levou uma na cabeça lá, quase que lembrou o que aconteceu com o Regis. Mas felizmente não aconteceu nada. É o tal negócio, não tem cabelo, tá exposto a essas coisas. Nota 6 pro Bruno José, esforçado como você. Não podemos negar isso do Bruno José, né? Corre, ajuda a defesa, faz a dobra pela direita. E hoje, né, teve a seu favor ainda a marcação de um gol. O segundo, né, pelo Guarani. Pelo segundo. Não é artilheiro, né? De vez em quando ele guarda o dele. A última que ele fez foi contra a Inter ou não? Lá no campo da Ferroviária, né? Então contra a Inter foi no Paulista, né? Exatamente. Então, olha, o Bruno José é o tal negócio, jogador operário e não sai do time, nota 6 para ele. E entrou no lugar dele o Lucas Silva, 41 do segundo tempo, Wagner. Um jogador de ataque também, né? Descansado. Com a saída do Bruno José, ele não matou o ataque do Guarani. Porque ele tirou também o Isaac e colocou o Wenderson. Então, ele fez uma substituição equilibrada.
o loser. Eu acho que o Lucas Silva não fez o mesmo papel do Bruno José. Vai ficar com uma nota 4. E o João Vitor, que também recebeu o voto para melhor em campo, Wagner? Bem, o Beto Loser vai ter que estudar muito esse posicionamento do João Vitor, porque com a volta do Bruninho e com a presença do Bruno José, como é que ele vai montar esse time aí? Talvez sobre para o João Vitor. Em todo caso, nós estamos falando do jogo de hoje. Não foi mal não, mas esperava mais do João Vitor, que ele soltasse mais. Fez o gol dele, claro, presença de área ali, um gol inclusive sem ângulo, né? Estava ali no primeiro pau, aproveitou aquele rebote do goleiro. Belo gol do João Vitor, mas vou dar uma nota 6 para ele. Nota meia dúzia para o João Vitor. E o Derek, o Wagner, tem nota, não? Lamentar a contusão, né, do Derek. Eu nem vi. Ele saiu a 25 do primeiro tempo. Ninguém percebeu se foi um choque, se foi pancada, o que foi. Então ele tá fora. E levou cartão amarelo também, né? E não joga. É o terceiro. Exatamente. Não joga contra o Ceará. Ele e João Vitor também, viu? Então é isso aí. Talvez, acho que foi uma jogada até inteligente a reclamação no banco, sentindo que uma contusão ou tiraria da partida, ele já tratou. Bom, já facilitou um pouquinho pro técnico, né, Wagner? Vai o Bruninho e o Bruno Mendes. Exatamente, então é bem por aí. O Derek fica com uma nota 4 e o Bruno Mendes, que entrou no lugar dele, ficou do mesmo tamanho, porque... O Derek ficou com 4? 4. E o Bruno Mendes com a mesma nota, porque também não aconteceu nada pro lado dele, não aproveitou nenhum... Acho que não teve um chute a gol do Bruno Mendes, mas ele é um jogador esforçado. Teve a cabeçada do gol, Wagner. A cabeçada do gol do João Vitor. É verdade. Realmente esse não tinha me esquecido. Mas então vai ficar aí com a nota... Vamos aumentar um pouquinho a nota ali. Nota 5, exatamente. Corrigindo aqui a prova. Pela cabeçada. É isso. Muito bem, o técnico do Guarani, Humberto Loser, hoje, Wagner? Mexeu direitinho, começou com a formação que ele tinha em mãos, no momento, né, com alguns desfalques, mexeu corretamente no time, no segundo tempo, no setor ofensivo, mexeu ali no meio campo também. Foi bem o Loser, hein? Nota 8. Nota 8 para o técnico do Guarani, uma boa nota. Inclusive no intervalo você se lembra que eu dizia, com o gol de empate, logo no finalzinho do primeiro tempo, ele não mexeria no intervalo. Ele nominalmente. Nominalmente. Talvez uma postura. E deu certo, o Guarani veio com outra cara para o segundo tempo. Fez o segundo gol e administrou a vantagem. Por isso ele foi muito bem o treinador. Nota 8. Tá bom, nota 8 então para o Humberto Loser. E o jogo, gostou? Quanto valeu o jogo, Wagner? Gostei do jogo, sim. O jogo movimentado, o Avaí mesmo com as suas limitações dando um sufoco no Guarani, a bola quase não parou, um jogo corrido. O Guarani, quando tinha posse de bola, tentava sair para o contra-ataque rápido também. Então, um jogo interessante, nota 7 para o jogo. Nota 7 para o jogo. Fechando então as notas do jogo, Wagner Ferreira, o Paulo Alves dos Prazeres Filho e sua trupe. Seus asseclas. O árbitro novinho ainda, né? Ele não tem aquele domínio da partida da maneira como tem que ser um árbitro mais experiente. Porque cada falta que ele marcava, ou deixava de marcar um cartão, o pessoal já fazia a rodinha em volta dele. Então, um árbitro experiente já não deixa que isso aconteça. Mas na parte técnica, a parte disciplinar, eu acho que ele até foi bem. Não teve lance polêmico nenhum, não teve que consultar o VAR. Foi bem o garoto lá, tem 26 anos apenas. A outra... assistente número 1 é a Anne Gomes de Sá, tem 31 anos, é professora de Educação Física, e o outro é o Rafael Trombeta, experiente esse Rafael aí, 39 anos, é lá do Paraná, professor de Educação Física. Uma nota boa para a arbitragem, nota 7. Nota 7 para a arbitragem. Então, as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. 7 da noite, mais 34 minutos. Já na reta final da nossa jornada esportiva aqui também do nosso fim de jogo. A gente vai para uma rápida faturadinha e volta já com o destaque final aí do Albert Cavalcante. Também passando a régua o Wagner Ferreira, traçando as expectativas para o próximo jogo do Bugre quarta-feira. E a ficha técnica com o Lucas de Souza. Segura aí que a gente volta já. O Guarani venceu o Avaí 2-1 na ressacada. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Fim de jogo nos canais Futebol Interior, repercutindo a boa vitória, bom resultado do Guarani. Torcedor do Bugre vai passar aí o final de semana contente, satisfeito. O Guarani que venceu de virada a equipe do Avaí, 2-1, jogando na ressacada. Hoje à tarde, 2 para o Guarani, 1 para o Avaí. O Guarani, Albert, que agora está em qual colocação no Campeonato Brasileiro? Ai, Claudinei. O Guarani está na 5ª colocação com 35 pontos ali, ó, coladinho, hein, no G4. Lembrando que o Vila Nova tem uma partida a menos. Vila Nova, né? O Vitória, que é o segundo colocado, tem 37. O Novo Horizontino tem 36 e o Vila Nova tem 35. Esses 3 clubes têm 19 jogos, né? Então aí depende aí de uma combinação de resultados. O Guarani pode ficar aí nessa 5ª colocação aí, ó. Pertinho. Como estava aí o presidente dizendo, né? Faltam só 9 vitórias. Se for levar em consideração aí os 62 pontos. Como é que é? Faltam 9 vitórias. O Guarani tem 18 partidas a fazer ainda, falta 9 vitórias. Então, vamos sonhar. Mas, contagem regressiva, então. Sendo que tem 10 em casa. Muito bem, vamos aguardar aí, como disse o Lucas de Souza. É jogo a jogo, né? Ponto a ponto, para ir somando e subindo na tabela. 7h38, Albert Cavalcante, o seu destaque final aqui neste fim de jogo. Destaque final do Bugre. Opa, o Guarani, que agora está na 5ª colocação, né? Vai obtendo a sua gordura, né? Lembrando aí, né, que a próxima partida é em casa, quarta-feira, 21h30, até conseguir uma folga na quinta-feira para mim dormir até mais tarde, porque o bicho promete, hein? O bicho vai pegar. Guarani, Ceará e Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Teremos, hein, teremos a inauguração da nova iluminação do Guarani. Agora tudo de LED, canhão de luz, né? O Guarani vem fazendo a promoção para os seus torcedores, assim como fez contra o Atlético Goianiense. Então tem a festa, né? O Guarani que venceu essa partida, né? Pode agora repetir, aí conseguir 6 pontos em 2 partidas. Fazer como começou no primeiro turno, né? Conseguir aquela sequência de vitórias. O Guarani que tem os pendurados, né? O Mike, o Derek, o Isaac, o Neilton, o Bruno Mendes, o Regis e o João Vitor. Pois bem, amigos, o Derek, que saiu sentindo, ele levou o 3º cartão amarelo, está fora contra o Ceará. E também o João Vitor, o autor do gol, o primeiro gol dele com a camisa do Guarani nesse Campeonato Brasileiro, ele também está fora, viu, Claudinei Corsi?
Tá muito bem, então, Albert. Um grande abraço, muito obrigado e até segunda no nosso meio-campo FI. Um abraço, muito obrigado para todos aí, que a nossa grande audiência, né? Mais uma vez nessa jornada, né? Na hora do bugre, né? Só lembrando você que gosta de números aí, o Avaí ficou com 58% de posse de bola, o Guarani 42%, mas trouxe os 3 pontos para Campinas. É isso aí, nós nos encontramos na segunda-feira. Muito obrigado a todos e até mais. Legal, Albert Cavalcante, de Valinhos, Vinhedo e adjacências, reportou aqui a vitória do Guarani 2-1 em cima da equipe do Avaí. 7 da noite, mais 40 minutos, Wagner Ferreira passando a régua aí, o Guarani venceu de virada 2-1 e agora tem pela frente o Ceará na próxima quarta-feira. Wagner? É uma sequência de vitórias, dá muita confiança para o time, que pretende algo mais no campeonato, né? O Guarani pretende da quarta vaga para cima para garantir a classificação para a Série A do ano que vem. Então, veja bem, as vitórias realmente deixam o ambiente muito mais tranquilo, confiança no time e vai jogar em casa. Tá certo que o Ceará é um time forte, reforçado para esta Série B. Inclusive no primeiro turno o Guarani venceu lá dentro de Fortaleza, né, por 3-0. Foi uma das melhores apresentações do Guarani no campeonato. E agora vai para esse jogo com algumas mudanças, né? O João Vitor está suspenso. Quem mais que está? O Derek. Então, como a gente já estava comentando aqui, o Bruno Mendes é o substituto imediato, vai jogar. O Bruninho volta aí também numa das beiradas do campo. E a manutenção, então o meio campo aí fica indeciso, talvez o Isaac, né, que tem sido substituído todos os jogos. Será que o Regis não está em condições de assumir a titularidade de novo? Então não há muito tempo para treinamento, né? Hoje é sábado, amanhã é domingo, o jogo já é quarta-feira. Então a torcida vai fazer o seu papel fundamental, né? O horário é meio inconveniente, 21h30, mas como o time está embalado, não há motivo, porque é o time que faz a presença do torcedor em campo. Então não há motivo para o torcedor não ir. Iluminação nova, todo mundo vai querer saber a nova iluminação da Taba, o Brinco de Ouro da Princesa. Então tem tudo para ser uma grande festa, como já disse o Albert aqui, vai ter um festival de luzes, canhão sei lá, né? Vamos ver as surpresas que esse departamento do Guarani está preparando. Agora, foi uma vitória importantíssima. O Guarani não passou susto, jogou sabendo como tinha que se comportar. O gol que tomou foi acidental, uma falha incrível do goleiro, já foi comentado aqui. Empatou o jogo no momento decisivo, finalzinho do primeiro tempo, leva a preocupação para o time adversário no intervalo. E no segundo vir com uma outra postura, como veio. Fez o segundo gol e tratou de segurar, fez as suas mudanças. Uma atuação quase que perfeita do Guarani. Eu não vou dizer que soube sofrer. A pressão do Avaí foi como de um time desesperado jogando dentro de casa. Chuveirinho para a área, né? Deu cartaz para a dupla de zaga do Guarani. Os volantes também tiraram a bola de qualquer maneira. Olha, foi uma bela apresentação do Guarani. Não importa, bem ou mal, podem fazer críticas, mas o que vale são os 3 pontos e o Guarani encosta no pelotão de cima da Série B. Legal, Wagner Ferreira, uma excelente noite de sábado para você, um excelente domingo e até segunda-feira no nosso meio-campo FI. Wagner? Exatamente, estarei acompanhando amanhã o nosso pessoal aqui em mais uma jornada esportiva. Na segunda-feira temos o Café com Bola, cada vez mais crescendo na audiência. Sim, graças a Deus. E depois voltamos no meio-campo FI, aí tem a semana toda aí, jogo do Guarani. Temos hora do Bugre na terça-feira. E vamos lá, acho interessante o jogo, 2 jogos por semana. E jornada dupla na quarta, né? Porque a Ponte joga às 19 e o Guarani 21h30. Interessante, porque o noticiário fica chato, né, Claudinei? Fica. Você joga no domingo, vai jogar só no outro domingo, você fica falando de segunda a sexta, a mesma coisa. Tem que mudar um pouco, né, Wagner? É bom que tenha jogo no meio. É bom que tenha jogo no meio de semana para todo mundo, para repórter, para comentarista, para apresentador. Realmente é assim que funciona. Valeu, Wagner. Um abraço. Bom fim de semana a todos. 7h44, agora vamos conferir então para a Prone Alimentos em 30 segundos. A ficha técnica completa de Guarani 2, Avaí 1 com o Lucas de Souza. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia
para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. O quinto jogo sem derrota seguido do Guarani, hein? Sequência de 4 vitórias e um empate. Time do Bugre, treinado por Humberto Louser, que mandou a campo Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucas Mac, depois Kaique, Matheus Barbosa, Lucas Araújo, depois Bernardo, Isaac, o Mandrake, depois o Anderson, Bruno José, depois Lucas Silva, João Vitor e Derek, depois Bruno Mendes. Ainda no banco, o Álvaro, o Valber, o Alvarinho e também o Regis. O Avaí do Eduardo Barroca encerrou sua sequência positiva, vinha de 2 vitórias consecutivas, perdeu de novo e mandou a campo Igor Bom, Igor Inocêncio, depois Thales, Roberto, Felipe Silva e Cortez, depois Natanael, Wellington, depois Felipe Bastos, Rafael Gava e Jean Kleber, depois Gabriel Poveda, William Potker, Felipinho, depois Giovanni e também o Denilson. Ainda no banco de reservas, o técnico Eduardo Barroca tinha o Douglas Friedrich, Douglas, Eduardo Biasi, Xavier, Edinho, Dentinho e também Júlio César. Escanteios, 5 para o Guarani, 7 para o Avaí. Cartões amarelos, Matheus Barbosa, João Vitor, Derek, Alan Santos pelo lado do Bugre, Derek não joga o próximo jogo, Roberto William Potker pelo lado do Avaí. Os gols da partida, marcado pelo Denilson aos 5 da primeira etapa, João Vitor empatou no último lance do primeiro tempo aos 51 minutos e o Bruno José logo no começo do segundo tempo, aos 4 da segunda etapa, fez o gol na virada, o gol que garantiu a vitória do Guarani. Público total 13.004 pessoas para uma renda de R$ 253.663. Arbitragem do Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho, assistido pela Anne Kese Gomes de Sá e pelo Rafael Trombeta. Quarto árbitro, Evandro Thiago Bender e o Adriano Milchivski lá na salinha da TI. Neste dia 29 de julho de 2023, sábado, a bola rolou a partir das 17 horas e esta ficha técnica para Guarani 2, 1 para o Avaí, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, grande abraço, muito obrigado, uma ótima noite de sábado para você, um ótimo domingo e segunda a gente se encontra no Meio Campo FI. Com certeza, Claudinei Costa, mais uma vez agradecer a honra de empunhar os microfones aqui do futebol interior, ao lado de Albert Cavalcante, Wagner Ferreira e a nossa grande audiência. Fiquem com Deus, até a próxima. Fui! Legal, na terça você vai estar na Hora do Bugre? Com certeza, nessa terça-feira não tem choro nem vela, estaremos presenciais na Hora do Bugre. Tá muito bem então, 7h47. Sentiu minha falta terça-feira? Não. Não, né? Então tá bom. É... Não tem problema, não. 7h47. A audiência diz tudo. Albert, você já foi embora, Albert. 7h47 com a ficha técnica do Lucas de Souza para Guarani 2. Avaí 1, colocamos um ponto final aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Agora às 7 horas mais 47 minutos em Campinas. Sete e 47, colocando também um ponto final na nossa jornada esportiva, hoje com Guarani 2, Avaí 1, 20ª rodada, abertura do segundo turno para as equipes do Avaí e também do Guarani. Guarani venceu 2-1 a equipe do Avaí, informando que Corinthians e Vasco estão jogando na Neoquímica Arena vazia, sem torcedores. O Corinthians vai vencendo 1-0 a equipe do Vasco, mais uma derrota do Vasco da Gama. Você acompanhou o Guarani 2, Avaí 1, na narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Falamos aqui em nome de Construtora Patriani e Gatacado, Shimozono Mega Sorte Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. A coordenação de esportes aqui nos canais Futebol Interior, de Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral de Arthur Eugênio Matias na Rádio Essência FM, a coordenação geral do Gil Kleber, a direção da técnica do Lucas Boa Pessoa e a direção geral do pastor Josimar Fonseca. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também da Essência FM, a frequência da vida, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, desejando a você uma ótima noite de sábado e um domingo maravilhoso para você. Lembrando que amanhã tem mais jornada esportiva com a equipe dos canais Futebol Interior para Ponte Preta e Vitória no Moisés do Carelli. A bola rola às 18 horas, a partir das 17 horas, a jornada esportiva
com Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Frank Francisco e André Luiz. Fique ligado. Segunda às 7 da manhã na Essência FM. E no Facebook do Futebol Interior tem o Café com Bola, das 7 às 7h30 da manhã. E ao meio-dia tem o nosso Meio Campo FI. Para você, um grande abraço, muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Grande abraço, excelente final de semana para você. Tchau, gente! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.